41 minutos, está no ar o Concentração, vem aí um grande jogo da Copa do Brasil, vem aí aquele clima que você já conhece da Neoquímica Arena lotada, cheinha, para empurrar o Corinthians, quem sabe, não é a semifinal da competição. Corinthians e Juventude, vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil e a Rádio Bandeirantes, claro, como sempre, há 87 anos é assim, vai transmitir para você, corintiano, para você que não é corintiano, mas que ama o futebol e ama o futebol pelo rádio, pela Rádio Bandeirantes, com a melhor transmissão do Ulisses Costa, já às 9 da noite, Neoquímica Arena. Corinthians e Juventude, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, o timaço Bandeirantes escalado numa noite em que o torcedor do Corinthians volta a sorrir com uma contratação importante. Porque nos últimos anos aí foram contratações mais ou menos do Corinthians, né? Contratação mais ou menos. Agora chega alguém em quem o corintiano deposita confiança para tirar o time do limbo no Campeonato Brasileiro. Porque nas Copas o Corinthians está bem, mas o problema é no Brasileiro. Então, para tirar o Corinthians do limbo no Brasileiro, Memphis Depay chegou. E a gente vai falar muito dessa nova contratação corintiana. O rapaz chegou, foi recebido pelos torcedores na madrugada lá no aeroporto de Guarulhos, já chegou de helicóptero no Parque São Jorge, ouviu a sirene, ganhou camisa, pousou pra foto ao lado da estátua do Neto lá no Parque São Jorge. Enfim, e já vai sentir o calor do torcedor corintiano, a pulsação da fiel torcida corintiana na Neoquímica Arena. Aí ele vai ver o que é mesmo ser Corinthians. Vai, Corinthians! Aliás, ô Depay, ô Memphis Depay, como é que é ser corintiano, Memphis Depay? Como é que é? Manda um vai Corinthians aí, Depay, pro torcedor corintiano, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Como é que eu quero ouvir você, Depay, falando aqui no Concentração? Manda um vai Corinthians pra galera aí, vai, Depay. Vai, Corinthians! Não, assim não. Mais uma vez, Depay, mais uma, vai. Vai, Corinthians! Não entendi, como é que vai, é, Memphis Depay? Mais uma vez. Vai, Corinthians! Aê, Depay, chegou já mandando um vai, Corinthians. Esse holandês não tá fraco, não. Grande Depay, vamos à Neoquímica Arena, vamos à zona leste da cidade de São Paulo. Lá está Pedro Ramiro, que vai trazer o primeiro destaque, a primeira informação do time do Corinthians e já os detalhes do Memphis Depay na Arena Corintiana. Fala aí, Ramiro, boa noite! Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Falamos direto da Neoquímica Arena para este jogo de muita importância pro Corinthians, não só dentro de campo com relação a resultado, para avançar de fase, quem sabe carimbar 9 milhões de reais, porque é importante, mas também porque teremos daqui a pouco, daqui cerca de 40, 50 minutos, a apresentação de Memphis Depay, o novo reforço do Corinthians, o tal do reforço midiático, contratado por um valor aí de cerca de 2 anos, 80 milhões de reais serão gastos, 60 pela patrocinadora Master, 20 pelo Corinthians, para um timão que vai a campo hoje precisando pelo menos vencer por um gol de diferença para levar para as penalidades. Não poderá contar com o Kaká e Mateuzinho, que estão suspensos, além de Félix Torres e José Martínez, que estão nas suas seleções. Rapidamente, Capri, uma provável escalação com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, além de Charles, Ranielli e Rodrigo Garro. O trio de ataque de Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Capri. Peraí, ô Ramiro, mas o Depay, o Memphis Depay vai chegar a que horas aí? Então, essa é a dúvida, né? Porque a gente ainda não sabe se ele vai chegar de helicóptero ao estilo Memphis Depay, contratação midiática, como foi agora há pouco, ele chegou lá no Parque São Jorge de helicóptero, ou se ele vai chegar com a delegação alvinegra. Muito provavelmente vai chegar com o de helicóptero. E aí tem um L ponto aqui e tudo mais, e ele deve chegar por volta, ser apresentado ao torcedor do Corinthians por volta de 8h30 da noite. 8h30 a 8h40 da noite, o Corinthians falou, ó, cheguem mais cedo, porque antes do jogo, meia hora antes do jogo, a gente vai apresentar o Depay. Ele vai dar uma volta no gramado aí da Neoquímica Arena, vai se apresentar para todo o torcedor corintiano. Essa é a programação pro Memphis. Ele quer ser chamado de Memphis, não é? Sim. O Ramiro. Sim. Não quer ser chamado de Depay, ele quer ser chamado de Memphis.
Exatamente, porque Depay remete ao sobrenome do pai dele, que o abandonou e tudo mais. Mas o Memphis, inclusive, vai chegar aqui no período, daqui a pouco, nesse período da noite, mas amanhã de manhã estarei de novo aqui na Neoquímica. Vou dormir aqui, vou puxar um colchão aqui na Neoquímica Arena, porque 11 horas da manhã ele também vai ser apresentado oficialmente aos jornalistas. Oficialmente aos jornalistas, o Memphis Depay será apresentado amanhã, craque. Craque não, Capri, também é craque. O craque, essa hora, está ouvindo a gente lá no rádio. Aliás, um beijo pro Neto. Craque Capri. Neto, eu quero explicar só pra ele que a maratona tem 42.195 metros, porque para passar a maratona nos Jogos Olímpicos de Londres, foi feita uma adequação do percurso. Então, para pudesse passar ali em frente o Palácio de Buckingham, onde estava a rainha na época, então fizeram um ajuste no percurso. E nesse ajuste acabou dando 42.195 metros, tá bom, Netão? Você vai correr comigo uma maratona e nós vamos juntos ainda, São Silvestre e a maratona. Atenção, Ramiro, é verdade que o gramado da Neoquímica Arena não tá legal, Não tá dos melhores, não tá o estilo Neoquímica Arena e tudo mais, porque teve aquele evento na última sexta-feira, a Rádio Bandeirantes acompanhou aqui através do Paulo do Vale e do Bruno Migliozzi, da NFL. A Liga de Futebol Norte-Americana veio para cá, eles mexeram no gramado e há a tinta dos nomes dos times, das duas equipes ainda está marcada no gramado. Então isso talvez, não sei se de alguma forma vai atrapalhar e tudo mais. O Corinthians fez várias manutenções ao longo da semana, fez em vários momentos, tentou de alguma forma retirar a tinta, melhorar o gramado, mas não deu tempo. O clube já havia informado que ia dar tempo para ter a condição suficiente para jogo hoje. Acho que tem condição de jogo, mas não é dos melhores. Tá bom, você já volta aí daqui a pouquinho confirmando oficialmente a escalação do Corinthians. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel, ao lado de Ronaldo Giovanelli, os comentaristas bandeirantes, nesta noite de terça-feira importantíssima. Corinthians precisa vencer, tem que ganhar. Se ganhar por um gol de diferença, pênaltis. Se ganhar por 2 ou mais gols, vai às semifinais da Copa do Brasil. É vitória ou vitória, não tem outra conversa. Só a vitória interessa ao Corinthians. Fala, Alexandre Pretzel. Boa noite, Pretzel. O senhor vai bem? Bem, graças a Deus. Um abraço para você, Capri, para toda a nossa equipe. Utilidade pública neste momento, evitem a Avenida Giovanni Gronchi no sentido centro-bairro. O transporte coletivo que deveria fluir, não flui. Ele está travado no corredor, que deveria ser aberto para ele pela brilhante ideia da CT em colocar 2 semáforos adicionais na Giovanni Gronchi. Então, meu caro, apenas uma utilidade pública neste momento na região do Morumbi. Jogão de bola, hein? Corinthians realmente entusiasmado no ambiente com a presença do Memphis Depay, com a chegada do Carrilho. É claro que os dois agora ficaremos na expectativa das suas estreias, né? Provavelmente, hein, meu caro Capri, contra o Atlético Goianiense no próximo sábado. Claro que não é nenhuma informação, apenas um sentimento, porque terça que vem tem Fortaleza e Corinthians abrindo as quartas da Sul-Americana. Jogo que será em Fortaleza, então será que vai ser lá a estreia dele? Ou será que vai ser contra o Atlético Goianiense, o lanterna do campeonato, num jogo muito forte, no outro sábado, sem ser nesse agora, na Neoquímica Arena? O certo é que a diretoria agiu rápido, contratou o Memphis Depay. Eu sempre fico naquela, né? Quero ver para crer, mas indiscutivelmente é um jogador que ainda está no auge, não é um cara que veio para encerrar a carreira aqui no Brasil, não. Ele veio para jogar, para competir e, claro, para tentar ganhar títulos. Então foi uma boa contratação, espero que ele tenha sucesso, ainda que ele custe muito caro. Com o jogo de hoje, Corinthians Juventude, jogo forte. Essa vitória que você falou, Corinthians tem que ganhar. Acho que não vai ser fácil, porque o Juventude joga pelo empate. O Jair Ventura é um cara que deu seguimento ao trabalho do Roger Machado e o Juventude vai fazendo agora um bom trabalho nesse tipo de situação. Então vai ser um jogo tenso, eu imagino. Óbvio que o Corinthians tem condição de virar e fazer 2-0, mas a gente não pode desprezar um bom trabalho feito pelo Juventude no momento, se garantindo também na Série A do Brasileiro. Capri. Muito bom, Pretzel, muito bom. Então já volto com você. Aliás, ô Ramiro, estão falando aí numa previsão de estreia do Memphis no Corinthians. Vai ser a semana que vem, vai ser no fim de semana, no outro fim de semana contra o Atlético Goianiense. Quando é que ele vai estrear, hein? Até conversando com algumas pessoas do Corinthians hoje, elas próprias disseram, ele tem treinado, o último jogo que ele fez, é verdade, faz 2 meses, foi em julho pela Eurocopa e tudo mais, mas não dá para prever ainda, porque ele vai passar amanhã
por uma nova avaliação física, novas avaliações físicas, para entender como está a condição dele. Mas o detalhe é, o Pretzel falou sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, que acontece daqui 2 semanas, acho que é dia 29 de setembro, e aí pode ser esse jogo, tem a partida agora contra o Botafogo, depois na próxima semana contra o Fortaleza, Copa Sul-Americana, e no próximo sábado, sem ser esse, o outro sábado contra a equipe do Atlético Goianiense aqui na Neoquímica Arena. Dia 21 na realidade. 21 de setembro, 4 da tarde, o sábado. Isso. Mas tem que estrear rápido também, né? Porque não adianta chegar e demorar para estrear, porque o Corinthians está precisando... né? Urgente do rapaz para salvar o time no Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver aí quando é que estreia Memphis Depay. Um abração pro Joel da Atena. O Joel tá dizendo aqui o seguinte, ô Pretzel, que o Memphis Depay tá com um jeitão de Rames Rodrigues. E eu não sei não, viu? Eu não sei não, viu, Joelzito? Ver, né? Eu quero receitar o Joel e a todos que não torcem para o Corinthians, viu? Que passem nas farmácias paulistanas e comprem protetores para os cotovelos, que na realidade é o que está acontecendo. Os rivais estão com grandes dores de cotovelos, porque não acreditavam que chegaria um jogador desse nível, e ele chegou. Então é o seguinte, galera, certo? É aguardar e secar, porque ainda teremos um São Paulo e Corinthians com o mando de São Paulo, e teremos um Corinthians e Palmeiras com o mando do Corinthians, e provavelmente com o Depay e o Carrilho. O Carrilho, é claro, é um jogador inferior ao Depay, mas com os dois em campo nesses 2 clássicos. Então, sem ironias, viu? Mas que tá sendo muito engraçado ver os rivais minimizando a contratação. Quero ver pagar. Não joga mais. Não fez uma boa Euro. Foi um fiasco no Atlético de Madrid. Vai ser o novo Rames. Não vai funcionar, entendeu? Então apenas só para tirar essa onda, a dor de cotovelo tá grande, viu? É assim, né, Pretz? É o seguinte, ó, os antes, como eles chamam, né, os antes, querem, claro, ver a desgraça alheia, quer ver o Corinthians na Série B. E o rapaz foi contratado exatamente para tentar tirar essa empolgação dos antes com o Corinthians na Série B. Vamos ver, porque, olha, o Corinthians, esses 2 jogadores aí, o Carrillo e o Memphis Depay, mudam o patamar do Corinthians na competição. Corinthians que começou a temporada com um time fraco, ruim e pequeno, elenco pequeno, sem jogadores, hoje já tem um time que dá pra chamar de seu torcedor, não é? Já dá pra chamar esse Corinthians aí, já virou um bom time, já é um time de boa qualidade. Então, já dá pra começar a sonhar eventualmente em tirar o pé da lama no Campeonato Brasileiro, porque é isso. Nas Copas, o Corinthians tá lá e tá brigando. Fala aí, Pretzel. Um abraço ao Denis Gavazzi, que conversou comigo sobre futebol, sobre a seleção aqui na chegada, e ao Sidney Fraioli, grande figura, grande amigo nosso e ouvinte diário da Bandeirantes. Agora, no estúdio, eu e tu, com o Denis e com o Joel da Atena, eu acho que os dois não suportariam 8 minutos de debates cada um, viu? Apenas fazendo essa menção. Eu acho que o senhor foi otimista. Eu diria aí uns 3 minutos e 42 segundos, mais ou menos. Acho que não daria nem um round, mas tudo bem. O Joel, eu costumo vê-lo aqui nas redações, mas ele não chega perto do estúdio na hora do Esporte Debate, né? É algo que me intriga, viu? É algo que me intriga. Ele termina o Brasil Urgente às 7h20 da noite e ele sai de fininho. Ele sai pelo corredor ali, de fininho. Ele nem para. Ele vai direto, ele não entra no nosso estúdio. Eu quero ver o dia que ele vai sair do estúdio do Brasil Urgente, vai subir as escadas e falar, vim aqui debater com você. Tá dizendo, jamais passaria aí, ele tá dizendo. Venha, Joelzinho, venha debater com a gente. Agora, por exemplo, sobre pescaria. Aí acho que ele aguenta uns 5 minutos e 32 segundos. Opa, aí sim, hein? Nessa hora eu só como peixe, viu? Porque nem colocar isca eu consigo. Grande Joel da Atena, grande Joelzito, valeu, muito obrigado pela audiência. Atenção, vamos a Belo Horizonte, a gente sai de São Paulo, vamos a Minas Gerais, a capital dos mineiros. 7h45, marcou o quinto sinal porque o microfone Bandeirantes está em todos os cantos, está em todos os lugares.
tem jogo importante, tem decisão. Lá está o microfone Bandeirantes. E amanhã tem São Paulo e Galo. Amanhã é a vez de Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogaço da Copa do Brasil que também vai definir mais um semifinalista. Lá está o microfone Bandeirantes, já está na capital dos mineiros. Lá está Paulo do Vale, que tem o destaque aqui no Concentração do jogo. O Tricolor já chegou aí, PDV, boa noite. Fala, Capri, boa noite. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Estamos por aqui, ó, até com imagem aí, se o pessoal quiser. Estamos com imagem aqui pelas ruas de Belo Horizonte. São Paulo chegou há cerca de 2 horas por aqui, né, tranquilo e com novidades, né, entre os relacionados, porque o Lucas e o Bobadilla, que ontem se enfrentaram nas eliminatórias, né, o Brasil perdeu para o Paraguai, o Bobadilla foi titular da seleção paraguaia, depois de ter tido ali um desconforto muscular no primeiro jogo, foi titular, e o Lucas entrou aí depois dos 30 minutos da segunda etapa. Devem, quem sabe, pintar no time titular do São Paulo. O Lucas, principalmente, né? Não treinaram, não participaram de nenhuma das últimas atividades, mas são 2 jogadores importantes, estão com a delegação aqui. São Paulo chegou, alguns torcedores recepcionaram ali o time, o Zubeldia foi cumprimentar esses torcedores, tirou foto, assinou camisa, o Luciano, o Calério, o próprio Lucas, as principais lideranças mostrando aí, demonstrando um carinho com relação ao torcedor que recepcionou muito bem o São Paulo por aqui. Missão difícil, São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi 1-0, vai precisar reverter essa situação naquele gramado complicado da Arena MRV, jogo confirmado por lá, 9h45. Só mais uma informação, o Igor Vinícius voltou a ser relacionado e está com a delegação do São Paulo aqui em BH, Capriotti. Calor e atmosfera esfumaçada aí também em Belo Horizonte, não é, PDV? Aliás, Capri, um detalhe, a chegada nossa aqui, o avião passando aqui, chegando em Belo Horizonte, cara, impressionante também, alguns focos de fogo, queimada, impressionante, de fato, assim, me chamou muita atenção a nossa chegada aqui em BH. De fato, calor, né, um clima agradável, poderia estar mais agradável não fosse essa sensação ruim, né, que a gente tem sentido aí por todo o Brasil, em São Paulo também, e aqui em Belo Horizonte não é diferente não, tempo seco, viu, Capri? Boa, PDV, você volta logo mais aí no intervalo do jogo, no apito final, para trazer mais informações de Atlético e São Paulo, esse jogaço que a Bandeirantes transmite amanhã com o Ulisses Costa, com o Mauro Betting, com o João Pedro Sgarbi, com o Paulo do Vale, com todo o nosso timaço escalado para o jogo de amanhã. Até já, PDV, valeu! Valeu, Capri, um abraço. Atenção, são 7 horas e 48 minutos, 12 minutos para as 8 no Concentração. Mais um destaque do Corinthians, eu quero mais uma informação do Timão, porque hoje é Corinthians, hoje eu quero o Corinthians Vai, com mais Corinthians! informações. Como é que é, Memphis? Fala aí, Memphis! Vai, Corinthians! Eu não ouvi, Memphis, como é que é? Vai, Corinthians! Ah, tá com sotaque bom, hein, Memphis? Caprichou aí no português, hein? Muito bom. Já, Memphis Depay na Neoquímica Arena. Ele chega daqui a pouquinho aí, não é, Ramiro? Ah, chegou. Atenção. Ah? Memphis já está da Neoquímica Arena. Chegou aqui agora há pouco, chegou sozinho, não com a delegação alvinegra não, tá? E o detalhe é que o Corinthians chegou também agora há pouco. O Memphis veio acompanhado aí dos diretores, cumprimentou o CEO, Fred Luz, que também está por aqui. Hoje e amanhã, né? Todos os diretores estarão aqui na Neoquímica Arena participando de coletiva, abraçado com o Memphis, aparecendo imagem, dizendo é meu, é nosso, não sei o quê. Então eles estarão aqui acompanhados do atacante holandês contratado pelo Timão. Uma informação importante, a gente cobrava aqui a tal da Semana da Transparência, enfim. O Corinthians marcou para sexta-feira o Dia da Transparência para tentar, de alguma forma, expor os relatórios que foram feitos pela Ernst Young, a empresa responsável para fazer uma análise de tudo que acontece nas contas do clube e orientações para que a diretoria do Corinthians consiga de alguma forma sanar essas dívidas. Então, na sexta-feira, 1h da tarde, a diretoria do Corinthians vai apresentar, através ali dos relatórios da Ernst Young, o tal do Dia da Transparência, Capri.
Muito bem, já volto com você aí, Ramiro. Faltam 10 minutos para as 8 horas da noite no Concentração da Bandeirantes. A bola rola às 9 na Neoquímica Arena. Corinthians e Juventude, vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Neoquímica fervendo, com Memphis Depay presente, toda aquela atmosfera empurrando o Timão rumo à semifinal. Será que dá? Será que o Corinthians vence? Será que o Corinthians passa nos pênaltis? Será que o Timão despacha o Juventude nos 90 minutos? Essa história o Ulisses Costa vai contar daqui a pouquinho pra gente. Já já eu volto com o Alexandre Pretzel, porque agora eu falei aqui com o Paulo do Vale sobre esse clima seco que nós estamos vivendo em boa parte do Brasil. São queimadas, é a poluição, é a falta de chuva, é essa combinação terrível que deixa a atmosfera e o ar que nós respiramos numa situação muito difícil. Tá difícil respirar, não tá fácil sair à rua. Isso mexe com todo o nosso organismo. Nosso corpo fica completamente alterado numa situação como essa. Nosso sistema imunológico, então, dá um tilt, não é? Dá um revertério. Mas nós temos a solução para você. Meu amigo, eu falo sempre aqui, não é um medicamento, mas é um suplemento alimentar para deixar você ainda melhor, com mais saúde, garantindo a sua qualidade de vida. E o Daniel tá aqui comigo para falar do melhor Ora Pronobis do Brasil, o Ora Pronobis da Lírios, que vai ajudar a nossa audiência nesse tempo seco aqui de São Paulo e de todo o Brasil. Fala, Daniel, boa noite. A garganta pedindo socorro, Capriotti. É complicado. Às vezes junta esse tempo maluco, poluído, cheio de fumaça, e ainda a alimentação da gente, que não é aquela coisa que deveria. A imunidade fica baixa. Toda hora gripado, garganta infeccionado, tem que tomar antibiótico e remédio. Outra hora tá tossindo, outra hora tá com febre. Faz uma experiência de você turbinar a sua imunidade com esse suplemento. Ora Pronobis 5.0. É muita concentração de vitaminas e minerais. É lógico que vai dar certo. E você toma uma dose só por dia. Não é aquele negócio que você tem que tomar de manhã, meio-dia, de tarde. Não, nada disso. É uma vez só ao dia e vai turbinar a sua imunidade para você não ficar doente. Agora, o legal é que esse suplemento, ele também ajuda nos casos de dores, Capriotti. Como? Mas como acontece isso, Daniel? Com casos de que tipo de dor, por exemplo? Por exemplo, artrite, artrose, tendinite, que é a inflamação dos tendões. Às vezes você tem o tendão inflamado, não consegue abrir e fechar os dedos das mãos. Vai fazer uma caminhada, ai, o meu joelho tá doendo, dores nas costas. Cãibras, nossa, pior coisa. Às vezes a pessoa acorda de madrugada com cãibras. Olha só, a Lírios desenvolveu um suplemento concentrado no Ora Pronobis, mas adicionou magnésio, adicionou cúrcuma. São componentes poderosos para mandar embora suas dores, para você sair desse ciclo vicioso de medicamento toda hora, tomando remédio, uma hora um analgésico, outra hora um anti-inflamatório. Faz a experiência de você fazer esse tratamento natural com o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Esse é bom demais e não tem contraindicações. Para diabéticos pode usar, hipertenso, quem tem problema de colesterol alto, quem não consegue dormir direito porque é muito ansioso, muito ansiosa, faz uma experiência de usar esse suplemento. O magnésio diminui a ansiedade para você ter um sono profundo, restaurador. É disso que eu tô falando, Capriotti. É isso aí. E tem o selo da Anvisa, a garantia de que você está levando um produto de qualidade para casa, que não é um medicamento, é um suplemento. E eu quero oferta, Daniel. Eu quero aquela oferta. Arrasa Quarteirão, que hoje é o seguinte, ó. Hoje a gente tá naquela noite assim especial, é uma noite de decisão. Sim. Nossa audiência tá na expectativa de um grande jogo e na expectativa também de um grande desconto do Ora Pronobis, o melhor do Brasil, que é o da Lírios. Então, manda aquela promoção, Arrasa Quarteirão. Vai, Daniel. Liga, não perde tempo. Pega o telefone e liga agora. 0800 787 3030. Ligação gratuita. Ah, mas eu vou ligar depois. Não, é agora, meu amigo. Estamos ao vivo agora. Promoção bombástica para quem ligar agora. 0800
787-3030. Fala, tô ouvindo aqui o Capriotti que caprichou na promoção. Fala que foi ele que mandou. 75% de desconto. Olha esse desconto, Capriotti. Nunca fiz isso aí. 75% de desconto para quem ligar agora. Frete grátis. Facilidade no pagamento. Mas dá para parcelar, parcelinha pequenininha assim, Dá. Eu vou negociar para você começar a usar logo. Não só você que está me ouvindo, a sua família. Cuidar da saúde da sua família. Então, vou repetir. 75% de desconto, frete grátis, parcela e eu vou mandar 2. Não é um. São 2 presentes que eu vou mandar para você. O relógio smartwatch digital. Monitora o seu... Como que vai funcionar esse relógio? Quantos passos você deu no dia? Quantas calorias queimou? É muito legal. Batimentos cardíacos. Esse relógio é presente. Vou mandar para você. O que mais? Vou mandar um massageador profissional. Aquele assim, no formato de pistola, que tem uma bola na ponta, assim, para relaxar a musculatura. Massageia as pernas, os pés, as costas. Isso aqui é presente. Mas tem que ligar, tem que ter atitude e ligar. 0800 787 3030. É agora, hein? 75% de desconto, frete grátis, o melhor Hora Pronobis do Brasil e presentes, smartwatch e massageador profissional. Agora, 0800 787 3030, pode falar lá que nós estamos no ar aqui na Rádio Bandeirantes e que você quer o desconto e os presentes do Hora Pronobis. Daniel, grande abraço, até a próxima, valeu, Daniel. Abraço pra você, um ótimo trabalho para todos os ouvintes da Band. E eu já volto aqui com o Concentração, mas antes de ir pro intervalo, para dar aquela animada, aquela esquentada. Ô Memphis, fala pra mim aí, Memphis, como é que é mesmo, Memphis? Vai, Corinthians! Não entendi, Memphis, tá ruim meu som aqui, como é que é? Vai, Corinthians! Aí, Memphis, vai Corinthians, já, ele vai estar na Neoquímica Arena, no microfone Bandeirantes registra. E eu quero gol de Ulisses Costa, eu quero gol, aquele gol que pode ter sido o gol da classificação do Corinthians. O Corinthians estava perdendo por 2-0 lá em Caxias e no finalzinho diminuiu com esse gol aqui. Vai Corinthians, vai Ulisses Costa! Vai Corinthians! Ulisses Costa! Se posiciona para a cobrança de escanteio novamente para o time do Corinthians bater. Corinthians tenta diminuir, tenta fazer um gol para pôr pressão do Juventude aqui. Escanteio cobrado, levantamento no banco do gol, toque de cabeça! Gustavo Henrique! Gol! Gustavo Henrique, ele subiu mais que a zaga do Juventude, deu um toque na cobrança de escanteio no Garro, a bola vai dar na bochecha, ela dá na bochecha direita da rede, morre no fundo do gol. Gustavo Henrique, a 47 minutos de bola rolando de jogo no segundo tempo. Gustavo Henrique, agora Corinthians 1, Juventude 2, Juventude 1 pro Corinthians, para dar um respiro pro timão do jogo da Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI.
Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô, vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Nas quartas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo terá que quebrar um tabu. Nunca venceu a equipe do Peñarol na principal competição do continente. Em 4 jogos, foram 3 vitórias da equipe uruguaia e um empate. Jogando no Rio de Janeiro, o Peñarol tem 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. No Uruguai, o Peñarol venceu um e empatou outro jogo. Concentração na Rádio Bandeirantes. São 8h04, 8h04, em 56 minutos, rola a bola na Neoquímica Arena para Corinthians e Juventude. Vai Corinthians, o timão em busca de um lugar nas semifinais da Copa do Brasil. E o Memphis Depay, hein, que chegou hoje, causou um alvoroço, foi recebido pela torcida. A torcida entregou a cartilha para ele, viu, Pretzel? Tá com a cartilha em mãos já o Memphis. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, não é? Foi recebido lá pelos torcedores. Então eu tenho a impressão que ele não entendeu muito bem
ou não sei se entregaram uma cartilha em inglês para ele. Mas tem lá todos os trâmites que ele pode e o que ele não pode fazer com a camisa do Corinthians. Já tá com a cartilha da torcida na mão, viu, Pretzel? Ele tem que jogar bola, né, Capri? Se ele jogar bola, aí o custo é porque o custo é alto. E a primeira coisa que se menciona sobre esses jogadores, a gente está com jogadores aí com custos altíssimos, né? Chegaram, por exemplo, nessa janela, Alexandro do Flamengo, Michael, o Plata equatoriano, só do Flamengo, né? Jogadores caríssimos. Aí chegou o Memphis Depay, que é um jogador caro. Você já tem outros nomes, por exemplo, no Palmeiras. Alex Telles chegou no Botafogo, caro, mesmo sendo um lateral. Você tem outros nomes do Palmeiras que renovaram contratos, mas foram para salários altíssimos. Você tem no Inter Borré e Ener Valencia com salários altíssimos. Quer dizer, o futebol brasileiro ele tá entrando numa assim, né, de uma gastança total. Alguns em condições, outros fazendo contas, mas tudo vai se basear na entrega dele. Se ele resolver, se ele ajudar o Corinthians a sair da zona de rebaixamento, se ele conseguir um título, eu acho difícil. Esse é um sentimento que eu tenho. Acho que o Corinthians não ganha a Copa do Brasil nem a Sul-Americana, mas eu não sou dono da verdade. Pode jogar e pode ganhar, é um mata-mata. Imagina se ele chega e nesses jogos da Sul-Americana, a Copa do Brasil ele não está inscrito, e o Corinthians é campeão, né? Porque se ele não estrear contra o Fortaleza, ele vai jogar, consequentemente, a volta contra o Fortaleza. Passando do Fortaleza, tu vai pegar Racing ou Atlético Paranaense. E aí são mais 2 jogos de semifinal e mais um jogo de decisão. Então o Corinthians está, assim como os outros, a 5 jogos de um título sul-americano. Então imagina só, se ele entra e leva o Corinthians ao título, ajuda a levar o Corinthians ao título. Então vai depender muito do início dele, a expectativa é gigantesca, eu acho que a expectativa é correta, porque ele realmente é um jogador muito bom, Capri. Sobe o hino do Corinthians, Michel Lopes! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Corinthians definido, Corinthians escalado para tentar a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Alô, Pedro Ramiro, como é que joga o timão? Vai, Ramiro! Vamos lá, Capri, para trazer essa escalação do Corinthians. Preparado, definido, já na pedra para a partida de hoje. Com Hugo Souza no gol, que veste a 1. No sistema defensivo são aqueles... Estamos no esquema 4-3-3. Falando do esquema 4-3-3, é isso que falamos agora na Rádio Bandeirantes. Com o Fagner do lado direito, capitão do time, vestindo a 23. No sistema de defesa, 5 André Ramalho, Gustavo Henrique 13 e Matheus Bidu 21. Meio de campo de 14, Ranielli, 8, Charles e 10, Rodrigo Garro. O trio de ataque, 43, Thales Magno, Romero tem a 11 e Yuri Alberto veste a 9. Corinthians escalado e definido para a partida de hoje, Capri. Repeteco do timão, vai, Ramiro! Corinthians com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, Charles, Rodrigo Garro e Thales Magno, Romero e Yuri Alberto, Capri. Muito bem, Corinthians definido, escalado pelo Ramon Dias. Esse é o timão que vai tentar a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Vamos mudar o hino, Michel? Bota o hino do Juventude aí, porque precisamos escalar o time gaúcho. O Juventude que joga pelo empate, tentando ir à semifinal e quem sabe, não é? Sonhando com mais um título da Copa do Brasil. Quem sabe aí o Juventude. Atenção, Pedro Ramiro. Como é que joga o Ju para encarar o timão na Neoquímica Arena? O time do Rio Grande do Sul, que tem sede no Alfredo Jaconi. Estamos falando também de um 4-3-3. Com Gabriel no gol, que veste a 1, é o capitão do time. No setor de defesa, 2, João Lucas, Danilo Bosa tem a 4, Zé Marcos 13 e Alan Ruschel 28. O meio de campo de Ronaldo 96, Jadson 16, Oyama tem a 5. O trio de ataque de Lucas Barbosa 21, Eric tem a 7 e Carilho veste a 79, Capri. Repeteco do Juventude. Vai, Ramiro. Juventude com Gabriel, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos, o capitão Alan Ruschel, além de Ronaldo, Jadson, Oyama, Lucas Barbosa, Eric e Carilho.
Tá aí o Pedro Ramiro com as duas escalações, ele já tinha adiantado, não é, Pretzel? Então não tem nenhuma novidade, esse é o Corinthians que vai tentar a vitória sobre o Juventude. Tá bom assim, Pretzel? Eu acho que é um time compatível com a necessidade do Corinthians em fazer 2 gols, né? E outra, o Martínez, que é o venezuelano, estava na seleção ontem, é óbvio que ele não vai jogar hoje por causa da data FIFA, e é uma data FIFA mandrake, vamos deixar claro, porque... por exemplo, o Inter está em campo agora contra o Fortaleza e está sem 3 jogadores convocáveis. O Corinthians não terá o Martínez e nem o Félix Torres, né? Por quê? Porque o jogo é hoje. Ah, mas não tem data. Não sei se não tem data. A rodada toda não poderia ser amanhã? Então assim, eu fiquei meio, né? Achei estranho isso aí. O pior é que os clubes brasileiros aceitam essa data FIFA meio... É uma meia data FIFA, dá para dizer assim, porque ela prejudica de qualquer maneira. Então... acho que o Martínez é titular absoluto hoje no lugar do Ranieri, mas joga Ranieri, que é da posição. O Charles, que não é um grande armador, mas vai deixar o Garro solto. E lá na frente, 3 homens para tentar fazer um gol de cara e pressionar o Juventude desde o início. Uma escalação compatível com a necessidade do Corinthians. Gostei da escalação do Ramon Dias. Parada rapidíssima, já volto aqui com o Concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Não saiam daí, hein? Aliás, venham aqui para nossa live do YouTube. Nossa live já está bombando, já estamos com muitos ouvintes aqui, telespectadores e internautas no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Venham mesmo, a gente já volta, parada rapidíssima. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Boleirada, papo reto, o Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané, não dá pra segurar. Chega na gastação aí, entra na torcida aí. Sporting Bet, faz o Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata.
paz no trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Packers Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vêm aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Aproveite. É isso, são 8 horas e 18 minutos, daqui a pouquinho tem ele. Quem é que chega já já para comandar a jornada esportiva aqui na Bandeirantes, hein, Michel Lopes? Ulisses Costa! É ele mesmo, já já tem o Ulisses Costa e já já tem o Memphis desfilando pela Neoquímica Arena, saudando o torcedor corintiano, ou será o contrário? Ou será que o torcedor corintiano vai saudar Memphis Depay, dando as boas-vindas para a nova estrela corintiana? Já tá aí o Memphis Depay? Já pousou o helicóptero aí, ô Ramiro? Já chegou, Capri, mas ainda não foi apresentado. Aliás, o Corinthians iniciou agora seu trabalho de aquecimento através dos goleiros, depois dos jogadores de linha. Então já tá rolando o aquecimento do Corinthians. Quem vai apitar o jogo aí, hein? Isso é importante, hein, Pretzel? Quem apita aí, Ramiro? Carioca Wagner do Nascimento Magalhães. E aí, Pretzel, me conta sobre o Wagner do Nascimento Magalhães. Ele só tá sendo escalado hoje porque o ar de São Paulo não tá num bom momento, viu? Só por isso. Então foi o árbitro correto. Por quê? Contém ironia esse comentário. Claro, porque ele é fraco, né? Mas vamos lá. Tem escudo da FIFA e tal. Você acha que esse pode ser um problema pro jogo? Claro, evidente que sim. E é localista, viu? É localista, hein? Bom, tomara que na jornada a arbitragem passe batido, né? Não tem sido fácil, mas tomara que na jornada a arbitragem passe batido. Eu também torço por isso, né? Mas demais, muito mesmo.
Ô, Ramiro, qual que é a temperatura nesse momento aí na Neoquímica Arena, hein? Sabe me dizer quanto é que tá de temperatura? Porque tá um calor barbaridade. Tá parecendo verão. Aliás, tá pior que verão, né? Porque no verão ainda chove e aí dá uma refrescada à noite. Aqui na zona oeste de São Paulo, nós estamos com 28, sensação térmica de 29. Aí não deve estar muito diferente. Mas que calor é esse? Pleno mês de setembro. Quanto é que tá aí, Ramiro? 27 graus. 27 graus. O negócio tá louco aqui. Tá, o negócio tá pegando demais, gente do céu. Eu não sei onde é que nós vamos parar com essa coisa, mas tá muito, muito ruim. Só no fim de semana, viu, Preto, isso aqui vai mudar o negócio. Dizem que vai chover um pouquinho no domingo. Chove segunda e domingo, né? É o que estão dizendo, tomara. Bom, chovendo já dá uma limpeza no ar, pelo menos. É a ideia, né? Você viu lá no Rio Grande do Sul que teve a chuva negra? Sim. Porque a atmosfera estava tão carregada. Porque essa névoa de fumaça das queimadas, da poluição, ela está no Brasil inteiro. Ela está praticamente em todo o território nacional. E a hora que cai uma chuva, limpa a atmosfera, só que a chuva vem suja. A chuva vem com aquela coisa escurecida que está na atmosfera. Que é o que eu imagino que vai acontecer aqui no domingo, na segunda, quando chover aqui em São Paulo, né? A gente vai chegar num ponto que tem que fazer prevenção contra enchentes e contra a seca também. A gente não fez prevenção contra a seca, teremos que fazer. Para evitar esse tipo de coisa aí também, ou as queimadas e tal. Aí você imagina, né? Tudo, né? A gente lutando aqui para preservar o meio ambiente, para plantar árvore, para evitar desmatamento, queimada, poluição dos rios. Sabe que aqui perto de casa, aqui na Vila São Francisco, aqui na divisa de Osasco com São Paulo, tem o chamado campo de golfe, o São Francisco Golf Clube, que é uma área verde maravilhosa, tem ali uma vegetação importantíssima, você tem a fauna, a flora, ali, não é? Estão intocáveis, preservadas, ali até um local onde a família Matarazzo tinha propriedades antigamente, era uma fazenda, era uma região que é uma fazenda, depois foi loteado e o campo de golfe acabou sendo um pedaço dessa fazenda. Osasco é uma cidade que não tem verde, é uma das cidades mais áridas do Brasil, uma cidade que tem uma quantidade muito pequena de verde. O pouco que tem, eles não querem preservar. Eles estão lutando lá para construir prédio, edifício, levantar torres residenciais. Gente, será que nada vai sensibilizar o ser humano? Será que nada vai nos sensibilizar? Será que a gente não está vendo o tamanho do desastre que a gente está encarando e enfrentando no mundo, no planeta? Será que a gente não vai conseguir preservar um pouquinho? Plantar árvore, cuidar dos rios, não jogar sujeira na rua? Será que não atear fogo de maneira criminosa, como a gente tem visto aí? Onde é que nós vamos parar? Onde é que a humanidade vai parar? Onde é que o planeta vai parar desse jeito? Assim fica difícil, né? Fica muito complicado. Mas vamos lá, vamos ver. Tomara que a gente consiga preservar e tomara que a gente consiga manter o verde intacto numa cidade tão árida como é a cidade de Osasco. Mas e a legislação? E a legislação? E a Secretaria do Meio Ambiente? Ué. Pois é, deveriam ser os primeiros a se plantar lá na porta, né, para evitar a derrubada das árvores, né? Mas aí, felizmente, você tem ali a sociedade civil organizada que toma a frente disso para tentar impedir a coisa, não é? Tá caminhando aí, enfim, tá com DEFAT, justiça, para tentar pelo menos encontrar uma solução equilibrada para a coisa, né? Porque não é admissível que você hoje desmate, que você derrube verde para levantar torre comercial dessa maneira, desse jeito, não é? É preciso um equilíbrio, senão nós não vamos sobreviver. Daqui 50 anos, os nossos netos vão estar vivendo num planeta completamente cheio de problemas, como a gente já tem agora, né? Imagina daqui 50 anos se a gente não tomar jeito. Valeu, Pretzel, já volto com você aí 8h24, deixa eu só falar aqui de Estrela Bet, atenção, hein? Estrela Bet, meu amigo, você já sabe, na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Concentração volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. E muito mais. Euro 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Cuidando de gente. Concentração na Rádio Bandeirantes. De volta com Concentração para dar aquele boa noite e desejar um grande jogo a todos vocês, porque ele vem aí. E vai ser um show de transmissão nessa atmosfera incrível da Neoquímica Arena no jogo do Corinthians contra o Juventude. Você já vai ouvindo ao fundo aí todo esse clima, todo esse ambiente. Quem chamou? Informação importante do Bruno Puzov aqui, hein? Exatamente, temos bola rolando agora pelo Brasileirão Série A. No Beira-Rio, Internacional e Fortaleza estão empatando por 1-1.
Maravilha, é isso aí. Valeu, Puzóvio. Você fica de olho no jogo, vai informando ao longo da partida, porque vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes, vem aí um show de transmissão. Vai, Corinthians, que o torcedor corintiano te empurra rumo à vitória e quem sabe a classificação, a semifinal da Copa do Brasil. Ele está chegando para soltar a voz e emocionar o Brasil e o mundo. Agora é com você, Ulisses Costa. Vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes, eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo. E hoje, ó, no apito final, vai ter muito apito final para falar do jogo do Corinthians contra o Juventude. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva Sorte. Ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br. Tigre. Deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço para você, torcedor ouvinte do Brasil. Futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar da Neoquímica Arena, Copa do Brasil, quartas de final, vale vaga para semifinal. De um lado tem Corinthians, do outro tem Juventude. No primeiro jogo, Juventude venceu em Caxias do Sul por 2-0. E se não fosse o gol do Gustavo Henrique pro Corinthians,
fazer 2-1. A coisa ia ser feia, meu amigo, mas eu vou dizer pra você, a bola vai rolar já pra você. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians, você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro. O Timão precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. 2 gols de diferença para conseguir a sua classificação. Corinthians em campo, que passa por um momento, mesmo chegando ao fim da temporada, mais da metade da temporada, num momento de transformação em seu elenco. Coisas que a fiel torcida corintiana merecia há muito tempo, essa torcida que sofre tanto, mas jamais abandona o seu time. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians vão jogar. O Juventude joga pelo empate, ou obviamente pela vitória. O destaque do Timão na Bandeirantes, cheio de novidade, parece vida nova no Corinthians, diz aí, alô, alô, ô Pedro Ramiro, boa noite. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite pra você, ótima noite ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians, que além do fôlego que já vinha diante da vitória da equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, consegue também mais superação e, como você disse, transformação depois da contratação de Memphis Depay. Não só ele, mas também Carilho, que daqui a pouco falaremos mais, mas já também foi apresentado na partida de hoje para a torcida alvinegra. Timão que não poderá contar com o Kaká e também o Mateuzinho, que estão suspensos para a partida de hoje, e também não poderá ter como opção no banco de reservas ou como titulares Félix Torres e José Martínez, que são desfalques porque estão nas seleções das suas seleções nacionais. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Juventude, tem Corinthians. O microfone da Bandeirantes vem para destacar o time de Caxias do Sul. E aí, Ramiro? Time do Juventude que vive um pouco mais confortável com relação ao Campeonato Brasileiro e por isso quer manter essa postura diante da Copa do Brasil e escrever a sua melhor campanha na competição desde o título de 1999, quando conquistou a Copa do Brasil. Esse já é o desempenho atual, que tem o melhor recorde desde 1999. Hoje, sob o comando do técnico Jair Ventura. Jair Ventura, que tem alguns desfalques, é verdade, não poderá contar, por exemplo, com Rodrigo San, Kaique, Danilo Peixoto e Gabriel Tagliari, que estão lesionados. O futebol da Bandeirantes traz para você Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians, torcedor brasileiro, mais um destaque do Timão na Bandeirantes, diz aí, Ramiro. Para falar desse Corinthians que busca avançar de fase não só pela importância, justamente da disputa, mas também pelo dinheiro. Se avançar, vai carimbar 9 milhões de reais, o que contribui muito para um clube que quer também, de certa forma, pagar essas contratações. Memphis Depay. É verdade que isso talvez não vá doer tanto no bolso alvinegro, porque apesar dos 80 milhões que o Corinthians vai ter de pagar ao longo de 2 anos ao atacante, 60 serão disponibilizados pela Esportes da Sorte, a patrocinadora Master, e 20 pelo próprio Corinthians. Portanto, uma contratação que daqui a pouco será apresentada na Neoquímica Arena, Ulisses. O futebol da Bandeirantes destaca mais uma do Juventude, Ramiro. O Juventude sob o comando do técnico Jair Ventura, que tem 41% de aproveitamento. São 13 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Inclusive, nessa temporada, está na 11ª posição, aliás, 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. E tem algumas mudanças para a partida de hoje. Inclusive, uma delas está no banco de reservas. Mandaca, ex-jogador do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians. A bola vai rolar já para você. Você se liga no microfone, ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. E eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Roberto Riverino Matias ligado no microfone Bandeirantes, Luiz Marcelo dos Santos. Everton Mahler tá ligado com Gilmar Lee, Rodrigo Sarti, obrigado o torcedor brasileiro Gilmar Costa curtindo o som da Bandeirantes, Maria Inês Teixeira. Bom futebol de maior tradição do rádio brasileiro. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians, torcedor do Brasil. Mais um destaque mais do time do Juventude, diz aí, Ramiro. Esse time do Juventude, que é verdade, tem enfrentado algumas dificuldades com relação a lesionados, mas para a partida de hoje o técnico Jair Ventura também fica de olho no retrospecto que tem desde que voltou à elite no Campeonato Brasileiro, porque os números são positivos e pode usar dessa
positividade toda com relação à Copa do Brasil. Desde 2021, inclusive, foram 7 jogos contra o Corinthians. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Para chegar até aqui, o Juventude eliminou no meio do caminho o Iguatu, Paysandu, Internacional e também o Fluminense. Ulisses. Ricardinho Martins está ligado no microfone Bandeirantes, com o Gob, com Duda, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. O microfone da Bandeirantes em campo para você, para trazer Corinthians e Juventude mais do timão. A fiel torcida corintiana chegando aos céus com as contratações, hein, Ramiro? É verdade. Que você antecipou e deu de primeira no donos da bola, hein, Ramiro? É isso, meu caro Ulisses Costa, monstro sagrado, falando sobre essa situação também do Juventude, inclusive do Corinthians, aliás, que para chegar até aqui teve que ultrapassar e eliminar o Cianorte, São Bernardo, o América de Natal e também o Grêmio no meio do caminho. Foram partidas bastante disputadas, é verdade. Até, por exemplo, contra a equipe do Grêmio, o Corinthians passou nas penalidades. E se quiser, pode contar com o goleiro Hugo Souza, que a partir do dia 1º de outubro vai assinar em definitivo com o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. O destaque da Bandeirantes dos comentaristas Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, ídolo da fiel torcida corintiana, Alexandre Prete. Um abraço para vocês, boa noite. Boa noite, Ulisses, boa noite, Ronaldo, a toda a nossa equipe técnica, bom jogo de futebol. Juventude vem no esquema mais fechado. O Nenê fica no banco de reservas, então é um time com 3 volantes e liberando mais o Lucas Barbosa e o Eric Farias, 2 jogadores, Lucas Barbosa de mais força, o Eric Farias de mais velocidade, para encostar no Rony Carrilho. E o Corinthians com uma escalação compatível ao que precisa de 2 gols e o Ramon Dias coloca o time na frente. Vai ser um jogo muito interessante. Corinthians na pressão e o Juventude provavelmente explorando o contra-ataque. Ronaldo. Fala, Prédio, boa noite também, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu fico assim confortável em ver o time do Corinthians com o que foi esses 3, 4 dias, né, com a chegada de contratações e de ver um grupo que está não tão sobrecarregado quanto já estava quando foi jogar com esse time do Juventude, quando jogou aqui também e quando jogou fora com esse time, que é uma equipe bem treinada. A gente vê aí também que o Nenê está no banco porque hoje ele vai usar muita força. Então você tem que ter características no seu time para você poder aproveitar isso, e o Juventude vai fazer isso. E o Corinthians, acho que está com uns 3 quilos a menos de bagagem, porque esse time sofreu muito, né? Foi um time que não se acertou, no meio do caminho mudou de treinador e dentro de casa também não estava surtindo efeito. Hoje eles podem virar a chavinha com todas as contratações que foram feitas e agora com a mudança também de jogar, porque o Kaká está fora, então ele não vai jogar com 3 zagueiros. Eu acho que é o momento de analisar melhor esse time e do que vai ser também, viu, Ulisses? Até o final do campeonato aí, esse time, vamos ver o que eles vão mostrar hoje aqui, com o tempo que teve da data FIFA para treinar, e o que eles puderam contribuir com o treinador. Que o treinador não é ruim não, hein? O Ramon Dias não é ruim não, e seu filho também, o Palilo. Eles desenrolaram aí um time que, fora de casa, deu o que falar. Dentro de casa que tá conseguiu contra o Flamengo uma boa vitória, e hoje precisa arrancar mais uma aqui, Ulisses. É verdade. Agora, que mudança do Corinthians para água pro vinho, a gente vai falar já com o Pretzel, já com o Ronaldo. O destaque do jornalismo Bandeirantes, Luiz Henrique Lobo, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O governo federal estuda retomar o horário de verão no Brasil. A medida sugerida pelo Ministério de Minas e Energia tem o objetivo de economizar energia elétrica em meio a essa crise hídrica histórica que vem atingindo o país. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a proposta como uma boa alternativa, mas garantiu que não vai faltar energia elétrica no Brasil. Lembrando que o horário de verão foi suspenso em 2019 no governo de Jair Bolsonaro. A ideia da medida é aumentar o relógio em 1 hora para economizar energia, aproveitando a luz natural ao máximo. É com você, Ulisses. Obrigado. Tá certo então, Luiz Henrique Lu. O QG Bandeirantes de Esportes traz o destaque de Bruno Pozóvio. Alô, Pozóvio.
Fala, Ulisses, um abraço pra você e pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Uma quarta-feira de muita Copa do Brasil e muito futebol nacional. Além de Corinthians e Juventude, às 9h30 da noite, o Atlético Paranaense entra em campo com o Vasco na Liga Arena. No primeiro jogo, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2-1 de virada em São Januário. Bola rolando também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, um jogo que começou às 7h30 da noite para uma rodada atrasada no Beira-Rio. Internacional 1, Fortaleza também 1. Com esse resultado, o Botafogo segue na liderança da competição. Também temos Série B do Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite. Em Maceió, CRB e Sport entram em campo. E destaque também para o Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Mais cedo o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1 e está na final da competição. Agora espera o confronto de amanhã entre Cruzeiro e Fortaleza para saber com quem vai jogar a final da competição. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians. A bola rola daqui a pouquinho para você. O futebol Bandeirantes volta em instantes. Fique ligado, porque futebol é com a Bandeirantes. Mas antes, o Ramiro, o que está acontecendo no campo de jogo, Ramiro? Vai começar a apresentação ao torcedor de Memphis Depay, atacante holandês de 30 anos, Ulisses. Voltamos já já com o futebol Bandeirantes contando essa história para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Packers Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata.
Paz no trânsito começa por você. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Ofertas Steel por tempo limitado. Chegou a hora de comprar a sua motosserra com condição especial. Nova linha de motosserras e linha a bateria Steel em até 6 vezes sem juros. Leve para casa mais potência e eficiência. Não perca tempo. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem oferta imperdível, tem Steel. O futebol da Bandeirantes, o homem tá aí, o homem tá sendo apresentado, Ramiro, que festa! Muita festa, olelê, olalá, o Memphis vem aí e o bicho vai pegar, é o que canta a torcida do Corinthians, na recepção de Memphis Depay, a nova contratação alvinegro Nissi. Muitos fogos, uma festa com a fiel torcida corintiana, um presente para a fiel torcida corintiana, mais que merecido para essa torcida tão sofrida, para essa torcida que em momento algum abandona o seu time, para esse preto e branco que é tão colorido quanto um arco-íris, um time bicampeão do mundo, um time que carrega a sua marca, mas acima de tudo, em que a torcida é o lado mais importante desse escudo do Corinthians. Corinthians paulista, fundado em 1910, de crises, de momentos, de situações administrativas lamentáveis que levaram o time a viver um momento triste, mas no momento de uma tentativa de dar a volta por cima, acreditando no investimento que parecia ser impossível, mas um investimento que pode dar muito retorno de publicidade, que pode dar muito retorno de público, que pode dar muito retorno em várias outras áreas, se bem explorado, com inteligência daqueles que tentam comandar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians e Juventude vão jogar, tá aí apresentado o Memphis, a bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Hora de análise e opinião. Na Bandeirantes vem Ronaldo, Giovanelli e Alexandre Pretzel. Olha, eu acho que o Memphis Depay é uma grande contratação. Foi um grande lance, isso é inegável. Eu sei que vai custar caro, o patrocinador vai ajudar a pagar. Se está dentro do orçamento, ok. Porque no futebol ele tem tudo para entregar desempenho e gols, que é o que todo mundo está esperando. Então acho que foi um grande lance do Corinthians. E já no balaio, né? No balaio que eu brinco na contratação do Depay, já veio o Carrilho também, um pedido do Ramon Dias. São 2 jogadores que chegam em nível de titularidade para ajudar o Corinthians a sair da zona de rebaixamento. É quem sabe tentar o título da Copa Sul-Americana, porque na Copa do Brasil o Memphis Depay não vai poder jogar. Então eu acho que foi um bom lance, uma boa ideia. A torcida está abraçada nisso. O Augusto Melo também deu uma resposta contra o pedido de impeachment, né, que 90 caras de pau, eu brinco com eles, né, porque eu acho que eles são caras de pau nesse momento, mas eles têm o direito de eles protocolarem pedido de impeachment, tá no estatuto, não tem problema nenhum. Se vai passar ou não, eles que investiguem, eles que conversem. Então a contratação do Depay foi uma resposta também ao tal jogo político que acontece no Corinthians neste momento. Ronaldo. O Ronaldo e Pretzel, antes até do Ronaldo falar, é o seguinte, 2.900.000, se entrar e resolver é barato. Não é pagar 700, 800 pro Pedro Raul, que não sabe jogar futebol. Isso é investimento errado.
Entendeu? Para jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Corinthians. Quando você traz um cara desse tamanho, é investimento certo. Ele pode custar 3 milhões de reais, ao clube não. Né, que 70%, não é isso, né, Ramiro? Me corrija se eu estiver errado, 60 milhões, Corinthians paga 20 milhões, isso. A patrocinadora paga 60 milhões, o Ramiro já está falando isso há muito tempo, entendeu? Então esse é o investimento certo, barato, ele não é caro se ele der retorno. Mas, Ronaldo? Não, o grande problema não é investimento, não é retorno, é você vestir a mesma camisa. O clube está precisando, na sua direção, no seu conselho, vestir a mesma camisa, que é o Corinthians. É isso, é respeitar quem está no comando. Foi respeitado há 16 anos a renovação de transparência e agora entrou o Augusto com a sua turma fazendo a diferença e fazendo contratações, porque traz o torcedor. Agora, o torcedor ele tá aqui, ó. O torcedor mesmo tá aplaudindo e muito chateado com o que tá vendo dentro do clube. Agora não é hora disso. É hora de todo mundo pensar da mesma forma. O final do ano tá aí, o Corinthians tem 3 competições pela frente para brigar ainda por alguma coisa. E quem torce mesmo pro Corinthians tá aqui, ó, ovacionando, e entende até os trâmites, porque vai ter que pagar a conta, tem que pagar a conta, lógico que tem que pagar a conta. Agora de que forma? Enchendo o estádio, trazendo jogadores que o torcedor vem, vendendo camisa, vendendo sonho, porque o futebol é alegria, pelo que eu sei não mudou ainda. Vendo a seleção brasileira ontem sem alegria, um negócio xoxo, um negócio que incomoda a gente que gosta do futebol. Então o futebol aqui no Corinthians tem que ser mudado, tem que ser pensado dessa forma. Aqui, ó, o torcedor tá aqui, o cara dentro de campo tem que correr. O cara tem que, não é obrigado a fazer 15 gols, ele é obrigado a honrar a camisa correndo, suando. O torcedor só pede isso. Então acho que nesse momento não é nem de ficar mexendo na história ou mexendo na gaveta, é ajudar. Já que está sendo feito um planejamento, é ajudar. Quem é corintiano mesmo, vai ajudar porque quer ver o Corinthians sempre vencendo. É por aí, eu acho que é o caminho certo, né? Vamos escalar os times do futebol da Bandeirantes e você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escalando o Corinthians, manda pro ar. Tava com saudade de você, Ramiro. A saudade é recíproca. Como é que você fala do Timão? Agora acho que você vai falar com mais qualidade, convicção, com mais certeza, né, Ramiro? É verdade, porque o Corinthians é pura emoção, é felicidade no meu coração e de Memphis Depay. E vai a campo escalado com Hugo Souza no gol que veste a 1. No setor de defesa, o capitão do time, Fagner, tem a 23. André Ramalho veste a 5. Gustavo Henrique tem a 13. E Matheus Bidu veste a 21. No meio de campo, 14 Ranieri, 8 Charles. E também Rodrigo Garro veste a 10. Thales Magno, 43. Romero tem a 11. E 9. E Yuri Alberto. No futebol da Bandeirantes, pra você, torcedor brasileiro, Bandeirantes de novo com Timão, de novo Corinthians, Ramiro. Corinthians que vai a campo com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Rodrigo Garro, Thales Magno, Romero e Yuri Alberto Ulisses. No futebol da Bandeirantes, escalando o Juventude. O Ju, que também é pura emoção, é felicidade no coração. Vai a campo com Gabriel no gol, vestindo a 1. É o capitão do time. No setor de defesa, 2, João Lucas. 4, Danilo Bosa. 3, Zé Marcos. 28, Alan Rusch é o capitão do time. No meio de campo com 96, Ronaldo. Jadson tem a 16. Oyama veste a 5. Lucas Barbosa tem a 21, Eric veste a 7 e Rony Carilho tem a 79, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians, no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil, o Banco do Timão. Banco do Corinthians com Donelli, Caetano, Pedro Henrique, Giovani, Pedro Raul, Bidon, Matheus Araújo, Léo Maná e Rian, Renato, zagueiro da base, e Hugo e Coronado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pela audiência. Bandeirantes escalou Juventude. Esse Juventude que também tem opções do banco de reservas com Matheus Klaus, Thiago Conte, Gilberto, Nenê, Marcelinho, Diego Gonçalves, Everton, Edson Carioca, Jean Carlos, Lucas Freitas, Mandaca e Ian Souto. De novo, Juventude. Juventude escalado pelo técnico Jair Ventura com Gabriel, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos,
Alan Ruschel e o meio de campo de Ronaldo, Jadson Oyama, Lucas Barbosa, Eric e Carilho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes que vem para escalar o Banco do Juventude. Banco do Juventude, à disposição do técnico Jair Ventura, com Matheus Klaus, Thiago Conte, Gilberto Nenê, Marcelinho, Diego Gonçalves, Everton, Edson Carioca, Jean Carlos, Lucas Freitas, Mandaca, Ian Souto, todos à disposição do Jair Ventura, que tem um aproveitamento de 41% com o Ju. Quem apita o jogo? Árbitro Carioca, Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Bruno Rafael Pires e Alessandro Álvaro de Matos. O VAR é de responsabilidade também do Rio de Janeiro, Rodrigo Nunes de Sá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A Bandeirantes trazendo a emoção do jogo para você. Timaço técnico da Bandeirantes, mesa de som, Michel Lopes. Central técnico, nosso Michel São Lopes. Central técnica, Beto Rebeca, KM Martins, Twitter, Alexandre Marques. Digital, Marcela Souza. A bola vai rolar já para você. Copa do Brasil, quartas de final, vale vaga para semifinal. E no Nacional Brasileiro, na superlotada Neoquímica Arena para Corinthians e Juventude. Eu quero você comigo, torcedor do Timão, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito bem, vamos falar de jogo, falar de partido. O Corinthians acerta nas contratações. Neoquímica, deixa eu dar uma olhada, acender as luzes agora. Ótima presença de público. Daqui pra frente a tendência é ser daí pra maior. Aquela coisa toda, porque o torcedor corintiano tem essa paixão, esse amor pelo time, independente da circunstância em que o time esteja. Não é o torcedor, não é o Corinthians que tem uma torcida, é o torcedor que tem um time. Esse é o corintiano, assim se fala do corintiano. E a festa promete ser bonita aqui na Neoquímica Arena. Ronaldo Giovanelli, Alexandre Prats, o povo quer saber de vocês. Corinthians passa ou não passa? Jogo intenso, né? Você falou muito bem, a gente fez o jogo de ida, nós três, e aquele gol do Gustavo Henrique trouxe o Corinthians de volta para o confronto real. Porque se vira 2-0, acho que a situação ficaria muito complicada. E não pelo Corinthians, mas sim pelo Juventude, que tem um time bem arrumado. O Jair Ventura trabalhou bem o legado do Roger Machado, não fez tantas mudanças na formatação do time. O Juventude tem feito um trabalho interessante. Agora, o Corinthians tem condição de fazer 2-0? Claro que tem. Só que o Juventude, com essa escalação, 3 homens no meio e 2 atacantes, um veloz, um mais de área, e o Lucas Barbosa solto, que é um jogador que pertence ao Santos e deve voltar ao Santos, bom jogador, o Juventude vai especular. O Juventude não vai ficar todo atrás não, porque se fizer um gol, o confronto volta para ficar muito favorável a ele. Mas o Corinthians, com essa escalação, tem certeza que com essa data FIFA, com tempo para treinar, vai fazer um jogo físico, um jogo veloz, um jogo intenso, tentando marcar um gol de cara, Ronaldo. O Juventude é uma equipe que marca forte, é uma equipe que honra, né, os 90 minutos. A gente percebe da entrega que foi também nos jogos que o Corinthians enfrentou, até quando jogou aqui com o Juventude também. O Juventude bem postado, jogando no contra-ataque. Agora você não pode deixar essa bola passar perto do gol e você não colocar ela para dentro. Eu acho que o Yuri deve estar sonhando com esse momento, porque com todas as contratações feitas, tirou esse peso do time. Então agora é você fazer o adversário sentir o peso. A torcida está fazendo o seu papel, colocando isso em campo. Agora, não vai ser nada fácil, porque o Juventude é uma equipe cascuda. Já nas mãos do Roger também Machado, agora da do Jair também, que sabe como contra-atacar uma bola que está sendo, no momento, sacrificada a defesa. Ele sempre tem um meio de campo bem postado, então
a atenção redobrada será no contra-ataque. Agora, não pode desperdiçar tantas oportunidades como vem desperdiçando essa equipe. Num momento como esse, você tem que saber definir e colocar a bola para dentro do gol, Ulisses. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Pretzel e Ronaldo, é o seguinte: ele joga com 2 zagueiros, mas ele coloca 2 volantes de marcação de contenção, Rainelli e Charles. Isso, para o contra-ataque, né? Para também não sobrecarregar a defesa e o zagueiro não sair correndo atrás do atacante, né? E o Ranieri deve cobrir o Bidu, bem provável, porque o Bidu não marca muito bem, vai jogar mais como um ala lateral, ala atacante até, definitivamente. Só para lembrar isso que o Ronaldo falou do Juventude, o Corinthians e o Juventude se enfrentaram 3 vezes no ano, o Juventude ganhou 2. E o Corinthians empatou com o Juventude com 2 jogadores a mais pela Série A do Brasileiro. Então chegou a hora também de ganhar o jogo contra o Juventude, acho que pode ser hoje, né? Mas é interessante esses números, 3 confrontos no ano e o Corinthians não ganhou do Juventude ainda. Dona Mara, Marita, alô Dona Mara, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, eu quero você comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, apita o árbitro, toca na bola, Rony Carrilho, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na microfone de Bandeirantes para você, o microfone de maior transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Juventude, vem para apertar o time do Corinthians, põe para fora, lateral para o time do Juventude, bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Juventude, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral para a direita, vem João Lucas. Ele vai levantar para dentro da grande área do time do Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para a direita, lateral para o time do Juventude, bater 0-0 o placar do jogo. 43 segundos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Você ligado na Bandeirantes. Levantamento vem na grande área, subiu de cabeça de Alberto, tira. A bola volta de primeira batida à frente, vem para o toque de bola, tenta descer novamente. Recorde time do Juventude, bola foi chuta para o comando de ataque, vem Charles na marcação. Ele aperta para o Corinthians, a bola sai em lateral. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para a equipe do Juventude, bateria aí, fora do campo não dá. Pegaram pelo pescoço Charles e deram um golpe nele. Chegou forte nele ali, tá parado o jogo. E foi bem pela ponta esquerda de campo. Ele e o Eric se estranharam. A arbitragem acaba dando bola para a equipe do Juventude, lateral. Corinthians precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar para as penalidades. É lateral para a equipe do Juventude, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança Alan Ruschel. É lateral para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes. Se tem hit, tem estrela, estrela, pet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Levantamento na grande área, tenta o toque de bola, bola batida para fora, vai embora em tiro de meta para o Timão bater. Tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Moacir Oliveira tá ligado no microfone, Edson Félix, também Rodrigo Hernandes, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tentar descer o time do Corinthians, responde o time do Juventude no toque de bola contigo no setor intermediário. Yuri Alberto aperta em cima da marcação, Romero também vem, domina pelo setor de direita, vem pro toque de bola, lançamento foi feito à frente no comando, vem Fagner para tirar de cabeça, ele tenta o levantamento à frente, aperta na marcação, Charles tentou ganhar, volta para Fagner, tenta o levantamento para o comando de ataque, o toque de bola vem na direita, subiu bem de cabeça, vem Danilo Bosa, ele toca na bola de cabeça, põe para fora em lateral para o Timão, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians, bater, se posiciona o William Souto em Lins, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, a bola foi chuta do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, não consegue, vai sobrar na esquerda para Bidu, Bidu domina para o time corintiano pelo campo de defesa, tenta ser jogando falta, aqui atrás do campo de retaguarda com Gustavo Henrique, ele prende a jogada para a direita para Ramalho, André Ramalho prende para Fagner na lateral direita do campo de ataque, vai para finta, tenta finta na marcação, solta para Charles, Charles domina, tenta o toque de bola frente no comando, erra, a bola volta com o time do Corinthians com Ramalho, inteligentemente sai jogando no campo de defesa, volta para Ranielli, Ranielli domina para o time do Corinthians, ele abre na zaga central para Gustavo Henrique, para Ranielli, soltou na direita para Ramalho, André Ramalho domina pelo campo de defesa, Ranielli voltando como um terceiro zagueiro, a bola foi chuta para Romero do campo de ataque, pela direita do campo de ataque, Romero apertou, tentou ganhar, vai para cima, a bola vai embora, tiro de meta para a equipe do Juventude bater. A infiltração era para o Romero. Ô Ulisses, só um detalhe sobre o gramado, muita gente com preocupação com relação ao gramado depois do evento da NFL, pelo qual o senhor inclusive chegou ao estilo Memphis Depay aqui na Neoquímica Arena, e o gramado por enquanto é de condições bastante favoráveis. A única parte que não está tão boa assim é a do lado dos goleiros, pelo menos do goleiro aqui do Juventude, mas o gramado é ótimo na Neoquímica Arena.
A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, o time do Juventude com Alan Ruschel. Ele prende no campo da retaguarda para Zé Marcos, já domina do campo de defesa, tenta ser jogando, vai para cima da marcação, Garro, tentou ganhar, partiu na direita, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Juventude bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Sil pode confiar, Brasil. Carlos Roberto de Oliveira tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Argel do Varanda, ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência. A bola volta no toque de bola pela direita, vem pro toque, tenta descer contigo no setor intermediário, o time do Corinthians com Bidu. Bidu toca na bola, tenta levantamento à frente, abriu pra Garro, Garro domina pro time corintiano. Lançou para o Alberto na direita de ataque, vai pro cruzado, bateu cruzado na boca do gol. Não chega na bola, Romero tira o zagueiro. A bola volta pra Bidu. Bidu domina pro Corinthians, tentou a finta, toma falta, Thales Magno domina na esquerda. O árbitro para a marca na esquerda, campo de ataque, falta pro time do Corinthians bater. E o Bidu acaba discutindo ali com o Lucas Barbosa, os dois se xingando bastante aqui à beira do gramado. A arbitragem também cobrava ali, o Juventude cobrava da arbitragem um toque de mão do Garro no lance anterior. Bola pro Timão, Garro vem pra cobrança, Ulisses. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br, transforme sua vida agora. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Escanteio não como se fosse falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Placar do jogo continua 0-0. Se posiciona para a cobrança de falta, partiu para bola, Garro. Levantou na boca do gol, tentou toque de bola para Romero, matou no peito, bateu em cima do goleiro, no zagueiro, goleiro pegou! O Romero enche o pé. O time do Corinthians fica olhando, o Romero fica pedindo o toque de mão e o pênalti. O árbitro manda seguir, o Romero com os braços abertos pedindo o pênalti. Gabriel faz a defesa, o goleiro do time do Juventude. Yuri Alberto e Romero pedem um toque de mão do Zé Marcos. Eu confesso que na velocidade não consegui observar. Nada. Salva no meio do caminho, Gabriel. Bola pro Juventude. Bateu na perna, Zé Marcos. Ah, então foi na perna. O jogador do Corinthians estava perto do lance, não está enxergando, pô. É, mas daqui Chega também vi que pegou na... Daqui vi que pegou na perna também, não foi na mão não. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, lance normal. Você comigo, Nestor de Azevedo Costa, obrigado pelo carinho da audiência, vem comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina pela direita o time da Juventude com João Lucas, ele prende o lance, vento, toca de bola, Bidu corta, tira o perigo, a bola volta no comando de ataque, aperta na marcação, tentou descer, Bidu apertou, ganhou por toque de bola, Thales Magno pediu, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, errado o lançamento, vem para Thales, ele ganha a jogada, vai pro toque de bola para Garro, o Garro domina para Thales, domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de direita, de esquerda, campo de ataque, vai para finta, ganha lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda, é Tenda Atacado, tentou descer Bidu, fechar a porta para ele, vem um zagueiro, corta, tira para volta, lateral, Timão esquerda, lateral já cobrado, a abertura vem para Garro, linda bola na direita, inverteu da esquerda na direita para Fagner, dominou próximo ao bico da área, cruzou na boca do gol, zagueirão vem para cortar, afasta o perigo, Fagner vem para subir, tenta o toque de bola, protege, a bola sai, e o árbitro tá dando falta do Fagner. Ele marca o empurrão do lateral direito do Corinthians, em cima ali do zagueiro, ou aliás do Alan Ruschel, do lateral esquerdo da equipe do Juventude, bola pro Ju sair jogando o setor de defesa. Luiz Gustavo Santos tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Ronaldo Pretzel, a arbitragem é temerosa, você tava falando disso antes do jogo, Pretzel? Ah, eu não gosto dele, Wagner Magalhães, né? O escudo da FIFA é uma dádiva para ele, né? Ele não é o árbitro desse nível. E esse lance agora foi um lance que eu não marcaria falta. Para mim não foi nada no Fagner em cima do jogador do Juventude, né? Mas vamos dar o benefício da dúvida a ele, Ronaldo. Alô, se ele apitar, e aí, Ronaldo? Se ele apitar a mesma falta do outro lado, aí você fala, não, ele é coerente. Então a gente tem que dar essa, ainda mais no começo do jogo, se ele tá apitando esse tipo de falta, tudo bem, ele não pode esquecer que ele já deu essa falta no jogo. Alô, Jacó, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, tentou ser jogando. Bola atravessada errada do Bidu. Vem pro jogo o time do Juventude pelo setor de direita do campo de ataque. Bidu volta pra marcação, Thales Magno aperta. A abertura foi feita à frente, vem cruzamento na grande área, boa bola no comando de ataque. Afasta a zaga corintiana, vem pra tirar Ramalho. Afasta o perigo do toque de bola, time do Juventude perde pênalti. Yuri aperta, tenta ganhar a jogada, não ganha, a bola volta para o direito do campo de defesa. Recolhe contigo
contigo no campo da retaguarda, você também em FM 86.3, faixa estendida do FM 86.3, torcedor brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. José Ferreira da Silva, João Margucci, alô José Roberto Depter, ligado na Bandeirantes com Carlos Feliciano Soares. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta do toque, ele para tentar ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem pelo campo de defesa, contigo no setor intermediário. Lançamento vem para Thales Magno, ele domina para Yuri Alberto limpa de um lado ao outro, abriu de esquerda, solta a jogada para o comando de ataque, chutou para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, ele vem para finta em cima, para a marcação no primeiro, prendeu na zaga central para Ramalho. Ele mata no peito, Raniel é o terceiro zagueiro do Corinthians, domina do campo de ataque o time corintiano com Fagner para Garro, Fagner já domina do campo de ataque, vem para o cruzamento, levantamento no banco do gol, afasta a zaga, tira, domina o Juventude, tenta descer do campo de ataque, vem para o toque de para tentar tirar, Bidu não consegue, lançamento vem pelo setor de direita, fácil para o goleiro, Hugo com o pé vem para tirar para o timão, ele dá um pico na bola, tira o perigo, a bola vai, sobe, vem Thales Magno de cabeça, ganha a jogada, tentou buscar para Yuri Alberto que não chega, ela volta pela direita com o João Lucas, prende para o time do Juventude que sai jogando no campo de defesa. Eu quero você do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br. Aproveite. A bola volta do toque de bola, tá parado o jogo, bola para o Juventude bater da esquerda de defesa. Wagner acaba descendo uma falta forte em cima do Alan Ruschel pelo lado esquerdo de campo, próximo à área dos técnicos. Bola para o Juventude, setor de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Lançamento à frente, tentou descer o Juventude. Bola vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Mais uma oportunidade para a equipe do Corinthians tentar reconstruir esta jogada. Inclusive, o timão que tem seu artilheiro da temporada em campo. Yuri Alberto, 16 gols. Cícero Peixoto ligado no microfone Bandeirantes e vem para o jogo de Corinthians. Bola foi junto para o Yuri Alberto, tentou o toque de bola de peito para Thales Magno, erra o toque. A bola volta com o time do Juventude que sai jogando no campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana do Disney Plus. A bola volta para o setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola, tenta ganhar o time do Corinthians, ganha lateral para Fagner, bateu para o timão, bateu no campo de ataque para Romero, deu para Fagner. Fagner dominou na direita, enfiou para Garro de primeira, solta para Thales Magno, subiu de cabeça, tentou toque de cabeça, ouviu o choque. Tem que parar o árbitro do jogo. Thales Magno caído. Lance de concussão, choque de cabeça. Os dois atletas têm de ser atendidos. Aí pede pronto atendimento também para o atleta, o Danilo Bosa, ali da equipe do Juventude, que rapidamente vai ser levantado. Por enquanto 0-0, Ulisses. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 11 minutos de bola rolando, 11, primeiro tempo de jogo, girando o placar Copa do Brasil. Continua para você, Corinthians e Juventude, o placar Bandeirantes aponta placar de 0-0 no agregado, 2-1 para o Juventude. Alô, ô Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Gustavo Prado marca para o Internacional, agora 2-1 contra o Fortaleza no Beira-Rio. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Juventude. Bola no chão para o Juventude ser para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E o jogo, como é que tá? Pressa, o Ronaldo falam na Bandeirantes. 12-30, 0-0 o primeiro tempo. Duro, picotado, intenso, como eu esperava que o Juventude tentasse tirar o ritmo da partida. É isso que o Juventude está tentando fazer. Então o empate beneficia o Juventude, o Corinthians tem que acelerar mais o jogo, também sem contar muito com essa paralisação da arbitragem, Ronaldo. Mas você é que lavou bem, jogo duro. Contra o Juventude é isso aí, é um jogo pesado, eles sabem jogar, tá bem mascado o jogo no meio de campo, eles sabem girar essa bola também. Eles estão fazendo o meia do Corinthians correr para um lado e para o outro. Então é um jogo dificílimo, e se aparecer uma oportunidade é o que eu falei, tem que guardar, porque pode fazer falta. Tá parado o jogo, o Garro vai tomar amarelo. Ele vai tomar amarelo por conta da intensidade do lance em cima do João Lucas. O Garro atravessou o campo numa velocidade para cima para tentar pegar a bola. Primeiro ele tentou com o Gabriel, depois com o João Lucas. Aí chega forte no pé do atleta do Juventude. Falta e cartão amarelo para o argentino. Tá parado o jogo, Pretzel. Bem aplicado. Ele pega o tornozelo do João Lucas, intensidade gigantesca do Garro. Estou revendo o lance agora de novo. O João Lucas avança e ele pega. Bem aplicado o cartão.
E aí, Ronaldo? Daqui ele não precisava fazer essa corrida toda. Tem que posicionar ali, já não era para ele sair, né? Porque quando essa bola cai nele, ele tem que estar respirando e pensando na jogada, né? Tudo bem que ele tem que fazer a pressão, o ataque tem que pressionar para que não sobrecarregue no meio de campo e muito menos na defesa do Corinthians, mas desnecessário até. Daqui a pouco toma um cartão aí de besteira, vai pra rua mais cedo. É o futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. Etapa primeiro de jogo, primeiro tempo girando o placar da Copa do Brasil. Quartas de final, jogo da volta. Continua para você, Corinthians 0, Juventude também 0. No futebol da Bandeirantes é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, tem bola rolando no Beira-Rio para o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, 2-1 para o Internacional contra o Fortaleza aos 44 minutos do segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque para ser jogando para o campo da retaguarda. Você está curtindo o sonsaço Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Sim, a bola no campo de defesa para o time do Juventude bater falta pelo setor de esquerda. Tá parado o jogo, bola para o time do Juventude bater. Placar do jogo continua, placar de 0, Corinthians 0, Juventude no agregado 2-1 para o time do Juventude. Se posiciona para ser para o jogo novamente o time do Juventude. A vitória vem pelo setor de esquerda, que é ataque na marcação, tempo do toque de bola contigo novamente para descer, houve a falta. O árbitro tá marcando tudo, hein? Falta do Fagner de novo. É verdade. E agora o detalhe é que ele chama a atenção do Fagner, porque a terceira ou quarta falta já do lateral direito do Corinthians, ele já havia dado uma enxadada lá atrás no Alan Ruschel, agora mais uma vez no lado direito, o próprio, lado esquerdo aliás, o próprio Alan Ruschel vem para a cobrança, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. É falta pelo setor de esquerda para o time do Juventude bater. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Levantamento na boca do gol, desfinga, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Tentativa na primeira trave, mais uma oportunidade perdida. A gente falava há pouco do departamento médico do Corinthians ajudando o atleta do Timão, sentindo. Doutora Ana Carolina Corte já está no jogo. O Corinthians vai ter um problema com o Interjornado, porque a doutora Ana Carolina estava na Holanda, foi buscar Memphis Depay e já está na partida trabalhando. Trabalha demais. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, novamente o time do Juventude. Tenta descer do campo de ataque, bola foi solta, frente, recolhe para o comando de ataque, vai para a finta. Já prende o lance pelo setor de direita, Bidu. Já ficou Bidu, vem Juventude, cruzamento no alto, Hugo sai para pegar. Segura o goleiro da equipe do Juventude para ser jogando pelo seu campo de defesa. Dúvida, tentava descer o time do Corinthians, Charles lança, mas lança muito mal. Vem pro toque de bola o time do Juventude para ser para o jogo. Sil renova a sua energia cada dia, fios e cabos elétricos, Sil. Sil pode confiar, Brasil. Qual é o banco do Corinthians, hein, o Ramiro? Banco de reservas: Donelli, Caetano, Pedro Henrique, Giovani, Pedro Raul, Bidon, Matheus Araújo, Léo Maná, Rian, Renato, que é um zagueiro da base, Hugo e Coronado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente bola para a equipe do Juventude que tenta descer do comando de ataque para você. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e mude a sua vida. Tenta descer o time do Juventude, vem para rasgar a zaga do Corinthians por para fora. Tá parado o jogo, escanteio não, lateral sem direita, ataque para a equipe do Juventude bater. Por enquanto sem escanteios na partida, e como você disse, um lateral para a equipe do Juventude. Mais uma oportunidade, João Lucas toma distância, o Corinthians todo no campo de defesa. É lateral pelo setor de direito do campo de ataque, vem para a cobrança, levantamento foi feito no banco do gol, vem o zagueiro, corta, tira, tenta afastar o perigo, vê a falta, Ramalho empurrado, tá parado o jogo, marcada a falta, quem foi empurrado foi o Gustavo Henrique, tá marcada a falta para a equipe do Corinthians bater do campo de defesa. Zagueiro de 31 anos que chegou sem custos ao Corinthians, estava no Valladolid, contratação do início do ano, corta a bola, Gustavo Henrique, sofre a falta, bola pro Timão, setor de defesa, Ulisses.
Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo do Tigre Brasil. A para volta do toque de balação, jogando o time do Corinthians no campo de retaguarda, já tomando do campo de defesa. Você tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, com você. A abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, vem pra finta em cima da marcação. O primeiro já prendeu o time corintiano. Domina pelo setor de direito, a abertura vem pra Fagner, houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Corinthians, bater do campo de retaguarda. Garro tá no chão, tomou a pancada. É o famoso toma lá da cá. O Alan Ruschel havia levado umas pancadas lá atrás, agora foi descartar essa jogada em cima do próprio Rodrigo Garro, setor de defesa, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A para volta do toque de bola, recolhe contigo novamente pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem com toque de bola de Thales Magno. Ele volta pelo campo de defesa para sair jogando. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa e comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da torcedor brasileiro. Aí tá parado o jogo, tá marcado o lateral pelo direito do campo de defesa novamente para o time do Corinthians bater lateral para o time corintiano cobrar. Amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata tem tudo azul pela frente, torcedor brasileiro. É lateral para o direito do campo de defesa do time do Corinthians, tenta descer contigo novamente Ranieri. Ele prende o lance pelo comando de ataque, vem para frente em cima da marcação pelo setor de direita. Na direita vem para frente em cima da marcação, no primeiro correndo para a direita, abriu para Thales Magno. Ele domina, tem Fagner aberto pela direita, vem para Ramalho. Ramalho domina pelo setor de direito do campo de defesa, vem para frente em cima da marcação, no primeiro prende o lance novamente Ramalho. Domina para o time do Corinthians pelo campo de retaguarda, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende o lance na zaga central para André Ramalho, tenta o toque de bola contigo novamente Garro. Abriu na esquerda, seria bom lance para Bidu, mas sobrou para Thales Magno. Dominou, limpou, tentou a finta, ganha a jogada para Bidu. Bidu prendeu, cruzou em cima da marcação, lateral esquerda, ataque Corinthians. E a bola seria justamente no Thales Magno para tentar achar o Yuri Alberto. Não consegue, sobe o timão no campo de ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta para Ramalho, tenta o toque de bola. André Ramalho abriu para Garro. Garro soltou na direita, a bola para Fagner de primeira, cruzou no banco do gol, dominou, recolheu de bicicleta. Vai para fora, Romero. O árbitro tá dando tiro de meta ou tá dando a falta? Ele acaba marcando a falta do Yuri Alberto. Na verdade, deu tiro de meta. Tiro de meta, ele do até Romero, se... né? É, isso. Depois do toque Romero no Romero. Que deu a bicicleta. É, ele foi tentar dar o deu toque. Deu a falta aí, viu? É meio confuso o Wagner do Nascimento do Magalhães. Ele acaba de fato marcando a falta. O Yuri Alberto fica revoltado. Não foi falta, não foi falta. Ele pediu falta, pênalti, aliás, pediu o Yuri Alberto. A arbitragem não dá. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. José, tá ligado? José Luiz em Washington, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pela sua audiência. A bola volta com toque de bola para o time do Corinthians. Já domina pelo seu campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina pelo campo da retaguarda novamente, tenta descer o time corintiano. Abertura errada, vai para o toque de bola. Charles tentou marcou errado. A bola volta pelo campo de ataque, pelo setor de esquerda para Alan Ruschel. Alan Ruschel domina para o time do... Tentou bater para o gol. Vem para pegar o Hugo. Pega mal na bola, fraquinho para Hugo, que sai do gol para fazer a defesa. Tava tranquilo Hugo para ficar com essa bola. Só um detalhe, o Jair Ventura é o técnico do Juventude, é verdade, com um aproveitamento de 41%. Ele teve uma passagem pelo Corinthians em 2018. Deixou o clube depois de conquistar 18 dos 57 pontos disputados. 32% de aproveitamento. E vem para o jogo, Yuri Alberto domina para o time corintiano, abriu pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola frente no comando de ataque, vai dar falta. Do Bidu, que nem reclamou. É verdade, o Bidu parece ter aceitado o fato da falta, que ele acaba empurrando no meio do caminho por lá o Jadson. Falta para o Juventude, setor de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto, é para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Quartas de final, vale vaga para semifinal. Neoquímica Arena continua para você, Corinthians e Juventude. Placar do jogo, placar de 0-0 no agregado, 2-1 Juventude. Na Bandeirantes é com você, diz aí, Pusóvio. Ulisses, fim de jogo no Beira-Rio para o Campeonato Brasileiro. O Internacional vence o Fortaleza por 2-1, gols de Alan Patrick e Gustavo Prado.
O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E domina pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente. Bom toque de bola para Garro. Domina pelo setor de ponta. Ele vai para a finta, busca a jogada para o comando de ataque. Vai para o drible. Tenta o drible. Garro desconcertou. Primeiro tem Fagner aberto. Garro de 3 dedos. Lançou boa bola à frente. Thales Magno tentou servir de cabeça. Romero. O zagueiro vem para tirar. Zé Marcos. Ele tira pela volta para André. Já dominou no campo de defesa para o time do Corinthians. Tenta descer pelo campo de defesa. Vai para a finta da marcação. Abriu para a ponta para Ramalho. Ramalho domina para Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Abre a jogar na frente. Romero dominou. Escapou do primeiro. Deixou para Thales Magno. Domina. Girou no meio para Charles. Charles dominou. Bateu para o gol. Pega o goleiro Gabriel no canto direito. Charles, que depois de receber uma bola numa jogada tramada entre Thales Magno e Romero, consegue chutar, mas chuta no canto. Com tranquilidade, Gabriel fica com a bola. Por enquanto, o Juventude vai se classificando à próxima fase. Ofertas Estil por tempo limitado. Novas motosserras e linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br. Aproveite. A bola volta com o time corintiano. A abertura vem para Fagner pela direita do campo de ataque. Ele mata no peito para o Timão. Recolheu Fagner pela ponta. Vai para a finta para o jogada contigo no comando de ataque. Faz o giro da marcação. Recomeça para o time do Corinthians. Recolhe com Ranieri. Ranieri já prende o lance fim do comando de ataque. Abriu para André Ramalho. André Ramalho já recolhe domínio pelo comando de ataque. Vai para a finta para Garro. Tem André Ramalho, Bidu Patinto, soltou para Thales Magno, ele prende para o setor de esquerda, campo de ataque, vem Romero, dominou para o time do Corinthians, vai para a finta para Thales, Thales deixou, é para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, tem Ranieri, Ranieri prende o Corinthians, Fagner escancarado na direita, abertura vem para Fagner, na direita de ataque, ele limpa, puxa, perna esquerda, ergue a cabeça, cruza, levantou, segunda trave para Bidu, bateu cruzado, Romero vai fazer, dominou, deu para trás, Júlio Alberto, chega tarde, a bola volta para Fagner, para Bidu, partiu, bateu pro gol, vai para a Liga de Fundo. Tiro de meta pro time do Juventude Batera. Num lance perigoso em 2 oportunidades. O primeiro num passe do Matheus Bidu espetacular pro Romero, que acaba furando o cruzamento. E aí na sequência o Fagner rouba a bola. No rebote o Ranieri pedia: deixa eu chutar. Depois ele foi dar uma bronca no Fagner. Segue tudo igual 0-0. Tudo igual 0-0. Ronaldo Pretzel. Bom, agora o Corinthians está preenchendo mais a área, né? Tá permitindo que o Juventude não saia tanto de trás e não chegue na frente também, que o empate vai ajudando o Juventude. Agora o Gabriel tá fazendo uma cera danada, o árbitro vai ter que dar uns 5, 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente está com 11 faltas na partida, jogo paradão e pela primeira vez, Ronaldo, o Corinthians chega com 2 lances em sequência para quase tentar marcar. E aí o goleiro tá todo o seu direito de segurar, amarrar, porque o Corinthians quando cresce, quando volta, envolveu agora, se sai esse gol, é que o Romero chegou atrasado, não achou que essa bola ia passar, e ela acabou chegando no pé dele ali, ele se bananou todinho. Mas a verdade é que é um jogo duro, você não pode deixar de espetar essa bola aí. E o Juventude tá fazendo o jogo da vida. O Juventude entrou, sabe onde marca, sabe como sai jogando. Todo mundo reunido dentro da área ali com o goleiro. O juiz também, o time do Juventude chamou o juiz para uma conversa, ele foi. Tá tomando uma aguinha lá, mas daqui a pouco volta o jogo aí, Ulisses. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para o time do Juventude, bateu o tiro de meta. E como demora o Juventude? Ele não quer jogo não também, o juizão, hein? Espia. Ele é fraco. Ele é fraco. Wagner Magalhães, fraco. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Corinthians, vem para a jogada contigo no campo de defesa, Ranieri domina para Thales Magno, ele prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a vinta, cruzou, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro para cortar, Charles tentou chegar, vem para tirar da direita, Jadson dá um pico na bola, corta, tiro, perigo dali, ela volta pelo campo de defesa, domina o time do Corinthians para ser chegando, a abertura vem pelo campo da retaguarda, Bidu domina para o time do Corinthians, tenta a finta em cima da marcação no primeiro, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, a Grupo Souza Lima, e já domina, vem para o toque para o time corintiano, recolhe a jogada novamente, André Ramalho domina para o time do Corinthians, abre a jogada, Coutinho solta pelo campo de defesa, recolheu com o Hugo Souza domina para o time corintiano, tenta o levantamento no meio de campo, André Ramalho, ele prende o lance, abre para Charles novamente para Gustavo Henrique, domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de ataque, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, ele prende o lance para Bidu, prendeu pelo setor de esquerda, deu para Garro domina para o time do Corinthians, pegar o Bidu fora do lance, já domina Garro, tenta a finta na marcação, afasta o zagueiro, é uma falta para amarelo, tá parado o jogo, tá marcado, lateral para o Corinthians bater da esquerda. É o Lucas Barbosa até diz, não foi nada, a arbitragem não dá cartão e nem a falta, lateral pro Corinthians.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para a direita do campo da retaguarda para ser o jogo do time do Corinthians. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. A abertura foi feita para o comando de ataque. Aperta o time corintiano. Tentou Romero ganhar a jogada. A bola volta para o Yuri Alberto. Soltou para Thales Magno. Abriu para Romero. Entrou na cara do gol. Vai fazer. Bateu! Gol! Romero! Numa jogada pelo meio de campo, o Thales Magno inteligente demais, dominou, ameaçou bater, em vez de bater ele rolou no facão, o Romero passou entre os zagueiros, ergueu a cabeça, bateu da diagonal, o goleiro Gabriel saiu, a bola entrou no canto direito, deu na bochecha da rede, Romero, Corinthians 1-0 para o Juventude. Gol, emoção maior do futebol. Essa é a emoção, Romero, que você proporciona, fiel torcida corintiana. Corinthians nesse momento leva a decisão para os pênaltis da semifinal da Copa do Brasil, para tentar chegar na semifinal da Copa do Brasil. Romero, Corinthians 1, Juventude 0. Corinthians 1, Juventude 0. Detalhe do gol, bateu Ramiro, variação. Xingado, criticado, subestimado, mas nunca amedrontado. Romero, que recebeu a bola numa jogada no trama. Desculpa, Ramiro, me perdoe, Ramiro, mil perdões, me desculpe. O time do Juventude quer o quê, cara? Os caras cercaram o árbitro pra pedir pra parar o jogo, pratica o antijogo, toda hora caído, aí cercaram o árbitro pra pedir irregularidade no lance. Mas de novo você, Ramiro, Timão 1-0, Ramiro. É verdade, acabou não dando certo porque o árbitro valida o gol. O detalhe é o seguinte, o Romero tem 35 gols na Neoquímica Arena. É o artilheiro disparado. Roger Guedes, que tinha 31, ficou para trás. Ele resolve, ele define. Por enquanto teremos penalidades, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Um gol de categoria também, porque o Yuri Alberto ganha uma bola de calcanhar para chegar no Thales Magno. Maravilhoso lance do Yuri Alberto. E o Thales Magno, de maneira inteligente, dá um tapa de primeira para o Romero. A marca do goleador, a batida por baixo, 1-0 Corinthians, no momento que o jogo estava difícil, Ronaldo. E vem para o jogo o time do Juventude. Eu vi a falta no goleiro, falta no Bidu, falta em todo mundo. Tá parado o jogo. Ele deu ou não deu? Vem para o jogo o time do Juventude. A bola foi solta pelo setor de direita do campo de ataque. Bidu na marcação, entrou o time do Juventude e bateu! Gol do Juventude! Ficou caído o goleiro do Corinthians, Hugo. Tive impressão de falta nele. O árbitro mandou seguir, tá sinalizando o gol. A bola tava na mão do Hugo, na proteção do Bidu. E o árbitro dá o gol pro time do Juventude. O Hugo reclama. E o Juventude empata o jogo na Neoquímica Arena. Aí, Juventude 1-1 também pro time do Corinthians. Que coisa, eu vou dizer, o Lucas Barbosa, ele chega solando a bola na mão do Hugo, na dividida, e depois mete pro fundo da rede, empatando o jogo. 1 pro Juventude, 1 pro time do Corinthians. E aí? E essa é a grande reclamação do Corinthians no momento, que vai pra cima da arbitragem. Gustavo Henrique até apontando o braço ali, como se tivesse sido pisado pelo Lucas Barbosa. Wagner Magalhães vai observar no VAR, pede distância. Obviamente ainda não foi pro VAR, mas está conversando com o Rodrigo Nunes de Sá. Se teve falta foi no garro aqui no meio, na saída. Porque lá embaixo foi tudo lance normal. Tanto é que o Hugo, se o Hugo levanta a bola e ele na solada tira a bola da mão do Hugo, aí seria falta. Mas a falta pra mim foi pra mim foi falta. Foi no garro pra mim a falta. Pra mim, assim, ó, antes de VAR, antes de nada, que eu tô narrando aqui, eu tô no 10º andar na Neoquímica Arena. Pra mim, o Bidu sofre pressão nas costas, depois uma solada do Lucas Barbosa na bola, tirando a bola que tava na mão do goleiro do Corinthians, o isso que eu vi. Eu não tenho replay, não tenho nada.
Entendeu? Pelo menos foi isso que eu vi. O Hugo tá falando solada, tava na mão do Hugo. Entendeu? Vai por cima da bola, é solada, Pretzel. Eu tô vendo o lance agora e a imagem é essa. O Wagner Magalhães está observando uma solada do Lucas Barbosa com a bola em movimento. Eu, sinceramente, respeitando todas as opiniões, eu não daria essa falta. Para mim foi gol legal. Ronaldo. Então, se o Hugo levanta essa bola, nós estamos vendo aqui pelo telão, ele levanta a bola e essa solada vem firme, aí é falta e cartão. Mas eles estão disputando a bola no chão, só que para mim aí não é o lance crucial. Para mim é o lance no meio do campo, onde 3 jogadores do Juventude pegam o Garro. Por isso que eu estou citando aqui. Esse lance aí para mim é um lance duro, bola no chão, onde o Hugo vai com a mão e ele toma uma solada na mão. Aí vamos ver a interpretação do juiz. Que para mim aí, se ele levanta, tirava toda a dúvida. Agora, ele pode solar. Ele tá com a sola na mão do Ele tá averiguando isso, mas tu tem razão nessa interpretação. Se ele vai pegar a bola para levantar a bola, eu tô concordando contigo. A bola deslizando, ele vai na bola. Eu particularmente, daria gol legal. Mas a bola tá na mão do goleiro. Não, firme não. Ela tá em movimento. Não, ela tá na mão do goleiro. Ela tá parando na mão do goleiro, o goleiro chega antes, ele chega depois. Agora, é o que a gente viu aqui no telão, né? Viu o que ele vai fazer? Viu? Olha só, anulou o gol. Tá anulado o gol. E o Hugo falou pra ele, eu tô falando pro senhor que ele vem por cima solando a bola. E os jogadores do Juventude, vou dizer pra você, ninguém reclamou, viu? Tá todo mundo quieto aqui, ninguém reclamou. Só o Lucas Barbosa, que tá fazendo uma sinalização do tipo, acabou. Aliás, o João Lucas que tá fazendo isso, tá? Ronaldo, Pretzel. Bom, recapitulando aqui o que eu entendi um pouco, né? Ele entra forte com a sola na mão e na bola. Na mão e na bola que o Hugo estava segurando, ela estava no chão, mas ele entra abruptamente e ele deu a falta. Deu amarelo pro Jair Ventura. Pra mim ele entrou solando, é o que eu vi. Vai por cima da bola. Todo lance por cima é faltoso na bola. O jogador pode dividir, o cara tá chutando, o cara vem sola por cima, é faltoso. Ele vem mordendo a bola por cima e a bola tava na mão do Hugo. Mas tudo isso aconteceu... que eu vi daqui, a olho nu, antes de VAR, antes de telão, antes de nada. Tudo isso aconteceu porque ele deixou. Pra mim foi uma falta violenta aqui no Garro, no meio de campo. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio para o time do Corinthians, bater 1-0 para o time corintiano. Escanteio para o time do Corinthians, bater. Garro vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, de volta atrás do segundo gol. Garro partiu, levantou no gol, toque de cabeça, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Juventude bater. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas. (9h41) lá na Arena, na Neoquímica Arena, 1-0 para o Corinthians. Há pouco, gol do Juventude, anulado pelo árbitro Wagner Magalhães, com o auxílio do VAR, Rodrigo de Sá, falta do Lucas Barbosa no goleiro Hugo. Neste momento, o Corinthians vai vencendo por 1-0 e levando a decisão da vaga para os pênaltis, vaga para as semifinais da competição. Quem passar entre Corinthians e Juventude vai pegar Flamengo ou Bahia, que se enfrentam amanhã no Maracanã. Mais uma falta agora do Corinthians, falta em cima do Danilo Boza, falta cometida pelo Rodrigo Garro. Tem jogo lá também em Curitiba, meu caro Bruno Puzóvio. Exatamente, Pretzel. Tem bola rolando na Liga Arena para Atlético Paranaense e Vasco, também pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense que perdeu o primeiro jogo por 2-1, abriu o placar e o Vasco virou. Então, portanto, o Vasco está na frente do placar agregado por enquanto 10 minutos de jogo. Bola rolando, o Fagner agora faz falta, não, segue rolando a bola, tá o Rony Carilho agora, o Fagner faz mais uma falta e vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo pro Fagner, é o segundo cartão pro time do Corinthians, 38 do primeiro tempo, o Garro recebeu o cartão amarelo aos 13 e agora o Fagner recebe cartão amarelo. São 9 faltas cometidas pelo Corinthians e 5 pelo Juventude, Ulisses.
Ah, é só o ambiente, tudo bem. Rádio é assim, cara. Eu achei que eu tava voltando, né, na Neoquímica Arena. Cartão amarelo pro Fagner, que reclama muito do árbitro Wagner Magalhães, que pra mim é fraco, né? E respeitando as opiniões de contrários aqui, muita gente aqui dizendo, o Prédio é antes, tudo são opiniões. O Ulisses achou falta, eu não achei. O Ronaldo também não achou falta no primeiro momento. Achou que foi falta mais em cima do Garro no lance anterior. Acontece, opiniões, e o gol foi anulado e segue o jogo. Juventude em cima, cobrança da falta do Alan Ruschel. Afasta a defesa do Corinthians. Volta a bola agora para o Jadson. Jadson toca atrás para o Zé Marcos, que recua ainda mais para o goleiro Gabriel, que vai queimar. Queimou a bola para frente. A defesa do Corinthians posicionada. Gustavo Henrique afasta de cabeça. Charles senta de novo. A bola volta para o meio campo do Juventude. Domina o Luiz Oyama. Toca para trás para o Zé Marcos. Zé Marcos do lado esquerdo para o Alan Ruschel. 1-0 para o Corinthians, 39 do primeiro tempo. Vamos girar. Corinthians 1, Juventude 0, 39 do primeiro tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco tem Ulisses Costa de volta da Neoquímica Arena. Corinthians 1, gol do Romero aos 29 do primeiro tempo, Juventude 0, Pusóvio. Também tivemos Série A do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Internacional venceu Fortaleza por 2-1, resultado importante. Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Ataca o Juventude, vai bater na bola o Rony Carilho, chega na marcação. Marcação forte do Gustavo Henrique, que evita o chute do jogador equatoriano. Escanteio para o Juventude pelo lado direito, em escanteios 1-1. Um escanteio para o Corinthians e um escanteio também para o Juventude. Em faltas cometidas, 9 para o Corinthians e 5 também para o Juventude. Mais um escanteio, Alan Ruschel, capitão do Juventude, não tem pressa, dá a volta agora de uma maneira tranquila. Lembrando que se houver esse placar, vitória por qualquer diferença de gols, por exemplo, 2 gols a mais, passa o Corinthians. Vitória por 1 gol de diferença com qualquer placar, aí sim, decisão da vaga nos pênaltis. Alan Ruschel picota o jogo, demora para fazer a cobrança. Estou curioso para ver quanto que vai dar de acréscimo o Wagner dos Santos Magalhães. Vai para a batida, Alan Ruschel, escanteio pelo lado direito, todo mundo dentro da área do Corinthians, confusão agora. O Magalhães vai lá, conversa com o Fagner. O Fagner tá pilhado no jogo, cara. Tá pilhado, já tem cartão. E é o capitão do time hoje, né? Tá discutindo ali com o Zé Marcos, que gosta também de uma confusão. Os dois jogadores discutindo dentro da área. Vai para a cobrança, Alan Ruschel pelo lado direito. Vai fazer a cobrança do escanteio. Atenção, partiu para a bola, Alan Ruschel cobrou na área. Hugo Souza defendeu e é gol. Gol do Juventude! Zé Marcos de cabeça, cruzamento na área do Alan Ruschel, escanteio dentro da pequena área. Hugo Souza vai na bola e Zé Marcos acerta apenas a bola. Cobrança na área, Hugo Souza pula e Zé Marcos não, acerta o braço do Hugo Souza. Esse tipo de lance pode caracterizar falta, vou aguardar. Gol do Juventude, confirmado pelo Wagner Magalhães. O Juventude empata, mas haverá também análise do VAR, porque o Hugo Souza reclama da falta neste momento. Wagner Magalhães faz o sinal de não. Vamos ver se o Rodrigo Nunes de Sá chama o Wagner Magalhães no VAR. Ele só aponta para o apito. Diga, Ulisses. Vai lá, Ulisses. Foi uma bola, um cabeceio. Nós tivemos um problema técnico, peço desculpa aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, isso acontece. E tá parado o jogo. Deixa eu ver que ele foi lá pro VAR. O árbitro, pra mim, gol do Juventude. Pelo menos é o que eu tô vendo aí. Ele ia pro VAR, não foi? Gol do Juventude. A impressão, Ulisses, ao cruzamento na área, o Hugo vai na bola, impressão, tá? O Zé Marcos cabeceia o cotovelo do Hugo. A minha impressão inicial, quero rever. O Wagner tá dizendo que foi na bola agora, acho que vai confirmar o gol. Não, ele tá aqui no meio de campo, Pretzel. E a gente tá observando, aí não sei o que vai acontecer. O Hugo tá lá falando que foi cabeceado do braço dele. Foi essa a impressão que eu tive. E o Wagner tá ali. Entendeu? Ele falou que foi cabeceado no braço, Hugo. Não sei se ele vai pro VAR ou não. Não sei se você tem um replay do lance ou não, mas a confusão armada e o Hugo tá tomando cartão amarelo. Tá tomando por reclamação. A minha impressão, eu até narrei o jogo aqui para dar, né, depois desse problema técnico, eu fiquei aqui um pouquinho. E aí é o seguinte, ó, o Zé Marcos, no primeiro lance para mim, é uma falha do Hugo, primeiro lance. Depois revendo 2 vezes, dá para ir pro VAR, viu?
pelo que é a arbitragem brasileira, dá para ir pro VAR com o Zé Marcos cabeceando o cotovelo do Hugo. E isso caracterizaria um desequilíbrio na hora de segurar a bola. Dá para ir no VAR. Eu já vi lances iguais ou até... Ele é muito ruim, Prédio. Ele é muito ruim, eu te falei. Ele é péssimo. Que coisa impressionante. Ele é péssimo. O Fagner reclama agora, mas ele tá confirmando o gol, hein? Não adianta nada, tem que jogar agora. 1-1. 1-1, tá confirmando o gol, hein, Ronaldo? Pretzel, assim que você vê, Pretzel? Assim que eu vejo, confirmando, ele tá confirmando o gol ainda, muita conversa. Agora, daria para ir no VAR, Ulisses. A nossa arbitragem é assim, qualquer lance duvidoso vai pro VAR. A arbitragem tem sido assim. O fato dele não ir nesse lance agora é uma incoerência dele. É uma incoerência dele, na minha opinião. Apenas isso. Mas eu acho que ele vai pro jogo. O jogo está muito conversado, muito picotado. Isso é péssimo pro Corinthians também, porque confirmando o gol, aí fica 1-1, né? E volta a ser o placar inicial. E vai pro VAR, aí, Pretzel. Vai pro VAR, tá aí. Vai pro VAR nesse momento. Pode falar, Pretzel. Ele é muito ruim, ele é muito confuso, porque ele deu o gol, mostrou o apito, deu o gol. Olha lá, ele tá falando dos caras do Juventude. Ó, vai dar cartão agora para alguém do Juventude. Cartão pro Zé Marcos, o cara que fez o gol. Cartão amarelo pro Zé Marcos por reclamação antes dele ir no VAR. Esse árbitro é péssimo. Eu falei, ele tá se complicando todo. Agora, o que ele tá fazendo agora, eu tô chamando a atenção dele, saiu o gol. Antes do jogo. Isso. Antes do jogo. Antes do jogo. E no gol agora, a impressão é que o Zé Marcos cabeceia o cotovelo do Hugo Souza. E eu vou te falar, Ulisses, no nosso bate-papo, ele cabeceia o cotovelo do Hugo Souza. Eu falei isso no segundo lance. Dá para anular? Dá. E ainda tem um princípio de falta, talvez, deixa eu ver. Em cima do Gustavo Henrique, em cima do Fagner. O Zé Marcos, antes de fazer o cabeceio... Ah, tá aí, ó. É pior ainda. Falta do Zé Marcos no Fagner. Ele vai anular o gol. Que coisa impressionante. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. Negócio realmente brabo aqui da Neoquímica Arena, hein? Juventude, vou falar o que os jogadores do Juventude reclamam, Pretzel. É um negócio de gente grande, hein? E outra, é que o empate os beneficia, né? Então eles estão catimando, eles estão picotando. Agora, mais do que o toque no braço do Hugo, é a falta agora em cima do Fagner. É possível anular esse gol, sim, e eu acho que ele vai anular. Muito bem, ele tá no VAR ainda, vendo, ó. Se ele anulou o primeiro, e olha só, Ulisses, eu acho que esse gol... Mas ele não tem padrão, Pretzel. Não, esse ele é um não problema, tem, né? ele não tem padrão. Esse gol é mais anulável pra mim, vou usar esse adjetivo, do que o outro gol. O outro gol pra mim foi muito mais legítimo do que esse. Mas muito mais. No meu critério. Né? Agora, eu anularia esse gol, porque tem dois lances. Tem a falta do Zé Marcos no Fagner e depois tem o cabeceio do Zé Marcos no cotovelo do Hugo Souza. Ele não viu a falta, por isso que ele vai anular pela falta. Vamos ver, mas ele tá demorando demais no VAR, cara. Sil Fios e Cabos Elétricos é Sil. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e Cabos Elétricos é Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br e transforme a sua vida agora. Você tá ligado no microfone Bandeirantes 1-0 para o time do Corinthians. Chega de sofrência nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você curtir o sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo. E vamos ver o que vai acontecer, né? O árbitro ainda no VAR, Pretzel, que loucura, Pretzel. Se ele tem dúvidas, ele quer o quê? Ele tá revendo de novo. Houve a falta no Fagner, cara. Houve a falta. Tu resolve isso em um. E agora vamos ver aí. O lance do Hugo Souza agora. E foi falta no Hugo também, né? O lance claro, foi falta no Hugo. O Hugo tá com a bola na mão, ele cabeceia a mão do Hugo, velho. E ele joga a bola pra dentro do gol porque ele tomou uma cabeçada na mão. Deixa eu ver. Ele deu o gol. Que sem vergonha, velho. Eu tô falando pra você, cara. Que é isso? Que é isso? Ah, tem que sair do campo, velho. Desculpa. Tem que sair do campo, velho. Ele é horrível. Tem que sair do campo. Ah, o presidente tem que entrar aí, tem que sair do campo. Para. Aí. Gol do Zé Marcos, é isso? 2 faltas, velho. Isso. O cara cabeceou o braço do Hugo, a bola tava na mão do Hugo. O cara cabeceou a bola no braço dele, velho. Isso é o fim, acabou o futebol, irmão. Acabou. Fecha que acabou, CBF. Ele é tão ruim que ele anulou o gol que pra mim foi legítimo. E deu o gol que pra mim deveria anular. Cada um, é claro, com a sua opinião, mas ele é muito ruim.
O Tenda Atacado escalou a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade, economia e todos os produtos. Está na sua vida, está no Tenda. No meio do campo de defesa, 1-1, está empatado o jogo. Aqui na Neoquímica Arena, você ligado na Bandeirantes. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é claro. E tudo azul pela frente. A Nakata, torcedora brasileira. Recolhe pelo campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Mais quantos? Mais 10 minutos, vamos a 55, Ulisses. A bola volta para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Abriu jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Tenta descer o time corintiano. Lançamento vem para Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Vai para cima o marcador. Ele vem para finta. Escapa do primeiro, escapa do segundo. Vai para dentro da grande área. Briga, ganha a bola, perde a bola. Volta para Charles. Ele domina, toca para o Chape. Tem o toque de bola. Voltou contigo pela direita. Recolheu para Fagner. Tira o zagueiro lateral para o time do Corinthians bater. Vem para a cobrança. Charles cobra o lateral. Solta para Garro. O árbitro manda e volta. O árbitro mandou voltar a cobrança de lateral, cara. Meu Deus do céu, ele é horrível esse cara, Ele não pode ser só ruim, velho. Não é possível do que a gente tá vendo aqui. Não pode ser só ruim. E a única coisa que eu tenho a corrigir é que ele não tem mais o escudo da FIFA. Graças a Deus pra FIFA, né? Agora ele voltou com o escudo da CBF. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa, tenta ser jogando, já tenta o toque, levar contigo novamente o time corintiano para ser para o jogo. Ofertas Estil por tempo limitado, novas motosserras e a linha de bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. A bola volta com o time do Corinthians pela direita do campo de ataque. Olha o time corintiano. Abriu para Charles. Charles domina pela direita. Vem para finta. Soltou para o toque de bola de Garro. Garro para Romero. Romero abre na direita do campo de ataque. 1-1. Está empatado o jogo. Abriu para o toque de bola. Coutinho de toque de bola curto novamente de Garro. Garro protege. Domina para o time do Corinthians. Tenta ser jogando. O árbitro marca a falta. Cobrada pelo Garro. Já recolhe pelo direito o Romero. Ele vem para o cruzamento. Levantou para Yuri Alberto. Chega o zagueiro. Corta. Tira lateral para o time corintiano bater. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana. Disney Plus. A bola volta para a direita, Fagner dá o tapa na bola, aperta novamente o time do Juventude, tenta ser jogando, vem Fagner para a marcação, no bate-rebate, a bola volta com o Juventude que tenta descer no tamanho de ataque, a bola volta, campo de defesa, 1-1, tá empatado o jogo, por enquanto vai dando o Juventude na Copa do Brasil, domínio do campo de retaguarda para ser jogando, domínio do time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita, abertura vem para Ramalho, Ramalho para Fagner, Fagner domina para o time do Corinthians, lançamento para Romero, tá na área, dominou, cruzou na boca do gol, Yuri Alberto de cabeça para fora! Esse Yuri Alberto é muito ruim, sem marcação nenhuma na linha da pequena área, ele é horrível, Yuri Alberto, perdeu o segundo gol do Corinthians, como um cara desse pode vestir a camisa 9 do Corinthians? Era daquele tipo de lance que o centroavante não pode perder de maneira alguma. Cabeceio, sozinho na disputa dessa bola. É verdade que tinham 3 jogadores do Juventude na frente, mas centroavante que é centroavante acha espaço. Perde a bola o Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, tem gente que defende ele ainda, hein? A bola volta no toque de banação, jogando o time do Corinthians, vem pro... Tem uma relação dos seus amigos aí atrás do gol. Domínio do campo de defesa para ser jogando, já prende o time do Corinthians, vem com o Hugo. Hugo domina para o time corintiano, ele bate na bola, tenta levantar para o comando de ataque, vem pro toque de bola, Fagner tentou chegar, não consegue. A bola bate, volta para André Ramalho, chega tocando na bola, põe para fora, lateral para o time do Juventude, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Um pro time do Corinthians, um também pro time do Juventude, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. É impressionante, Yuri Alberto. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta descer novamente o time do Juventude, bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta pro time do Corinthians bater. Tiro de meta pro Corinthians cobrar e ser jogando, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí? Ulisses, só um detalhe também sobre o Wagner Magalhães. Ele está com 45 anos. Está próximo, obviamente, da aposentadoria. O Voaden, no ano passado, se aposentou com 48. Mas ainda não há uma previsão para o fim de carreira do Wagner Magalhães. Pode ser hoje, né? Porque se não fizerem isso, alguém vai ter que fazer. Vai ter que ser o Corinthians. Porque 2 faltas, o cara ainda chamou ele. E vem Thales Magno, rolou boa a bola, tentou o toque de bola na frente, Romero fugiu, vem para tirar, para evitar o escanteio, Gabriel, o goleiro.
Que coisa, hein? E numa jogada espetacular do Thales Magno, Thales Mágico, acaba não conseguindo completar o lance, o passe no Garro, fica com tranquilidade, o Juventude vai avançando de face. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Pois não, Pusóvio. Ulisses, tem rede balançando na Liga Arena. Coelho abre o placar para o Atlético Paranaense contra o Vasco, agora 2-2 no agregado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe novamente no campo de retaguarda. Vem pro toque contigo no setor intermediário. Domínio do campo de ataque. Tenta o toque contigo pelo setor de direita. Lateral para o time do Juventude. Bater para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aqui tá parado o jogo. Recolhe novamente no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Aperta na marcação. Vem para afastar o time do Corinthians. Dá um pico na bola, tira dali. Vem para disputa de cabeça, ganha Romero, Yuri Alberto, a bola sobra para ele toca no Charles, tenta o toque de bola novamente, Yuri Alberto completamente errado, tentou partir, a bola volta para Thales Magno, para Garro, Garro domina pelo setor de direito do campo de ataque, abriu no toque de bola curta para Romero, aperta na marcação, tentou ganhar o lance, recolhe novamente, tenta descer, vem para afastar a zaga do Corinthians, a bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, lançamento à frente do campo de ataque, forte demais, vem para proteção, tira a zaga corintiana, vem para festar, a bola volta para Bidu tenta evitar a saída, não sai, a bola sai para a lateral em direito do campo de ataque, para o time do Juventude bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa. Alô, Daniel em Guarulhos, ligado na Bandeirantes com o Pietro. Forte abraço grande, Daniel, taxista, curtindo o som, Sácio Bandeirantes. A bola volta no campo de ataque lateral para o time do Juventude bater da direita aí. E aí um problema sério do Corinthians tem sido esse lado esquerdo. Gustavo Henrique e o Matheus Bidu não se acertaram, perderam a bola. João Lucas na cobrança do lateral, lado direito. É bola no campo de ataque, domínio do campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo novamente, lateral para a equipe do Juventude bater pelo setor de direito no campo de ataque, se posiciona para a cobrança, recolhe contigo no campo de defesa, você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, lateral para o time do Juventude bater, lateral foi cobrado para dentro da grande área, sobe de cabeça, o zagueiro toca, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tirar Charles, dá um bico na bola, volta para Garro, Garro tenta o domínio, já toma falta, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Falta do Jadson pelo setor de defesa, acaba deixando uma enxadada em cima do Garro. Garro que já tem 5 gols com a camisa do Corinthians, busca mais um por enquanto, 1-1, Ulisses. A bola volta com o time do Corinthians pela direita do campo de ataque. A bola foi solta para Fagner. Fagner domina, volta para André Ramalho. Ele sai jogando do campo de defesa, vem para a finta, domina para o time do Corinthians. Ameaça a jogada. Bidu partiu pelo setor de esquerda. André Ramalho prende o lance pelo setor de direita. Abre a jogada para Romero. Romero domina para Fagner. Fagner recolhe para o time do Corinthians, vai para a finta, enfia para Thales Magno, para Fagner. Fagner domina novamente para Romero. Tentou o toque de letra, seria no meio. Aperta na marcação, vem para o toque. O time do Corinthians, Romero recupera para o time do Corinthians. Tentou descer, toma falta pela direita, campo de ataque. A falta para o Corinthians bater. E mais uma do Oyama, bem próxima à entrada da grande área, pelo lado direito de campo. Uma grande oportunidade para o Corinthians, que já manda todo o pelotão pro ataque. Gustavo Henrique e André Ramalho. Vem Garro para a cobrança da falta. Luiz Carlos Zamboni tá ligado no microfone Bandeirantes. É falta pro time bater pela direita. Corinthians quer o gol da vitória. Tá empatado o jogo contra o time do Juventude. No agregado, o Juventude vence por 1-0. Placar de 3-2 pro Juventude. É falta pro time do Corinthians bater. Vem para a cobrança de falta pela direita. Ajeita para a cobrança Fagner. Partiu na direita, levantou no boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Juventude bater. Gustavo Henrique e o Ramalho tentavam se apoiar ali para tentar chegar nessa bola, mas o passe foi muito longo, em muita profundidade. Vem para a bola o goleiro Gabriel. Alô, Cleiton Moura, também ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Domínio do campo da retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Recolheu no comando de ataque, afasta a zaga, tira a bola, volta contigo no campo de defesa. Já domina, prende pelo setor de esquerda no campo da retaguarda, vai pro drible, tenta descer o time do Corinthians. Lançamento foi feito à frente. Yuri Alberto vai tentar chegar na velocidade. O goleiro vem pra tirar de qualquer maneira. Quarta tiro, perigo, o time do Juventude tenta descer, o time do Corinthians tem posse de bola pelo setor de direita, abertura vem para Fagner, Fagner domina para Garro, Garro recolhe para o time corintiano, ele vai para a finta, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, abre o compasso, enfiou a bola para ninguém o Garro, tiro de meta para o Juventude bater. E ele tinha opção com o Yuri Alberto ou também o Thales Magno, não achou nenhum dos dois, mais um tiro de meta, por enquanto o Juventude vai avançando à próxima fase.
É o futebol da Bandeirantes para você. Tá parado o jogo. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Olha, o jogo agora entrou naquela linha do nervosismo do Corinthians, né, e do Juventude picotando e travando o jogo quanto pode, Ronaldo. E uma vergonha, né? Agora, se o Corinthians tem uma diretoria de verdade, porque aí tem que fazer barulho, porque o juiz brigou com a imagem. E 2 vezes, 2 faltas dentro da área, ele bateu no peito e falou que o gol é dele. Então alguma coisa tem que acontecer, porque ou alguém pegar esse VAR e mudar, porque senão vai continuar isso aí. Se fosse a favor do Corinthians, já está reclamando também. Porque foi bizarro, o gol foi bizarro que ele deu aqui e vai sair dando risada aí agora. Muito bem, apita o árbitro, termina o primeiro tempo de um Corinthians, um Juventude. Vem, Ricardo Capriotti na Bandeirantes Capri. Vamos lá, Ulisses. Nunca tem tranquilidade num jogo de futebol no Brasil, né? Impressionante. Todo jogo tem confusão. Todo jogo eles querem aparecer. Mas o Pretzel já falava antes do jogo. Wagner do Nascimento Magalhães. Por que escalar o rapaz que tem um histórico de tantos problemas num jogo como esse? Bom, já vamos falar disso. Antes, o Pedro Ramiro. Vamos lá, Ramiro. É com você. O que você está vendo na saída do campo de jogo dos dois times? Vai, Ramiro. Rapaz, muita reclamação contra a arbitragem, contra o Wagner Magalhães. E o detalhe é o seguinte, Capri, eles saíram escoltados aqui pela Polícia Militar, porque há muita reclamação diante dessas situações que acontecem na arbitragem. Só um detalhe, o Corinthians, por enquanto, vai ficando pelo caminho. Importante lembrar que o Juventude, que vai avançando, vai pegar ou o Flamengo ou o Bahia. É claro que o Corinthians tem oportunidade ainda de conseguir mais um gol e levar a partida, quem sabe, para as penalidades, mas por enquanto vai dando Juventude na Neoquímica Arena, Capri. Tá bom, você já volta, Ramiro, daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo, os 45 minutos finais. Agora é hora de opinião, vamos ouvir os craques da opinião Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel vão explicar aqui como foi esse primeiro tempo, né? A gente separa a arbitragem e o futebol, né? Enquanto a bola rolou e a arbitragem também, é claro que as coisas estão juntas, estão misturadas, mas vamos lá, atenção Ronaldão, atenção Pretzel, como é que foi esse primeiro tempo? 1-1 por enquanto e o Juventude vai avançando. Não é possível, né, meu caro Capriotti, a gente separar uma coisa da outra, porque a arbitragem ela foi o personagem do jogo, né? O Wagner Magalhães é fraco, só para lembrar, para quem tem uma memória recente, o Wagner Magalhães num jogo entre Santos e Curitiba, num domingo pela manhã, ele dá um pênalti a favor do Curitiba, onde ninguém toca no jogador do Curitiba. O volante Andrei, na época, se atira e ele marca pênalti e vai contra o VAR. Ele não vai no VAR, marca o pênalti. Ele ficou marcado por aquele lance, isso faz o quê? Uns 4, 5 anos atrás. Certo? Então ele já é ruim há 10 anos que ele é ruim. Ele era da FIFA, agora teve que sair da FIFA, vai para o quadro especial, vai apitar até os 50 anos ainda. Quer dizer, como botar um árbitro desse para apitar um jogo desse tamanho? E ele foi o personagem. Agora, na transmissão democrática que a gente tem, como sempre, para mim ele erra ao anular o primeiro gol do Juventude. Para mim não houve a falta do Lucas Barbosa no Hugo, e foi um gol legítimo do Juventude, e ele erra ao validar o gol que ele confirmou. Porque ali tem 2 faltas, como o Ronaldo disse. E eu falei isso na hora, porque tinha caído a transmissão, a linha lá na Neoquímica Arena, e eu tive a oportunidade de narrar o gol, falei na hora do lance. O Zé Marcos cabeceia o cotovelo do Hugo, sem eu ver o VAR. Depois do VAR tem a falta do Zé Marcos no Fagner, antes de fazer o pulo pro cabeceio. Tem 2 faltas no lance. Então esse gol que ele validou era para anular, na minha opinião. E o gol que ele anulou era para validar. Então ele é muito ruim, ele complicou toda a arbitragem dele, uma confusão. O Corinthians fez 1-0 jogando razoavelmente bem. Foi um lance de uma triangulação maravilhosa. O Iralberto toca a bola de calcanhar numa jogada rápida do Fagner. O Thales Magno com um tapa na bola dá para o Romero e o Romero entra sozinho e bate no lado direito do Gabriel fazendo 1-0. O Corinthians fez 1-0 e estava bem no jogo. Só que 1 minuto depois sai o gol que o Wagner Magalhães anulou. Já armou uma grande confusão. O Corinthians se desconcentrou também. Achei que se desconcentrou, não soube administrar a vantagem e depois acaba tomando num escanteio, numa bola parada, um gol que a arbitragem acabou validando. Então, assim, em linhas gerais, o empate, pelo que os dois times jogaram, para mim foi um resultado correto neste momento, Capri. Fala, Ronaldão.
De um jogo pesado, a gente já sabia disso, né? O time do Juventude é um time que marca muito bem, pesa também no adversário, sabe fazer cera, sabe cair no chão, sabe atacar, sabe contra-atacar, então você não pode vacilar. O Corinthians, acho que o único vacilo que teve, acabou tomando o gol também, mas é um jogo onde o Corinthians está com uma pegada diferente também, né? O Yuri teve a chance no finalzinho aqui de cravar essa bola para dentro do gol. O Corinthians consegue deixar o jogo de igual pegar no primeiro tempo, numa equipe bem treinada. A gente tem que valorizar aqui o Juventude. Eu estou valorizando porque eu não sei como é que vai voltar o juiz para o segundo tempo. Porque eu tenho certeza que ele vai receber uma ligação, eu tenho certeza que vão pesar na dele lá. Eu só espero que ele não estrague o jogo. Porque o que ele fez aqui foi uma aberração. Primeiro, foi uma aberração que ele fez aqui. Agora, eu tenho medo do que vão fazer com ele, que a CBF vai ligar para ele aqui e o que ele vai voltar fazendo, porque ele é péssimo. E é isso que acontece com essa arbitragem péssima, sem qualidade, sem ter alguém para cobrar de verdade, de colocar os caras na geladeira. Então tem coisas que o futebol precisa acabar de vez. E o que aconteceu no lance do Hugo, 2 faltas. Ronaldo, mas o outro não foi. Tudo bem, não foi. Agora eu tenho medo. Que juiz que vai voltar para apitar esse jogo, Pretzel? O Capri, o próprio Ulisses. Quem que vai voltar para apitar? Ô Ronaldão, é isso aí. Oi. Bom, na minha opinião, não é? O primeiro gol anulado, eu também anularia o gol. Acho que foi uma solada ali, apesar da disputa de bola, o jogador do Juventude vem com a sola. Eu anularia. E o segundo, sem dúvida alguma, foram 2 faltas. Agora, eu te pergunto, Ronaldo, você que é o especialista na posição, nos 2 lances, eu achei que faltou mais decisão ali pro Hugo. Faltou um pouquinho ali de tomada de decisão mais convicta nos 2 lances, tanto no primeiro quanto no... Pode falar, Ronaldo. Pode falar. Fala, Capri. É verdade. Voltou, eu queria ver o rapaz disputar a bola comigo, com o Fábio Costa, com o Rodolfo Rodrigues, subir numa pegada dessa lateral ou colocar o pé em cima para dividir a bola. Eu queria ver. É que hoje em dia tem a câmera, tem tudo. Mas a verdade é que você tem que entrar forte e entrou forte. Agora, na minha época, Capri, os caras respeitavam a farda, viu? Ou ficava com medo, falava, não, esse goleiro aí é louco, eu nem vou. É verdade. Eu fiquei com essa sensação. Acho que o Hugo podia ter ido com mais convicção nas 2 bolas, nos 2 lances, para resolver de uma outra maneira. E aí ele abriu o precedente para que o VAR entrasse em ação, não é? Bom, já nós vamos voltar para o segundo tempo, em instantes, os 45 minutos finais, e a gente vai trazer aí todos os detalhes desse jogo. Por enquanto vai dando Juventude. Por enquanto, o Juventude está indo às semifinais da Copa do Brasil. E o intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na cata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na cata. Paz no trânsito começa por você. Packers, Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar na história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Com o futuro. Ulisses Costa! Capítulo foi feita para comando de ataque, aperta o time corintiano. Tentou o Romero ganhar a jogada para a volta para o Yuri Alberto. Soltou para Thales Magno, abriu para Romero, entrou na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! Romero! Numa jogada pelo meio de campo, o Thales Magno, inteligente demais, dominou, ameaçou, bateu, em vez de bater, ele rolou no facão. O Romero passou entre os zagueiros, ergueu a cabeça, bateu da diagonal. O goleiro Gabriel saiu, a bola entrou no canto direito, deu na bochecha da rede. Romero! Tá aí Ulisses Costa e o gol do Romero, que por enquanto vai...
empate na Neoquímica Arena, né? O Corinthians precisa de um gol no segundo tempo, pelo menos um, para levar para os pênaltis, 2 ou mais gols para ir à semifinal da Copa do Brasil. Agora, também tem o seguinte, né? Antes de ouvir aqui o Ronaldo e o Alexandre Pretz, deixa eu só dar uma passadinha com o Puzóvio, porque terminou lá no Brasileiro, Internacional e Fortaleza, Puzóvio? Terminou, Capri. Terminou 2-1 para o Internacional, resultado importante, porque o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 2 pontos à frente do Fortaleza. Agora tem bola rolando pela Copa do Brasil na Liga Arena. O Atlético Paranaense vai vencendo o Vasco por 2-1. Com esse resultado, teremos pênaltis, já que na ida o Vasco também venceu por 2-1, Capri. Maravilha, você já volta aí, fica de olho aí, Puzóvio. Agora, o Pretzel, Ronaldo, o Corinthians fez o gol e depois parou, né? Chamou o Juventude também, não pode, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, fez o gol aos 29, aos 30 o Juventude empatou. E o Corinthians se atrapalhou no jogo. Aí o VAR foi analisar, demorou pra invalidar o gol, certo? E o jogo esfriou. Quando o jogo foi retomado, o que aconteceu? Escanteio pro Juventude logo em seguida. E aí saiu o gol que foi validado e mal validado, na realidade. Agora mostra imagens do Depay, só para dividir com o torcedor aqui, no gol que o Corinthians levou, o Depay se indigna com o lance, mas eu não sei se ele tá brabo com a marcação do árbitro ou com o erro do Hugo, porque a impressão que é... Não, o que você acha? Pois é, eu não sei, mas ele tá, viu, mostra agora a imagem dele, já virou corintiano, viu, tá gesticulando e batendo na mesa e tal, então interessante essa imagem. Ele vai ter que acostumar com essa arbitragem aqui. É isso que ele deve estar pensando. Não, tu tem razão. Falar, não é possível que aqui não tem juiz nessa terra de ninguém, que o cara vem, faz o que quer, briga com o VAR, ainda bate no peito com 2 faltas e dá o gol. Só aqui mesmo. Agora vai ser interessante, não é, Pretzel? A gente vai começar. Ouvir depois o diálogo do VAR nesse segundo gol aí. Vamos ouvir depois amanhã, se vão divulgar. Só daqui 2 dias. Vamos ouvir, vamos ver se eles vão divulgar. Vamos voltar pro segundo tempo. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola, o time do Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Sim, você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians sai jogando pelo setor de direita no campo de retaguarda. A abertura vem no toque de Mário Coutinho. Recolheu o time corintiano, já prende a jogada com Ranieri. Ranieri prende o lance, tenta o levantamento para Bidu. Bidu volta a jogada para Ranieri. Ele domina para o time do Corinthians, faz o giro, volta a jogada com Luiz, com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prendeu para o time corintiano, tenta ser jogando pelo campo de ataque, vai para a finta na marcação. Enfia o lance para Yuri Alberto. Yuri Alberto recolhe para a direita para Fagner. Fagner tenta a finta, vem para ganhar lateral para o Timão, bater pela direita no campo de ataque. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem pelo comando de ataque com Charles. Charles domina para o time corintiano, ele vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Já prendeu de esquerda, recolheu para Thales Magno. Ele abre o lance no comando de ataque, vai para a finta, tenta enfiar a jogada, tabelou, bom lance à frente para Garro. Ele domina, tenta a finta, ficou no chão, a pancada pro gol do Charles, defesaça. Gabriel dá o tapa na bola, manda para a linha de fundo. E é o segundo escanteio da partida, o segundo para o Corinthians. Depois do chute do Charles, vem Garro para a cobrança. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, quebra ataque, vem Garro na cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, desvio de cabeça, vai para fora. Tiro de meta para o Juventude bater. E aí houve o choque de cabeça ali no meio do caminho entre o Lucas Barbosa e também o Yuri Alberto. Yuri Alberto acabou levando uma pancada na nuca. Reclama demais o centroavante, detalhe. 3 atletas do Corinthians. Então, 3 atletas do Corinthians estão aquecendo, ó. O Pedro Raul, o Pedro Henrique. Não. Quem que você quer? O tiro no pé ou na mão? Não, ninguém sai e fica com 10. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alisson Silva Amaral, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor pro time do Juventude. Aqui, placar do jogo continua de 1-1. Tá empatado o jogo no agregado 2-1 Juventude. A bola volta no toque de passagem no time do Corinthians. Já prende Gustavo Henrique pelo campo de defesa. Domínio do campo da retaguarda. Vai pro toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance corintiano. Já domina pelo setor de direita do campo de defesa, vem para frente, abertura, vem para a direita para Fagner. Fagner domina, lançamento à frente para Romero. Romero domina muito bem para o time do Corinthians, vai para a finta, vai para o giro. Ele tenta o toque de bola, fica no chão. O árbitro para a marca. Marca falta na direita de ataque para o Corinthians bater. Falta do Oyama, meio campista da equipe do Juventude, que acaba deixando uma enxadada no Romero, o maior artilheiro da Neoquímica Arena. 35 gols.
Se posiciona para a cobrança, vem para o levantamento à frente para o comando de ataque. A falta para o time do Corinthians bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians cobrar pelo setor de direita. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a direita para a cobrança de falta. O time corintiano. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse Viva Sorte São Paulo.com.br. Transforme sua vida agora. Ajeita para a cobrança de falta. O time corintiano quer o gol para levar pelo menos para os pênaltis. Se posiciona, vem para a bola. Fagner para a cobrança de falta. Partiu para a bola. Garro, bateu direto para o gol. Pegou o goleiro. Gabriel faz a firme e boa defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Do Tigre, torcedor brasileiro. É bola para o time do Juventude. Ser jogando no campo de defesa. Recorde do campo de retaguarda para ser jogando o time do Juventude. Para você ligado no microfone Bandeirantes. A abertura vem pelo setor de direito do campo de retaguarda. Tenta o levantamento à frente. Vem Fagner. Ele tenta chegar, fica no chão, toma falta. Tá parado o jogo. Marcada a falta para o direito de ataque. Para o time corintiano cobrar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do tenda atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, torcedor brasileiro. Recolhe o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, vem com Ranieri. Ele prende o lance para Bidu, Bidu domina para o time corintiano, tenta descer do campo de ataque, deu para Ranieri. Ele prendeu pelo setor de esquerda, abre o compasso, vai para o cruzado, levantou no boca do gol, subiu o zagueiro, vem para cortar, Thales Magno, brigou. A bola vai sair para a linha de lado, em lateral para o time do Corinthians bater. Lateral para o Timão bater pelo setor de direito do campo de ataque. Se posiciona, Bidu vem para a cobrança de lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time corintiano bater. Vai partir para a cobrança de lateral, Bidu. Ele parte para a bola, bate para Thales Magno. Domina para o time do Corinthians, vem para a finta em cima da marcação do primeiro, deu toque de bola para Garro. Garro recomeça a jogada, tenta ser jogando para o time corintiano, abre com toque de bola curto de Gustavo Henrique. Ele prende para André Ramalho, empurrou da direita do campo de ataque, escora a jogada com o Tinha Romero. Romero prende para o time do Corinthians, volta para Ramalho. Ramalho recolhe pelo seu campo intermediário. Ele vai para a finta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o time do Corinthians para a linha esquerda, campo de ataque. A abertura para Garro, Garro dominou, cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Charles para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Juventude Batera. Detalhe para a inteligência do Rodrigo Garro, que tinha, é verdade, o Yuri Alberto na grande área, mas ele já via o Charles chegando ao melhor estilo Paulinho, que se aposentou recentemente. Levantamento numa infiltração no volante, que cabeceia para fora. É o futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Se posiciona pelo campo de defesa, vai sair para a cobrança. Parte de perto da direita, Gabriel na bola, bate, levanta para o comando de ataque, vem para subir a zaga do Corinthians, corta, tiro, perigo dali. A bola volta, houve a falta para o time corintiano bater, tá parado o jogo. É falta para o time do Corinthians bater pelo seu campo de ataque. Se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano. Já recolhe com Ramalho, Ramalho domina para o time do Corinthians, ele vem para a finta da marcação, abriu na direita do campo de ataque para Fagner. Fagner domina, tem Romero pelo meio de campo, tenta o toque para Yuri Alberto. Ele vai subir de cabeça, deu para Thales Magno. Thales Magno domina para o time do Corinthians, vai tentar a finta, são 3 na sua marcação. Abriu para Bidu, ele abre o compasso, vem para o toque de bola para Ranieri. Ranieri prende o lance, rolou, jogada, entrada da grande área. É boa bola para André Ramalho para Fagner pela direita. Fagner domina, enfiou bom lance para Yuri Alberto, dominou, girou sem ângulo, bateu travado, ele é muito ruim. Trava o zagueiro, põe pra fora. Ele foi tentar fazer o pivô, só que a verdade é que acabou se atrapalhando todo. Terceiro escanteio pra partida é o Corinthians com Rodrigo Garro. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio, Garro levantou na boca do gol, afasta o time do Juventude, vem para tirar o perigo. A bola volta para Charles, domina para o time corintiano, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque de bola para Bidu, Bidu domina para o time do Corinthians, se soltar na direita, boa. Abre na direita do campo de ataque, ninguém chega, espera a bola chegar, Garro não chega. Ela volta do toque de bola para Fagner, Fagner para Garro. Garro finta o primeiro, tentou fintar o segundo, tentou ganhar a jogada, perdeu o lance. Recolheu Garro, vai para finta, recolhe, domina pelo comando de ataque, tenta o drible em cima da marcação, vem Rainelli, toca na bola, tenta tirar, a bola volta com o time do Corinthians que domina pelo comando de ataque, vai pra finta, já partiu no drible, escapa da marcação, o time corintiano, a bola foi solta, é pra Thales Magno, entrada da área, deu pra Yuri Alberto na cara do gol, pega o goleiro, tranquilo, Gabriel sai pra fazer a defesa. E mais um lance que mostra que Thales Magno e Yuri Alberto estão se entendendo, o detalhe é que o centroavante raramente consegue finalizar, perde mais um gol, Yuri Alberto. Ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras e linha. A bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br. Aproveite. E aí, Ronaldo Pretzel começa o segundo tempo. 1-1, tá empatado o jogo. E como esperado, o Corinthians em cima, mais Thales Magno no jogo, né? Mais uma bola que ele coloca pro Yuri Alberto como assistente. E quem tá jogando bem também, me surpreendendo, é o Charles.
que faz um bom jogo, Ronaldo. Começa o segundo tempo indo pra cima, e é isso que tem que fazer, porque até aqui, mesmo com o tempo e o time do Juventude marcando forte, que é isso que está acontecendo, eles estão marcando forte e jogando com o regulamento debaixo do braço. Então você tem que começar a insistir mais e daqui a pouco algumas mudanças também para favorecer aí um gás novo para entrar aí no time, para ajudar pelo menos a empurrar essa bola para dentro do gol, que até aqui o Corinthians consegue pressionar o time do Juventude. A bola volta com o time do Corinthians, prende para o setor de esquerda do campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Ela volta para Garro, domina para o time do Corinthians, tenta o lançamento para Yuri Alberto. Dominou de cabeça, jogo de zagueiro, poderia rolar para Romero. Ele prende o lance, tem Thales Magno. Abriu para Thales Magno, cruzou na área. Tira o zagueiro, vem para afastar o time do Juventude para ser o jogador do campo de defesa. Recolhe do campo de retaguarda, vai para o toque de bola novamente o time do Juventude. Vem para subir o Gustavo, ele tira a jogada para Ranieri. Ranieri ganha o lance para o time do Corinthians, já domina do campo de defesa, Corinthians para cima do time do Juventude, 9 minutos de bola rolando o segundo tempo, 1-1, Corinthians precisa de um gol para levar para os pênaltis, domina o time corintiano, abertura vem para Charles domina para o Corinthians, deu na direita, abre a jogada, o time do Corinthians tentou descer, toca muito mal na bola, Romero perde o lance, a bola volta do campo de ataque, afasta parcialmente o time do Corinthians, domina o time do Juventude, já tenta descer no campo de ataque, abertura frente, vem para rasgar Ranieri, dá um toque na bola, vem para tirar, põe para fora, lateral para o Juventude bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 9 minutos de bola rolando para você conferir, 9h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians 1, Juventude também 1 no agregado, 3-2 para o time do Corinthians, você ligado no futebol Bandeirantes, e aí? A bola volta para o Yuri Alberto, domina, lançou para Garro, matou no peito, o goleiro saiu, ele bateu em cima do peito do goleiro, vem para tirar. Vem no lance, Gabriel vem para cortar o perigo dali. Domínio do campo de ataque, recolhe pelo setor de direita, tenta descer o time do Juventude. Cruzamento na boca do gol, afasta Fagner de cabeça, mas o árbitro deu falta. Você lembra quem que esse árbitro fez com o Corinthians aqui em 2018, Pretzel? O Corinthians eu não lembro. Eu citei o lance contra o Santos. Então eu vou te falar. Uma vergonha. O lance contra o Jadson, contra o Cruzeiro, naquele golaço que o menino fez. Na o Copa Pedrinho, do Brasil. Pedrinho. Na Copa do Brasil, ele tirou o Corinthians, deu uma falta que não aconteceu em cima do zagueiro do time do Cruzeiro. Era a final da Copa. É o mesmo árbitro. É o mesmo. Só isso, viu? Como é que tá apitando pra quem ainda? Não lembra. A pergunta é essa, como é que ele tá com apito na boca para num campeonato como esse da Copa do Brasil? É por isso que eu não acredito assim muito em erro só não. Não acredito. Timão domina no toque de bola, agarrou, recolheu, cruzou em cima do marcador, recolhe pelo seu campo de defesa para ser o jogador do campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Bidu domina para o Corinthians, tentou o cruzamento, levantou no boca do gol. Afastou o zagueiro. Tira dali o time do Juventude de qualquer maneira. Vem para dar um bico na bola. Ela volta do campo de ataque, recolhe novamente. André Ramalho vem para o toque de bola para o time corintiano. Subiu de cabeça, tocou, põe para fora. E aí tá parado o jogo. E aí mais um cruzamento na grande área. A impressão que dá é que o Corinthians pode ficar até amanhã cruzando para o Yuri Alberto, que ele não vai conseguir fazer o gol. Bola se perde para a lateral, lado esquerdo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. O tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando para você conferir. 12 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians e Juventude, o placar do jogo continua de 1-1, agregado 3-2 Juventude, Pozóvio. Ulisses, na Liga Arena, o Atlético Paranaense segue vencendo o Vasco por 2-1 na Copa do Brasil. Se o placar continuar o mesmo, teremos disputa por pênaltis. O microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Thales Magno tenta a finta, ganha lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, está aberto o Ranieri atrás. Domina o time corintiano para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque, ele para ser para o jogo. Já recolhe novamente, vem para a finta, prende no circuito, tirou o setor intermediário. André Ramalho abre a jogada para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, ele vem para a finta, solta a jogada curtinha para Romero. Romero domina para
para Garro, Garro para Romero, ele vem pro toque, ele para Romero, tentou descer, ganha lateral, o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Cécio pode confiar, Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta ser o jogador do time do Corinthians, domina pelo setor de direito do campo de ataque com Ranieri. Ranieri prende o lance, tenta enfiar, a jogada vai pro break, limpa de um lado, o outro não tem ninguém, do outro lado prende, tem Charles, só Garro. Garro domina, tenta o levantamento à frente para Yuri Alberto. Ele tentou o toque de mão, bateu pro gol, pega o goleiro. Faz a defesa o Gabriel no chute do Yuri Alberto. Yuri Alberto até reclamava de um toque de mão do zagueiro do Juventude, mas não foi nada. A bola acaba sobrando pro centroavante que perde mais um gol. Por enquanto 1-1 e o Corinthians vai sendo eliminado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e mude de vida. 13 jogados, Ronaldo, Pretzel e o jogo. O Corinthians é melhor, mas o Juventude claramente agora vai jogando pelo resultado, deixando o tempo passar. Tanto é que praticamente não ataca, né? Fica fazendo cera para cobrar tiro de meta, para cobrar arremesso lateral. E o Corinthians tem que ser menos ansioso para tentar fazer o segundo gol, Ronaldo. E pensar num centroavante também ali, né? O Giovani também para ajudar. Mais um cara ali para dividir com o Yuri Alberto a incumbência aí de fazer o gol, né? Tem que colocar mais um do lado dele. O Thales não tá tão bem na partida. Tá na hora de acender também, que é um menino rápido, gosta de fazer gol. Ou se aproxima mais do gol, ou entrega um pouco mais, porque é o que está necessitando o jogo nesse exato momento. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola foi junta para toque, ele para Coutinho no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, tenta ser jogando, vem com toque, ele para de Charles, Charles abre para André Ramalho, que domina e sai jogando do campo de defesa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tá tudo Tigre, torcedor brasileiro. Recorde do campo de defesa, você tá ligado no microfone Bandeirantes. Domina o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de ataque, vem para finta, prende o lance, Coutinho na intermediária, Fagner. Ele abre a jogada, tenta finta, o Romero ganha lateral, o time corintiano não, a bola não chega a sair. Domina o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de retaguarda. O tempo da Atacado descarga as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. E o time do Juventude tenta descer do seu campo de retaguarda, vem para finta, tenta o toque para Coutinho no setor intermediário. Vem Charles para marcação, aperta, tenta ganhar o lance, o árbitro para. Ele marcou a falta do Charles. Falta de ataque da equipe do Corinthians, que tentava se proteger da verdade dessa chegada do Jadson. A arbitragem marca a falta, o Charles reclama bastante, por enquanto sem nenhuma movimentação no banco de reservas do Corinthians. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Com o amortecedor da HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Recorde do campo de defesa para ser pro jogo, já prende o lance, curtindo o time do Juventude. Não tem pressa nenhuma para a cobrança de falta. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você, Corinthians 1-1 também para o Juventude na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses, intervalo de partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB está vencendo o Sport por 1-0 em Maceió. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recorde do campo de ataque, tenta vencer o time do Corinthians, já perde o lance, bola volta com a equipe do Juventude, que tenta arrancar para o comando de ataque, vem para a finta, domínio pelo comando de ataque, o time do Juventude, bola foi chuta, à frente vem Garro, corta, tira, é na quica na intermediária, vem Bidu, ele domina para o time do Corinthians, próxima linha lateral do gramado, vai para o drible, tenta o toque de bola, foi puxado, chutado por baixo, pegaram o Bidu e foi o Lucas Barbosa. Falta feia em cima ali do Corinthians, que tem a bola pelo setor de defesa. Daqui a pouco Giovani e Coronado no Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer no campo de ataque, aperta o time corintiano, vem pra finta, Fagner, driblou bem, balançou, soltou, bom lance à frente do toque, o zagueiro vem pra tirar, a bola volta no toque, ele para recolhe novamente o time do Corinthians pra descer, Ranieri prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pra finta pra Bidu, Bidu domina pro time do Corinthians, abre pra Charles, ele tenta o levantamento do campo de ataque, já vai pro toque, ele para o time corintiano, abertura, recolheu o Thales Magno, deu pra trás pra Garro, girou, bateu pro gol, muito mal. Linha de fundo, a bola vai embora. E aí só também confirmando o lance anterior, levou o cartão amarelo o Carilho. E aí vai mexer também não só o Corinthians, como também o Juventude. Os números do Juventude são apagados, que é uma beleza.
Vamos esperar a placa levantar, mas o Corinthians vai colocar o Giovani e o Coronado. Coronado 77 e o Giovani 17. 17 Giovani e o 77 Coronado. E o Juventude também aguarda para fazer as mudanças. Te ajudo com o Juventude. Edson Carioca 1, atacante. Edson Carioca, boa. Edson Carioca 17. Do lado do Juventude também vai entrar daqui a pouco. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi junta para Thales Magno, domina em frente à marcação, tentou toque de bola, ganha lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, manual para o Corinthians, bater pelo setor de esquerda no campo de ataque, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende o assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mexe o Corinthians. Sai o 43 Thales Magno e entra o 17 Giovani. Nossa. E também saiu o 14 Ranielli e entrou o 77 Coronado. 77 Coronado. Vamos ver o Juventude. Aguardando ali a saída. Vai sair agora nesse momento camisa 5 e entrar o 43. Sai, portanto, o camisa de número 5 Luiz Oyama e entra o 43 Lucas Freitas. Lucas Freitas entra com a 43. Zagueiro, também saiu isso. Também saiu o 79 para a entrada do 17. Sai o Rony Carilho para a entrada do 17, o Edson Carioca. Prédio, Ronaldo. Bom, no Juventude ele põe um zagueiro, Lucas Freitas. Vai com 3 zagueiros agora e põe o Edson Carioca, que é um jogador de mais velocidade na frente. E no Corinthians, apesar do Thales Magno não estar tão bem, eu não tiraria. E aí ele tirou o Thales Magno para botar o Giovani e ficou com o Romero, que não tem tanta movimentação. Eu tiraria o Romero para botar o Giovani, ou até o Yuri Alberto, mas não o Thales Magno. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor intermediário do campo de ataque. Charles domina para o time do Corinthians, abriu para o toque, levando contigo novamente do Coronado. Prendeu pelo setor de direito do campo de ataque, vai para fintar, vai jogada com Garro. Garro domina para o time do Corinthians, finta na marcação, o primeiro escapou, recolheu, tentou soltar, frente, explode em cima do zagueiro. A bola volta pelo setor de esquerda do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, você comigo. Domina o Corinthians na grande área, Garro tentou soltar para Bidu, tiro Juventude. Ofertas existiu por tempo limitado, novas motosserras e a linha de bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br, aproveite. A bola foi chuta, frente, tenta chegar o time do Corinthians, aperta na marcação Giovani. Ele tentou chegar, não consegue, bate, rebate, a bola volta com o time do Juventude, que tenta ser jogando no seu campo de defesa. A bola volta, Coutinho para Coronado, dominou pro Timão, abriu o compasso, bateu pro gol, o goleiro deu tapa, a bola voltou para Romero, prendeu pela ponta, vai pra finta, lindo drible, tá na área, deu pra trás, bateu pro gol, em cima do zagueiro. A jogada do Romero foi muito boa, é bola pro Juventude que está jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. E vem Charles, domina para o time do Corinthians, enfiou jogada no campo de ataque, abriu bom lance à frente, domina Giovani, vai para a finta, bateu cruzado no boca do gol, pega o goleiro. Repito para você, um Corinthians, um Juventude no agregado, 3-2 Juventude. Alô, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional ganhou do Fortaleza por 2-1 no Beira-Rio. Com esse resultado, o Botafogo segue na liderança da competição. Futebol Bandeirantes para você. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta com o time do Corinthians, que tenta descer para a direita do campo de ataque para Fagner. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E tenta o toque de bola para Garro. Já perde o lance, aperta novamente o time do Juventude e tenta descer. Garro olha. A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de ataque. Bidu tenta chegar da bola. Chega na bola, toca, mas põe para fora. Lateral para o time do Juventude bater. Lateral para o Juventude cobrar. 21 jogados. Marcos Bovetio tá ligado no microfone Bandeirantes. E aí, Ronaldo? E aí, Pretzel? Eu gostei da mudança do treinador. Pelo menos ele deixou em campo os caras que estão acostumados a jogar essa bola para dentro do gol. Eu, na dúvida, tiraria o Yuri Alberto, né? Não tiraria o Thales Magno, mas eu gostei da mudança do Ramon. Eu acho que o Corinthians tem que acelerar mais a bola no meio, né? Acho que o Coronado entrou um pouco para isso e chutar de fora da área. Primeira finalização de fora foi do Coronado e uma no primeiro tempo do Charles. É muito pouco para quem precisa marcar gol. Olha o Bidu, dominou na esquerda, ergueu a cabeça, cruzou, tentou. Toque Romero, a bola bate no zagueiro, vai embora Romero de letra, escanteio para o time do Corinthians, bater da esquerda. Desculpa aí, Pretzel. Imagina, já estava até finalizando, aí tem que chutar mais a goles. Para quem precisa marcar gols, não adianta ficar só tocando a bola pro lado.
Robson Ribeiro ligado no microfone, Bandeirantes, vem comigo, torcedor. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, se posiciona Garro. Escanteio, o Timão partiu para a bola, correu, bateu o toque de cabeça, afasta o zagueiro, tira, volta para Bidu. Nossa senhora, o Bidu deixou pro Garro, o Garro deixou para ninguém, a bola vai para fora, lateral pro Corinthians da esquerda ou pro Juventude? Para a equipe do Juventude, um deixa para um deixa para outro, acabaram deixando para o Juventude, que não tem pressa. João Lucas na cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro, para você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, vem Coronado, ganha de cabeça, Charles volta a jogar para André Ramalho. Ele domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de defesa, tenta ser para o jogo. Ele prende o lance, Fagner tá livre na direita, ninguém viu. Recolhe Bidu, Bidu solta a jogar para Coronado, para Bidu. Bidu prende no comando de ataque, enfia no comando e afasta a zaga do time do Juventude, tira mal. Vem para o dividido de bola, tenta ganhar novamente o Romero. Ele protege para o time do Corinthians, Romero põe no pé, balançou, escapou, levou, Romero cruzou nas mãos do goleiro Gabriel que pega. E ele tem chamada a responsabilidade, Angel Romero. O detalhe é que o Yuri Alberto não está nem chegando na bola, acaba não atingindo o lance, o centroavante e artilheiro do Corinthians da temporada. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mandar um forte abraço, Wesley. Tá ligado, o príncipe dos 7 mares do microfone Bandeirantes. Quem? A bola volta no toque de bola, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, tranquilo. Ramalho, André Ramalho volta para Hugo, que está jogando no campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda para sair para o jogo. Já prende o lance novamente, tenta descer o time do Corinthians. Abertura para o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já prende o lance o time corintiano. Abertura do comando, tenta o toque contigo novamente. Recolhe, Rocoli, vai para a finta. Domina o Coronado, drible no primeiro, drible do segundo, abriu para a direita, toca muito mal o Coronado. A bola volta, Coronado vem para ganhar, domina o time do Corinthians, a bola chega na direita do campo de ataque, recolhe o Timão, cruzamento, entrada da área, é para Garro, girou, bateu, defendeu o goleiro. A bola volta para Yuri Alberto, deu para o toque de bola curtinho de Bidu. Bidu tentou cruzamento, tá ganhando lateral o time do Corinthians da esquerda, campo de ataque. Manuel para o time do Corinthians bater, vem levantamento à frente, tenta a finta, o Bidu tá ganhando o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a cobrança, Bidu para Charles, Charles domina para o time do Corinthians, gira, jogada para André Ramalho, André Ramalho prende para o time corintiano, já desceu, abriu o compasso para bater, gira, jogada, abriu da direita do campo de ataque, deu para Giovani, Giovani prende, balança na marcação, foi para Fagner, Fagner recolhe para o time do Corinthians, tenta o cruzamento, abriu novamente o toque, para contigo no meio para André Ramalho, ele prende o lance para Fagner, Fagner recolhe para o time do Corinthians, gira, tem abertura à frente do comando de ataque, solta para Charles, Charles domina para o time do Corinthians, ergue a cabeça, empurra na esquerda, campo de ataque para Bidu, Bidu abre o compasso, volta para Charles, Charles prende o lance para o toque de bola de Coronado, enfia a jogada contigo no meio do campo, tenta o toque de bola, perde novamente o time do Corinthians com o Romero, a bola volta com o time do Juventude, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem para rasgar a frente, a bola sai em lateral para o Timão, batendo pela esquerda, campo de ataque, se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, Estrela Bet, e domina o time do Corinthians para ser jogando pelo comando de ataque, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, já tenta Ramalho, ele vem para a finta, tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de direita, prende a jogada Coutinho no comando de ataque, abre a jogada pelo setor de direita, soltou, bom lance à frente, vem pro toque de bola, tentou o domínio Coronado, não o tem, a bola volta pelo setor de direita do campo de retaguarda para ser jogando o time do Corinthians lá atrás do campo de defesa com o Hugo, domina o goleiro corintiano para recolher do campo de retaguarda e ser para o jogo, ele prende a jogada para Charles, Charles domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo comando de ataque, vai para a finta para Coronado, Coronado domina, tenta o toque de bola, Garro lançou, boa bola, recolheu, dominou, prendeu novamente, tentou a finta, perdeu a jogada, perde a jogada, Romero lateral para o Timão bater da esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Corinthians bater, já cobrado rapidamente para Bidu, domínio do campo de ataque, dá para Coronado, ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação do primeiro, já desceu, escapou, vai para o cruzado, ganha escanteio, tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o time do Corinthians bater da esquerda. Blitz do Juventude que impede o Corinthians de subir, mas ganha o quinto escanteio, Coronado vem para a cobrança para o Timão. Gustavo Henrique vai para a grande área, André Ramalho na grande área, jogadores altos do Corinthians, escanteio, Timão, Coronado, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, goleirão do soco, tirou a bola, voltou sem goleiro, bateu para o gol, defendeu, Charles chutou, Gabriel tirou, ele volta a dar o tapa na bola e manda para a linha de fundo, Charles bateu fraco na bola, novo escanteio, Corinthians, vem para a cobrança de novo escanteio, o time corintiano, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque, na bola, Garro partiu, bateu
bateu, levantou, no gol, subiu o zagueiro, tocou, a bola voltou, tentou a foca, a frente afasta, a zaga do time do Juventude, a bola volta com o time do Corinthians, que libera para o setor de esquerda, que é para ataque para Fagner, Fagner prende o lance, abriu jogada, Coronado, cruzou, levantou, na boca do gol, forte demais. Vai embora para a Liga de Fundo em tiro de meta para a equipe do Juventude bater. Agora cai o goleiro do Juventude. O Gabriel aproveita, obviamente, para ganhar um tempo. O goleiro que há pouco fez uma defesa espetacular do chute, não tão forte, é verdade, do Charles, mas vai salvando o Juventude, que por enquanto, no placar agregado, está na frente. Caiu melhor em campo, né? Porque o goleirão aqui está segurando aí, fez 4 defesas aí, que está segurando o placar. E é um time que você pode falar o que quiser do Juventude, mas é um time copeiro, um time que luta, que marca. Eles não estão desesperados não, porque esse 1-1, debaixo do braço, o goleiro pegando tudo, eles estão tranquilos. Agora, tem que ter calma para furar esse goleirão aí hoje, viu? A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, Pretzel? Aí o Juventude faz um jogo corretíssimo, jogando pelo empate e uma tentativa agora de escapada em contra-ataque. O Corinthians ataca, eu concordo com o Ronaldo, o segundo tempo do Gabriel é excelente e o Corinthians já poderia estar vencendo pela vantagem que lhe resta, mas o Juventude se segura bem. E domina Giovani, vem pra finta pro time do Corinthians, deu na direita pra Fagner, abre o compasso, tentou o cruzamento sai muito mal. Domina o time do Juventude, já tenta descer do campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina o time do Juventude, abertura frente, vem pra marcação, Coronado, vai pro drible, enfiou na entrada da grande área, domina o time do Juventude para a batida, gol em cima da marcação, domina o Juventude, tenta descer de frente pro gol, entrada da área, bola batida, gol, passa à direita, tiro de meta para o Corinthians bater. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos. Sil Cecil, pode confiar, Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio time do Corinthians, tenta descer, Yuri Alberto vem pro domínio, tenta o giro, fica no chão. Tá marcada a falta, direita, ataque pro Corinthians bater. Falta pro Corinthians pela meia direita. É verdade que o Yuri Alberto acabou levando ali uma pancada um pouco mais forte. Coronado toma distância pra cobrança. Ele cobra, solta para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda, que é para ataque. Ele vem para finta, ergue a cabeça, não tem espaço para jogar. Faz o giro, Bidu. Abriu o compasso para o cruzado, domina, prende, tem garro mais atrás. Bidu levou, cruzou na boca do gol. Ela passa por sobre o gol, vai para a linha de fundo. Vai mexer o Juventude. Sai o 21 e entra o 13. Sai o 21, Lucas Barbosa. E entra o 13, Diego Gonçalves. Diego Gonçalves entra com a 13 no lugar do 21, Lucas Barbosa. Também mais uma mudança, agora o quarto árbitro sinalizando através da placa, sai o 7 e entra o 14, ou seja, sai o 7, Eric, e entra o 14, Everton. Muito bem, Pretzel. Time fechadíssimo. Ronaldo. O Everton é jogador de meio campo, é volante. Então é mais um para marcar. Ele tira o Lucas Barbosa, para mim, que é um bom jogador. Então ele fica com 2 atacantes, com Edson Carioca e com Diego Gonçalves. 3 zagueiros e 3 volantes para segurar esse 1-1. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br. Transforme sua vida agora. Lançamento vem para dentro da grande área. Vem de cabeça, afasta a zaga do time do Corinthians. Ganha o Yuri Alberto, solta o jogador do comando de ataque. Lançamento para Giovani, alta velocidade. Vai para dentro da grande área. Recolhe o time do Juventude. Tentou descer. Tá parado o jogo. Tá marcado o lateral para o time do Corinthians bater. Lateral para o Timão cobrar. Giovani tem pressa para a cobrança. Ele vai bater a lateral para André Ramalho. Domínio para o time do Corinthians para descer do campo de retaguarda. Guardeiro jogando com o Coronado. Ele prende o lance pelo setor de meio de campo. Vai para a finta do primeiro, finta do segundo. Recolheu o Coronado. Tanto passe, bate, explode no zagueiro. Volta no toque de bola curtinho de Charles. Ele domina para Fagner. Fagner prende para o time corintiano. Já domina para André Ramalho. Abriu o compasso, bateu pro gol. Vai para a linha de fundo em tiro de meta para o Juventude bater. O tempo não para. Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua para você. Corinthians 1, Juventude 1. Na Bandeirantes é com você. O Juventude vai passando a próxima fase da Copa do Brasil. Alô, Pusóvio. Ulisses, o Atlético Paranaense segue vencendo o Vasco por 2-1 na Liga Arena pela Copa do Brasil. No agregado 3-13, por enquanto teremos disputa por pênaltis.
E vem pro jogo o time do Juventude, tentou bater o ar de cima da marcação, voltou para a batida de fora do gol. Hugo em 2 tempos faz a defesa pro time corintiano. Chega de sofrência, Nobra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Romero domina para o time do Corinthians, vem pro toque, ele para pelo comando de ataque, vai pra finta, faz o break, Romero ele prende. Tentou lançamento para Giovani, de cabeça deu pra Garro, pega o goleiro Gabriel. E aí a revolta no banco de reservas, até olhando aqui do Ramon Dias, dizendo, pô, presta atenção, tenta pelo menos jogar a bola no gol. Tentava o passe Giovani pro Garro, chega Gabriel para ficar com a bola. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo, 1-1, tá empatado o jogo no agregado, tá dando Juventude. O que ele não poderia fazer naquele momento é jogar a bola para dentro do gol, né? Ele tinha que fazer o passe. Mas o Corinthians pressiona, tem que tomar cuidado com o contra-ataque agora, né, Pretzel? Porque o Jair já mudou e colocou um oxigênio aí para fazer o contrapeso aí em cima do Corinthians. Não vou ser oportunista, né? Mas o Depay já teria feito pelo menos um gol aí com essa quantidade de bola na área. O Tenda Atacado escalou a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. E vem pro jogo, tentou chegar o Juventude. Fagner vem para tirar, põe para fora, escanteio. Repito para você, 33 jogados. Corinthians 1, Juventude também 1 na Bandeirantes, tem escanteio Juventude. 33 minutos do segundo tempo, é o primeiro escanteio para a equipe do Juventude na partida. Bola pelo lado esquerdo em campo, sobe o Ju. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio para o time da Juventude, bater pelo setor de esquerda, que é para ataque, placar do jogo de 1-1. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Escanteio para o time da Juventude, bater pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem levantamento para dentro da boca do gol. Escanteio cobrado pela direita, levantamento vem na boca do gol, toque de cabeça, afasta, Yuri Alberto tira. A bola volta de primeiro tempo, toque de bola, Juventude, abertura pela direita, vem cruzamento novamente, Edson, levantou na boca do gol. Ninguém marcou, segunda trave, o toque para trás, vem para afastar a zaga, a corintiana tira, a bola volta de primeira batida, tira o time do Corinthians, tentar marcar contra-golpe, a bola foi solta em velocidade, domina o time do Corinthians, recolhe novamente, prende o lance, toma falta para o Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, ele falta, o Juventude não deixa, o árbitro permite, é falta para o time corintiano já cobrada, domina o time do Corinthians, tenta recolher pelo seu campo de defesa, a abertura vem para Garro, o Garro domina novamente pelo setor de direita, vem para o toque, ele vai para Romero, Romero domina, 34 minutos de bola rolando, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda, recolheu novamente, prendeu Coronado, ele lança a jogada para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, ameaça a finta, ameaça o passe, ele volta a jogada curtinha pelo setor intermediário, prende o lance o time corintiano, já domina pelo setor de meio direita do campo de ataque para Charles, Charles recolhe para o time do Corinthians, ele vem para a finta, abre o compasso, tenta o toque, ele bola novamente, a abertura muito mal passada pelo jogador Gustavo Henrique, é lateral, Corinthians cobrado, bola volta para Garro, Garro domina para o time corintiano, empurrou para Coronado, Coronado domina para o time do Corinthians, vai para o cruzamento, levantou na boca do gol, na cabeça do zagueiro que vem para afastar dali. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, a para a volta do toque de bola com o time do Corinthians, tenta descer Coronado, ele prende o lance pelo setor de direita do campo de ataque, vai para fintar, para a jogada para Ramalho, Ramalho domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para o drible, prende a jogada na direita, abriu para Fagner, ele dominou para Ramalho, Ramalho prende, o Corinthians toca de pé em pé, o Juventude todo no campo de defesa, cruzamento vem na boca do gol, errado de novo do Coronado, para 2 milhões é pouco, Coronado, domínio do campo de defesa, o time do Corinthians para Sérgio Lindo, Ramalho solta a jogada, domínio do comando de ataque, abriu para Fagner pela direita, ele corta para dentro, vai para finta, tem Coronado, enfiou para o Coronado, domina para o Corinthians, se bater, acertar, faz o gol, bateu, goleiro defendeu, a bola vai entrando! Driblou o zagueiro, ficou caído, ele bateu, o goleiro defendeu, mas ele defendeu para trás, a bola dá na trave, o zagueiro tenta tirar, toca no zagueiro e morre no fundo da rede, Coronado, num toque
toque bonito do Garro. O Garro recolheu. Que lance bonito do Garro. Ele recolhe, enche o pé na bola. Enche o pé o Garro. O goleiro defendeu. A bola dá na trave, morre no fundo da rede depois de bater do zagueiro do Juventude. Que paulada do Garro. Que lance bonito. Garro dominou Garro pelo setor de esquerda, campo de ataque, bateu pro gol, o goleiro defendeu, a bola deu na trave, entrou, é gol do Corinthians, Garro para o Timão, para fazer o gol do Timão no jogo. Garro. Corinthians 2, Juventude 1. Uma paulada no Garro de fora da área. O goleirão Gabriel fez uma defesa incrível, mas a bola foi em caminho do gol. Ela dá na trave, toca no zagueiro e morre no fundo da rede. Garro. Corinthians 2-1 pro Juventude. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Garro, que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo o seu. Diz aí, Ramiro, gol do Garro. Apertou, dificultou, chama Rodrigo Garro, que mais uma vez leva a responsabilidade para ele, quando a equipe já estava morta, cansada, ele próprio estava cansado, mas o cansaço não vence a qualidade. O argentino bate de perna canhota e acaba contando com a sorte do desvio do goleiro Gabriel e também da infelicidade do Zé Marcos, que já teve felicidade nesse jogo ao marcar o gol, mas tem a infelicidade de fazer contra. 2-1 pro Corinthians ao estilo Timão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Tinha pedido para bater mais de fora da área, né? O Coronado tinha chutado uma e agora o Garro chuta e consegue vencer o goleiro que vinha bem na partida. 2-1. O jogo fica realmente aberto ainda, com a possibilidade do Corinthians conseguir o placar ainda no tempo normal, Ronaldo. Você vê, juiz e goleiro, você não pode, olha lá. E vem Corinthians, dominou, recolheu, a abertura foi feita, Romero para ir Alberto, tiro, o zagueiro vem para afastar dali. Eu queria dizer que pois goleiro, não, Ronaldo, desculpa. Goleiro, juiz, você tem que esperar o final do jogo para elogiar. Não tem jeito. É bola do campo de ataque para a volta do toque de Barulho. Alberto ganha a jogada para o time Curitiba. Tentou o passe, ele para perto e a jogada para a volta. Volta novamente, Charles vai mergulhar. Ele tira o perigo, ganha lateral para o time bater pela direita do campo de ataque. Público na Neoquímica Arena, 45.505 pessoas para uma renda de R$2.594.000. Eu esqueci, Ulisses, é goleiro, centroavante e juiz. Você não pode elogiar e nem criticar, tem que esperar. A bola volta com o time do Corinthians, domina novamente, Coronado, bateu pro gol, era sobe demais, vai embora para a liga de fundo em tiro de meta. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras em linha de baterias em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite, torcedor brasileiro, na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador. Escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. E aí, ô torcedor brasileiro ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor. 2-1 Corinthians, jogo tá indo pra pênaltis. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de Bessa, ganha a jogada novamente, Gustavo Henrique, ele prende. Yuri Alberto cabeceou, mas cabeceou pro zagueiro do Juventude, porque ele é um péssimo jogador. Domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque. A abertura foi feita à frente. Que bola pro Giovani na cara do gol, entrou! Tira o zagueiro! Faltou força pro garoto. Escanteio pro Corinthians, bater na direita. Mais um escanteio pro Corinthians. É o 7º no jogo. Daqui a pouco, Bidon e Léo Maná também foram chamados. Alô, Neto, Tarraf, Gabriel, Guilherme Matheus, ligados da Bandeirantes. Jana, obrigado pela audiência. Ligados da Bandeirantes, 2-1 Timão. Neoquímica em pé. O clima por ter
terceiro gol tá pronto. Partiu pro escanteio, levantamento na boca do gol. Subiu o zagueiro, cortou, tirou para voltou pro toque de bola de Charles. Ele ganha a jogada para o time do Corinthians, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Domina Coronado, prende a jogada, solta para Charles. Corinthians vai para cima, domina no campo de retaguarda. Recolhe novamente o time corintiano na abertura, vem pelo setor intermediário. Garro faz o segundo gol do Timão. A bola volta do toque de bola contigo no meio de campo, já prende Bidu. Bidu prende para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Abre a jogada, Coutinho para Fagner. Fagner domina, ele vem para finta em cima da marcação no primeiro. Já prende o lance, tenta o levantamento no campo de ataque, vai para finta. Recolhe o time corintiano pelo setor de direita, vem para o toque de bola Coutinho novamente. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de direita do campo de ataque. Recolhe novamente o time corintiano para descer. Domina do campo de retaguarda, mas vai mexer o Corinthians, hein? Vai mexer o Corinthians, vai sair o Fagner com a 23 e entre o 35 o Léo Maná. Importante lembrar que o Fagner não bate pênalti. Léo Maná entrou de qualquer forma aí. Sai o 8, Charles, e entre o 27, Bidon. Bidon entra com a 27 no lugar do 8, Charles. Aplaudido o Charles também, hein? Um dos melhores em campo pra mim. O menino tá a cada jogo que passa crescendo aí. E agora tirou o Fagner porque, deixa eu só cumprimentar aqui o Lee. Tirou o Fagner porque ele não vai bater pênalti, né? O Fagner, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se vai precisar de pênalti, viu? Domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do Corinthians, vem com Garro. Ele prende no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, inverteu na direita. Linda bola no comando para Coronado. Recolhe o time do Corinthians, vem cruzamento na grande área. Bateu errado. Domina o Juventude, tenta descer o árbitro para o jogo. Quem bateu errado nessa bola do outro lado foi o Léo Maná, né? Isso, primeiro toque dele na bola, ele acaba não conseguindo cruzar. E na sequência faz a falta em cima do Alan Ruschel. Bola setor de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Torcedor brasileiro 2-1 pro time do Corinthians. Rui Ornelas tá ligado na Bandeirantes, obrigado. Alô, Delinha, narrador, curtido o sonsaço, Bandeirantes, Luciano Nucci. Obrigado pela audiência. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado bola para a equipe do Juventude bater no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domina do campo de defesa, recolhe contigo novamente 2-1 pro time do Corinthians. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aí tá caído o jogador do Juventude, aí é o Caicai do Juventude. E aí vai sair a mudança na equipe do Juventude, o Everton. Ele recém entrou na partida, mas me parece não ter condições. O volante, o Everton, acaba saindo com a 14 e entrando 11, Marcelinho. Marcelinho tá ali atacante, esperando para entrar. O Marcelinho daqui a pouco. Tira um volante machucado e põe um atacante. Agora que ele tomou o segundo gol, vamos ver. Alô, Giba, tá ligado no Dalmo, curtindo o Solzaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro, você tá ligado no futebol Bandeirantes, se posiciona novamente no toque de bola contigo no setor intermediário, você ligado na Bandeirantes, 2-1 pro time do Corinthians, futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, obrigado, Neto Tarraf, Gabriel, alô, Guilherme, Matheus, vibrando com a vitória do time, 2-1, a Jana também tá ligada, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando pelo setor de esquerda, domina o time corintiano pelo comando de ataque, vem pra finta, tenta o toque de bola novamente, domina, agarrou, vai pro toque de bola e o Yuri Alberto saiu da posição. Ele abre, sai pro lado, só tinha uma opção, Garro, tranquilo para dominar o time do Juventude para sair jogando. 45, já os acréscimos. 7 minutos, Ulisses. Ficou de bom tamanho, nisso ele acertou, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Verdade, o segundo tempo ele errou bem menos do que o primeiro. O primeiro foi catastrófico. Eu acho que valeu a dura que ele tomou, né? Valeu a dura. Ah, deve ter Alguém tomado. deve ter ligado pra ele, falou, irmão, você tá estragando o jogo aí, deixa rolar, pô. E vem pro jogo, tenta descer o time do Juventude, Marcelinho pro cruzamento muito forte. A bola sai lá do outro lado do campo de retaguarda, domina o time do Juventude, tenta descer. Léo Maná vem na marcação, recolhe novamente o time do Juventude, vem pra finta pelo setor de esquerda, Maná aperta, domina, ganha pro time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa, Léo Maná, ele liga a jogada no campo de ataque pra Giovani, em alta velocidade, vem de mão, adianta demais, ganha, perde pro zagueiro, domina novamente o time do Juventude para ser jogando. Giovani também entrou nos jogos muito bem, mas agora não tá bem, hein? Ganha a jogada, Giovani domina para o time do Corinthians, perde de novo, a bola volta com o time corintiano, tem falta, o Corinthians para bater, falta cobrada para Coronado, e vem Timão, dominou para Romero, tenta tomou a falta, o Romero! Tá
parado o jogo, meia esquerda, ataque, falta pro time do Corinthians bater. E é impressionante como chama a responsabilidade o Romero. Ele recebeu uma bola pela ponta esquerda, mesmo cansado, se desvencilhou da marcação. Ulisses, detalhe, o clima tá muito seco, quase que uma fumaça aqui na Neoquímica Arena. Vem bola pro Corinthians, Coronado e Garro estão nela. Mas tá seco demais, garganta pra aguentar isso, vou dizer pra você. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo, torcedor do Brasil. É falta para a meia esquerda, campo de ataque. Quem sabe o terceiro gol do Corinthians. O clima na Neoquímica Arena é pro terceiro gol, pro Corinthians se classificar direto. Se posiciona para a cobrança de falta, o Timão Garro. Ele vem pra bola, bateu, levantou, no gol. Subiu o zagueiro, cortou para a volta com o time do Corinthians com Bidu. Bidu abre para Garro pelo setor de esquerdo do campo de ataque. Ele vai para a finta, tenta o toque de bola, solta o time para Coronado. Coronado desceu, escapou da marcação no primeiro, prendeu, vai pro cruzado, trava o zagueiro, vem por baixo para tirar. Tenta descer o time do Juventude, não consegue. André Ramalho vem para cá, a jogada, abertura para Giovani. Dominou na direita no campo de ataque. Romero cruzou, deu para trás, tira o zagueiro, a bola sobrou para o toque de bola. Nossa senhora, Coronado. 2 milhas, irmão. Pra você fazer isso. Field goal, né? Em homenagem à NFL no jogo da sexta, né? Teria feito. Ele foi impressionante, chutar. Hein? Aliás, o Romero olhou para ele e falou assim: irmão, pelo amor de Deus, hermano, que a Echo perde a bola. O Coronado bate de pé da direita. Tiro de meta para o Juventude. 2-1 pro Timão, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá parado o jogo. 48, situação em Curitiba. Aí Puzóvio, diz aí Puzóvio, aqui tá indo pros pênaltis. 30 minutos do segundo tempo na Liga Arena. O Atlético Paranaense vai vencendo o Vasco por 2-1. Por enquanto também disputa por pênaltis. Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, tenta ser jogando. A abertura vem pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda do campo de ataque, abre a jogada, solto pelo setor intermediário para Coronado. Coronado domina, ele vem para o toque de bola, domina o time do Corinthians. A abertura vem no campo de ataque, aperta o time corintiano, tentou descer, cochilou, perdeu a jogada novamente. Bidon, ela volta com o time corintiano, domínio do seu campo de defesa com Gustavo Henrique. Acorda Bidon, domínio do campo de defesa com André. Recolhe novamente André Ramalho, solta na direita do campo de ataque, toca para Léo Maná, volta a jogada para André Ramalho, ele brilha do campo de ataque, vai para finta, abre a jogada para Coronado domina para o time do Corinthians, gira a jogada, abre pelo campo de ataque para Bidon vai pro drible, devolveu para Coronado, Bidu tá aberto na esquerda, novamente para Bidon prende para André Ramalho, domina pela direita, tem Giovani aberto, vem pro toque de bola, arma para Coronado domina, tentou enfiar no campo de ataque, vem para tirar o time do Juventude, passe curtinho do Coronado, tira o zagueiro, a bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, já domina Coronado, abriu, empurra a jogada para André Ramalho, dominou na direita, Corinthians, Coronado cruzou, levantou na boca do gol, subiu o zagueirão, vem para tirar e pegar André Ramalho feio, é falta para amarelo ali, viu? E aí que levou vantagem o Corinthians. É verdade, vai tomar cartão amarelo ali, depois de uma chegada muito forte. Camisa de número 96, acaba levando cartão amarelo o Ronaldo. Amarelo pro time do Juventude. Se posiciona para bater lateral novamente o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de ataque. Ficou barato esse amarelo aí, hein, Preto? O pé no chão, carrinho na canela, hein? Fortíssimo, realmente. Poderia dar uma olhadinha no VAR, né? Mas essa altura do campeonato, esquece. Mas se vai olhar no VAR, fala que é para vermelho, ele fala que não e acabou. É verdade, domina o time do Corinthians, vem pro toque de bola com Garro recolhe pelo setor de direita, abre para Coronado prende o lance para o time corintiano, tem Garro aberto, ele enfia a jogada no campo de ataque, vem Timão, Léo Maná pediu, abertura na direita de ataque, Léo Maná prende, abre a jogada, soltou para Bidon cruza, levantou na boca do gol, e Alberto de cabeça, tira o zagueiro, põe para fora, escanteio para o Corinthians, escanteio pro Timão, 50, mais 2 minutos de jogo, Corinthians precisa de um gol para não ter cobrança de pênalti, 2-1 pro time do Corinthians, mesmo placar, agora o placar de 2-1 pro Juventude em Caxias, 2-1 Corinthians, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, Bidu vem para partiu para bola, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça, tirou o zagueiro, voltou e o Roberto vai fazer, afasta o zagueiro, põe para escanteio, na pequena área, o Roberto não chegou na bola, escanteio Corinthians. E é impressionante, o André Ramalho era quase um a menos, por muitas dores, ele sobe de cabeça e quase marca, era o que faltava pro destino corintiano. Vem Coronado para cobrança do escanteio. Clima pro terceiro gol, pronto na Neoquímica Arena, a classificação do Corinthians. Coronado partiu, bateu, levantou na boca do gol, subiu o toque de cabeça. André Ramalho
eu cantei pra você, eu cantei pra você. Gol! Ramalho para o Timão, eu cantei pra você, o clima é pro terceiro gol, eu falei pra você, o clima é pro terceiro gol, ele sai, André Ramalho na cobrança de escanteio do Coronado na segunda trave, ele subiu de cabeça, enfiou a cabeça na bola, ela morreu no fundo da rede. Timão 3-1 pro Juventude, Timão 3-1 pro Juventude, Corinthians é grande demais, Corinthians é grande demais. Respeite a fiel torcida corintiana, respeite a fiel torcida corintiana. Corinthians 3-1 pro Juventude. Qual é você, o maior do futebol? E assim você, o André Ramalho, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Tá aí, Ramiro. Não há dor que impeça e pare o destino. Não há parada ou pancada que impeça que André Ramalho suba quase 2 metros de altura para completar e fazer a virada alvinegra. Do sangue de Zé Maria, da dor de André Ramalho, do cabeceio corintiano, para colocar a bola no fundo da rede. O Corinthians vai se classificando à próxima fase. 3-1, Ulisses. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? E aí que eu vou dar uma de oportunista, Ronaldo. E os caras que assinaram o pedido de impeachment agora. Nossa senhora, meu. Corinthians na semifinal, hein? Ninguém imaginava, mas esse gol do André Ramalho é um gol de grande zagueiro. Ele pulou demais, cabeceando no canto direito, sem chance pro goleiro, Ronaldo. E outra coisa, a chavinha foi virada do Corinthians, porque é impressionante. A gente achou que ia pros pênaltis, o time lutou, o time foi pra cima, o treinador mexeu certinho em todas as opções. Agora, isso é Corinthians, é difícil. A gente fala aqui, não, como assim, Ronaldo? Você é muito clubista? Sou clubista, mas esse é o tipo de reação que tem junto com a sua torcida, que é um time só que eu vi na história. Aquele time desacreditado, aquele time que não vem, aquele time que não acredita. É um time que, olha, me surpreendeu. Foi na empurrância, como diria o Pretzel. Mas eu não, viu, Ronaldo? A mim não surpreendeu não, Ronaldo. Não, acreditou até o fim. É verdade. O Ricardinho fala na empurrância. O Ulisses é verdade, viu? O Ulisses acreditou até o fim. Acabou. Ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. O Timão está na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil num jogo heróico do Timão. Num time que participa e pratica o antijogo. Juventude, Corinthians, 3, Juventude 1. Corinthians 3, Juventude 1. Um time que pratica o antijogo, um cai-cai danado, um jogo covarde do Juventude. E agora eles querem brigar. Corinthians 3, o pequeno Juventude 1. No futebol da Bandeirantes, o gigante Corinthians 3, o Juventude. O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Na Bandeirantes vem um apito final, como ele é todo seu. Diz, Capriotti, vem comigo, bota a fé, Capri. É o seguinte, ó, não tinha roteiro melhor para ser apresentado a Memphis Depay do que esse. Não tinha atmosfera melhor para ser apresentada a Memphis Depay do que essa que a Neoquímica Arena está vivendo nesse momento. Memphis Depay, só se tiver sangue de barata para não entender o que é o Corinthians. Mas ele vai entender direitinho, porque o Corinthians foi Corinthians e está na semifinal da Copa do Brasil do jeitinho que o torcedor corintiano gosta. Com o roteiro perfeito para o Timão chegar à semifinal. O Corinthians, no finalzinho, nos acréscimos. É desse jeito que o torcedor sempre gosta e acredita.
Corinthians 3, Juventude 1, Timão na semifinal para encarar Flamengo ou Bahia. Alô, Pedro Ramiro, ferve a Neoquímica Arena, Ramiro! Alô, Capri, clima quente na Neoquímica Arena e de muita festa. Os jogadores à beira do gramado nesse exato momento, indo em direção ao setor norte da Neoquímica Arena. Aos Gaviões da Fiel, pavilhão 9, camisa 12, aos torcedores organizados, dançando. E também para fazer aquela comemoração especial com o torcedor. Um resultado que coloca o Corinthians na próxima fase. E o melhor de tudo, garante 9 milhões de reais para o Timão para poder utilizar nos cofres. Muita festa e muita comemoração, Capri. Muito bom, você vai voltar no apito final, é porque vai ter muita coisa. Hoje a madrugada vai ser curta, hein? Porque hoje, alô corintiano, hoje o apito final vai ser daquele jeito para comemorar essa vitória e essa classificação do Timão. Pra gente analisar, claro, com o Ronaldo Giovanelli, com o Alexandre Pretzel, no apito final, essa vitória do Timão. Mas antes do apito final, eu preciso escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, com toda essa atmosfera. E sobe um pouquinho o som da Neoquímica Arena, vamos lá, olha a atmosfera, sinta aí a atmosfera da Neoquímica. Eles fazem o poropopó com os atletas, cara. Torcedor corintiano festejando e com toda a justiça, porque haja sofrimento. É um ano duro, é um ano difícil para o Corinthians, ano de ameaça de rebaixamento, ano de muita pressão política e agora um alívio aí nessa classificação à semifinal da Copa do Brasil. Atenção, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Corinthians 3, Juventude 1, vai Michel Lopes! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel escolhem aqui o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Ronaldão. Bom, antes eu tenho que dizer pros antes, né? Todo mundo que torceu contra, deixar bem claro antes. O Corinthians não cai. Virou a chave, a sua torcida abraçou e esse time que mostrou aqui hoje, o Corinthians, para você que estava torcendo pro Corinthians cair, o Corinthians não cai mais. Não cai mais. E para mim, Garro hoje. Garro é o voto do Ronaldo Giovanelli. Pra você, Pretzel, melhor em campo, Pretzel. É o meu voto também, eu vou botar no Garro, melhor em campo. Agora, menções honrosíssimas para André Ramalho, um gol de grande zagueiro, e para o volante Charles, que fez o melhor jogo dele pelo Corinthians, apesar de não ser muito brilhante. Hoje ele jogou muito bem, mas Garro, para mim, o melhor em campo. Esse André Ramalho que ele jogou de bola e o gol que ele fez depois de tomar uma pancada no tornozelo. Sabe tava que gol mancando. que lembrou? Tu lembra do gol do Rondinelli pelo Flamengo contra o Vasco no Campeonato Carioca de 78? Que o Rondinelli vem lá de trás, uma cobrança de escanteio do Zico. Ah, sim, sim, o André Ramalho, ele já estava um pouco mais dentro da área. Paulada de cabeça. Isso, mas essa cabeçada dele é parecida com aquele salto que o Rondinelli deu. Sim. E o Rondinelli jogou no Corinthians. E no lance anterior o André Ramalho tinha perdido, porque o goleiro do Juventude fez a defesa. E no escanteio seguinte ele foi lá e fez um gol de cabeça que classifica o Corinthians, mas jogou muito, hein? Que raça tem esse rapaz. Esse foi outro acerto nas contratações aí do Corinthians. Mas nós vamos falar disso tudo no apito final. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil para você, corintiano, que tá com a adrenalina lá em cima. A gente vai baixar essa adrenalina aí e vai levar você para casa. Tá saindo aí da Neoquímica Arena, tá no entusiasmo, vamos juntos aí, vamos com você. Tá no trabalho? Vamos juntos na madrugada de quinta-feira no apito final. Tá em casa já? Não tem problema. Vai ouvir o apito final também e todo o trabalho da reportagem, da análise Bandeirantes. O apito final chega na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final.
na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Foi feita para comando de ataque, aperta o time corintiano, tentou Romero ganhar a jogada, para a volta para o Yuri Alberto, soltou para Thales Magno, abriu para Romero, entrou na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! Romero! Numa jogada pelo meio de campo, o Thales Magno, inteligente demais, dominou, ameaçou, bateu, em vez de bater, ele rolou no facão. O Romero passou entre os zagueiros, ergueu a cabeça, bateu da diagonal. O goleiro Gabriel saiu, a bola entrou no canto direito, deu na bochecha da rede. Romero! Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians para Sérgio Lindo. Amário solta a jogada. Domínio do comando de ataque, abriu para Fagner pela direita. Ele corta para dentro, vai para finta, tem Coronado, enfiou pro Coronado. Domina pro Corinthians, se bater, acertar, faz o gol, bateu. Goleiro defendeu, a bola vai entrando. Driblou o zagueiro, ficou caído, ele bateu, o goleiro defendeu, mas ele defendeu para trás, a bola dá na trave, o zagueiro tenta tirar, toca no zagueiro e morre no fundo da rede. Coronado num toque bonito do Garro, o Garro recolheu, que lance bonito do Garro, ele recolhe, enche o pé na bola, enche o pé o Garro, o goleiro defendeu, a bola dá na trave e morre no fundo. É o que faltava pro destino corintiano. Vem Coronado para cobrança no escanteio. Clima pro terceiro gol, pronto na Neoquímica Arena, a classificação do Corinthians. Coronado partiu, bateu, levantou, na boca do gol, subiu, toque de cabeça! André Ramalho, eu cantei pra você, gol! Ramalho para o Timão, eu cantei pra você, o clima é pro terceiro gol, eu falei pra você, o clima é pro terceiro gol, ele sai, André Ramalho na cobrança de escanteio do Coronado na segunda trave, ele subiu de cabeça, enfiou a cabeça na bola, ela morreu no fundo da rede. Timão 3-1 pro Juventude, Timão 3-1 pro Juventude, Corinthians é grande demais, Corinthians é grande demais. Respeite a fiel torcida corintiana. Respeite a fiel torcida corintiana. Corinthians 3-1 pro Juventude. Qual é você, o maior do futebol? E essa emoção, André Ramalho, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols do Timão que fizeram essa vitória, a classificação corintiana. 3-1 pro Corinthians em cima do Juventude. São 11 horas e 25 minutos no apito final, ó. Já quero antecipar pra você, vai ter, claro, o trabalho dos vestiários. O Ramiro já tá lá pra ouvir todo mundo, ouvir toda a galera. Mas antes eu preciso ouvir aqui Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli explicando pro torcedor corintiano como foi essa classificação. Mas antes dos dois,
Bola tá rolando lá na Liga Arena para Atlético Paranaense e Vasco. Vai sair mais um semifinalista da Copa do Brasil. Tempo e placar de jogo, Bruno Puzóvio. 48 minutos do segundo tempo, faltam 2 para terminar o jogo. O Atlético Paranaense está vencendo o Vasco por 2-1. No primeiro jogo, o Gigante da Colina venceu pelo mesmo placar e, por enquanto, disputa por pênaltis, Capri. Vai pros pênaltis lá na Liga Arena. Ia pros pênaltis da Neoquímica também. Mas o Timão não permitiu, porque venceu no finalzinho e se classificou às semifinais. Agora, com Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, vamos entender o que aconteceu na Neoquímica Arena. Como foi essa vitória do Timão, porque teve reclamação de arbitragem, teve de tudo, não é? Então eu quero que vocês expliquem aí. Ronaldão, Pretzel, como é que foi essa vitória do Timão? Vamos lá! Olha, mata-mata muitas vezes não se joga, né? Mata-mata se classifica. Foi o que o Corinthians fez. Mas o Corinthians fez um primeiro tempo razoável, abre o placar com o gol do Romero, depois se desconcentra com o empate do Juventude com o Lucas Barbosa. Aí o Wagner Magalhães demora para validar o gol com o auxílio do VAR do Rodrigo Nunes Sá e ele anula o gol 5 minutos depois. Isso deu uma esfriada no Corinthians, que logo em seguida toma o gol. O gol de empate do Zé Marcos, que para mim foi mal validado, mas a arbitragem marcou. Então foi essa situação. O primeiro tempo vira 1-1, mas muito mais por uma desconcentração do Corinthians do que pela bola do Juventude. O Juventude também não fez tanto esforço assim para conseguir, é claro, marcar. Foi mais em cima do erro do Corinthians. Na segunda etapa, aí sim, o Corinthians voltou com uma postura muito forte, empurrando o Juventude para trás, e aí entra o dedo do treinador. Tem muitas vezes que o treinador atrapalha, mexe mal, escala bem e mexe mal. Hoje ele escalou bem e mexeu bem. Tanto que o Corinthians foi dominante. Jair Ventura ajudou um pouquinho, colocando 3 zagueiros, trazendo o Juventude todo para trás, mas o Corinthians não quis nem saber, pressionou totalmente o Juventude. O Hugo praticamente não tocou na bola, o Hugo Souza, no segundo tempo. E aí o merecimento. O gol do Garro aos 37, quando a pressão já era grande, e o Gabriel, goleiro do Juventude, era o melhor em campo. E depois o gol do André Ramalho aos 51 nos acréscimos para dar a classificação para o Corinthians. Foi o Corinthians que ganhou. E tem muito jogo de mata-mata que você não precisa jogar bem. Você não pode perder o ritmo. Você não pode desistir. Isso até o Ulisses falou. A gente até eu e o Ronaldo imaginávamos que iria para os pênaltis, ele deixou claro. Mas dá para ganhar no tempo normal ainda. E ganhou com o gol do André Ramalho. E ganhou porque não desistiu, ganhou porque competiu bastante e ganhou também com uma boa atuação do seu técnico, que fez boas mexidas colocando o time do Corinthians em cima. Então hoje à noite ela conspirou com tudo a favor. Tudo a favor, ainda que no primeiro tempo a arbitragem do Wagner Magalhães tenha sido catastrófica, mas o ambiente foi legal, o Memphis Depay no camarote, o Carrilho também, todo mundo torcendo e a classificação veio. Corinthians na semifinal para pegar Flamengo ou Bahia e acho que chega com muita força sim, ficando entre os 4 classificados. Ronaldo. Eu compactuo com algumas coisas, Pretzel, mas outras eu não posso esquecer do que foi a lambança da arbitragem. E também do time do Juventude, que um time de guerreiro depois já abdicou do jogo. Um time de guerreiro que abdicou do jogo com 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo. E o Corinthians cresceu. E pra mim o Ramon Dias mexeu no time certinho. Deixou as pessoas em campo que correspondem com a história. Porque a chavinha foi virada. É incrível dizer isso, mas a torcida, alguns aqui que estavam próximo aqui, que estavam aqui embaixo, Ronaldo, é 3-1, é 3-1, é 3-1. Eu falei, mas como assim, né? Mesmo duvidando, isso acabou acontecendo porque o Juventude ele parou de jogar. A verdade é essa. E colocou jogadores para sair no contra-ataque, um contra-ataque que não existia. E o Corinthians foi para cima de um jeito que acho que o Ramon Dias pediu. Falou, olha, a gente não ganhou desses caras, tá na hora de fazer a diferença. De virar a chavinha, de mostrar que o Corinthians agora tá pensando em coisas maiores. E demonstrou isso. Agora, para mim, isso aconteceu porque o time do Jair Ventura, no segundo tempo não quis jogar, e a arbitragem também com algumas coisas na cabeça, que não pode dormir, o juiz que fez aqui hoje, ele não pode dormir, por mais que o resultado tenha sido normal, o cara que ele fez, ele não pode dormir. Agora, o Corinthians respondeu, o Corinthians viu um time que jogou com o regulamento debaixo do braço, o Corinthians agrediu, o melhor nome do time do Juventude foi o goleiro, com inúmeras defesas. Então o Corinthians hoje fez por merecer a sua torcida aqui. O Depay ficou arrepiado, o Pedro Ramiro falou. E quem esteve aqui hoje sentiu essa atmosfera. Quem cair aqui dentro vai ser difícil. Vai ter que fazer que nem o juiz fez aí. 2 faltas, vai no VAR olhar e tal, e não dá, e complica.
porque o Corinthians voltou. O Corinthians agora, com 46 mil pessoas empurrando de um jeito forte, fez com que o Juventude recuasse, só que é um time diferente. E agora deixaram chegar. Então vamos ver, o Corinthians, a história já disse. Terminou. Boa, Ronaldão. Ronaldão, grande abraço. Semana que vem tem mais, Ronaldão. Vai celebrar Estaremos essa vitória aí corintiana. Valeu, Ronaldão. O Corinthians estendeu a gente mais um pouquinho. Semana que vem estamos juntos. Um abraço. É isso aí, valeu, Ronaldão. Atenção, 11h31, Bruno Puzóvio terminou na Liga Arena, Puzóvio. Fim de jogo na Liga Arena, o Atlético Paranaense vence o Vasco por 2-1. Com esse resultado, teremos disputa por pênaltis para definir o próximo semifinalista. Disputa forte, hein? Disputa forte. Disputa forte. Fortíssima disputa. Vamos pro intervalo, Pretzel. Na volta, a gente vai certamente acompanhar aí essa disputa dos pênaltis entre Atlético Paranaense e Vasco, decidindo um lugar na semifinal da Copa do Brasil. O apito final volta em instantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão.
Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. A verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h36. Começou a decisão por pênaltis na Liga Arena, Bruno Puzóvio. Começou e já tem gol. Pablo converte a primeira cobrança, 1-0 para o Atlético Paranaense nas penalidades. Vamos ficar de olho aí, atenção. Pedro Ramiro, qual é a situação aí nos vestiários da Neoquímica Arena? Já vai falar Ramon Dias, já falam os jogadores. Me conta aí, Ramiro. É isso, Capri. Daqui a pouco os atletas do Corinthians e o técnico do Timão vão passar por aqui para falar sobre essa situação. Claro, a gente também está de olho numa movimentação atrás do Juventude e tudo mais. Corinthians então aguarda a situação de Flamengo e Bahia para saber quem vai pegar na próxima fase. E eu repito, o detalhe o importante é que o Corinthians conseguiu 9 milhões de reais para colocar no bolso e o André Ramalho chegou ao seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Agora são 14 jogos, uma contratação que para muitos foi uma das melhores nessa temporada. Chegou sem custos, né? O Corinthians não teve de arcar com nenhum valor para tirá-lo do PSV. Óbvio, tem salários, luvas e tudo mais, mas é um nome importante para esse Corinthians que agora volta a campo no sábado contra o Botafogo, Capri. Você já volta daí também, Ramiro. Tá como lá na Liga Arena aí, tem gol do Vasco da Gama aí pro Zóvio? Tem gol, Sforza converte a primeira cobrança para o Vasco, 1-1 nas penalidades, Capri. Tudo igual, a gente tem a obrigação comercial aqui, até meia-noite a gente tem uma obrigação comercial aqui, é impressionante, né? Então, por favor, não saiam daí, a gente vai levar tudo pra você, a palavra do Ramon Dias, os jogadores, vai seguir informando aí sobre Atlético Paranaense e Vasco, decidindo um lugar na semifinal da Copa do Brasil. Não saiam daqui, tem obrigação, né? Tem que pagar até meia-noite, tem que pagar tudo, então vamos lá, uma parada rapidíssima e nós já voltamos aí enquanto o Furacão faz 2-1 no Vasco. Vai, Michel! Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Packers Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Boleirada, papo reto, o Brasil é uma grande arquibancada.
O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané, não dá pra segurar. Chega na gastação aí, entra na torcida aí. Sporting Bet, faz um Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. É destinado para maiores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h43. Liga Arena, vai Bruno Puzóvio! O Vasco da Gama está nas semifinais, Capri. Verratti bate o último pênalti, 5-4 na série, e o Vasco agora espera o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro, que jogam amanhã. O Galo venceu o primeiro jogo por 1-0, agora o confronto é em Belo Horizonte, Capri. Já temos 2 semifinalistas na Copa do Brasil. Corinthians já está lá. O Vasco acaba de garantir a sua vaga também. Vasco e Corinthians, gigantes nas semifinais da Copa do Brasil. Alô, Pedro Ramiro. Situação aí na Liga Arena, não, na Neoquímica Arena. 11h45 vai marcar o quinto final. Eu não dou, Pretzel. 2 minutos. Meu Deus do céu. Daqui 2 minutos... eu vou abrir uma rede social aqui, vai aparecer aquele cabeção do João Paulo Capelanes chorando, reclamando, dizendo que é um bando de frouxo. Já tô antecipando aqui o caos, viu, Pretzel? 2 minutos pro caos cair aqui na minha rede social, viu? O Atlético ficou com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo. E não conseguiu eliminar o Vasco no tempo normal. Então, uma eliminação melancólica de um time que não tem muita alma, né? Certo? Não, de um time que não é muito competitivo. É um bom time com a bola no pé, mas é pouco. Pouco para transformar o Atlético em campeão. Resta agora a Copa Sul-Americana, onde o Atlético vai pegar o Racing em 2 jogos das quartas de final. É isso aí. E aí, Ramiro, qual a situação aí na Neoquímica Arena, Ramiro? Vamos lá, Capri, por enquanto nada, tá? A gente tá até conversando com alguns dirigentes do Corinthians, pegando algumas informações, até aquela coisa da Esportes da Sorte, pelo menos o que me passaram é que agora não preocupa tanto o Corinthians, inclusive eles tiveram uma conversa hoje com relação a essa patrocinadora master do clube, aqui no camarote da Neoquímica Arena,
Porque a gente lembra, Esportes da Sorte está sendo investigada, aí o CEO da empresa se entregou à polícia num suposto esquema de lavagem de dinheiro, até a influenciadora Deolane Bezerra estaria envolvida aí nesse esquema, foi solta recentemente, conseguiu habeas corpus. Então a gente está de olho em cima dessa situação, mas por enquanto ninguém passou por aqui, Capri. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, é o último intervalo, depois não tem mais, tá? O último intervalo agora, marca aí 4 minutinhos, o último, e aí na volta vamos rasgar a madrugada da quinta-feira, aí vai ter vestiários, aí vai ter análise do Pretzel, vai ter o gabarito, vai ter tudo aqui, pacote completo do apito final, e a gente já volta com tudo isso pra você, corintiano, que tá com a adrenalina lá em cima. O Timão está na semifinal da Copa do Brasil, bateu o Juventude 3-1 na Neoquímica Arena. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Agora é o seguinte, agora ninguém para mais a gente, hein? Vambora aí, até a hora que Deus quiser, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Atenção, Bruno Puzóvio, placar desta quarta-feira. O que é que rolou nessa quarta aí? O que é que tá rolando? Ou já rolou, não é? Você chamou aí, Ramiro?
Não chamou. Então vamos lá, Puzóvio. Placar aí antes da gente ouvir o Ramiro lá com os vestiários da Neoquímica Arena e mais do Pretzel, mais análise dessa vitória do Timão. Vai, Puzóvio. Vamos lá então, Capri. Também tivemos, além da classificação do Corinthians contra o Juventude, nos pênaltis o Vasco passou do Atlético Paranaense após perder por 2-1, mas no primeiro jogo tinha vencido pelo mesmo placar. Então nos pênaltis passou para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil. Também tivemos Série A do Campeonato Brasileiro, uma rodada atrasada. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Fortaleza por 2-1. Com esse resultado, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira também de Série B, em Maceió, CRB e Sport empataram por 1-1, Capri. Maravilha, atenção, Pedro Ramiro, qual é a situação aí? Vai falar o Ramon Dias ou não vai, Ramiro? Vai, mas por enquanto nada, Capri, tá complicado. Estamos esperando o Ramon Dias. Eles estavam vendo os pênaltis, irmão. Claro, estavam vendo os pênaltis do Atlético e Vasco. É verdade. Então, vamos lá. O Ramon Dias está chegando à sala de coletiva. Nesse momento, estou até me dirigindo para lá. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias neste momento. El manager, el presidente y toda la comisión hicieron un esfuerzo enorme para poderlos contratar. Y yo creo que todo el mundo está feliz. Se vio en esta semana la trascendencia que tienen estos jugadores. Y seguramente a nosotros nos van a ayudar muchísimo. Se tienen que poner bien, ahora van a ir conociendo lo que es Corinthians. Y lo que seguramente la calidad que tienen nos van a ayudar muchísimo en el futuro. Lo vamos a tratar de poner bien lo mais rápido possível para que possam jogar, porque são jogadores de hierarquia. Obrigado. Boa noite, Duda Gonçalves da ESPN. Para você, Emiliano, queria que você falasse sobre a substituição do Thales Magno, que é algo que chama a atenção ali no segundo tempo, e a sua sensação também do André Ramalho, porque ele acaba sentindo ali já na reta final da partida e ele acaba fazendo o gol que classifica o Corinthians às semifinais. Qual foi a sua sensação ali também naquele momento? Se você puder falar, obrigado. Lo de Thales... Él está haciendo un esfuerzo enorme con el hombro. Entonces llega un momento que él briga y el dolor es muy grande. Yo sé que tirar a un jugador de la cualidad de él, sé que a veces más dosificamos también los esfuerzos, porque ahora tenemos una final a frente con un gran Chimi que está pasando un gran momento, entonces por eso decidimos. E André, nada, fico muito feliz porque a gente achou que não merecíamos passar por isso. E sobre todo por ele, porque é um cara que venía buscando o gol, é um de nossos líderes e fico muito feliz. Mas, volto a repetir, a gente não tinha que sofrer tanto porque fizemos muito para passar de outro jeito. Mas é Corinthians. E se não é assim, tem doble sabor. Assim que estou muito feliz por passar de fase. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que vocês falassem um pouco da parte tática deste jogo, né? Um jogo muito estudado, no qual o adversário tinha vantagem, como o Ramon disse, mas que o Corinthians conseguiu ser intenso da maneira que deveria, pelo menos na parte do segundo tempo, né? Mais intenso ainda no segundo tempo. E também queria que vocês falassem um pouco de uma situação que... o Corinthians deixaria um pouco de lado as Copas para priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas uma classificação como essa não tem nem como falar diferente, né? O Corinthians vai firme rumo à conquista do tetracampeonato. Obrigado. Las partes tácticas, yo que en los dos juegos ellos tuvieron 4 situaciones. Y las 4 situaciones fueron error nuestro. Entonces yo que disputado no fue, acá hubo un solo Chimi que quiso jugar, que quiso implementar el juego, fuimos protagonistas, por ahí no fuimos tan claros en el primer tiempo, más ahí sí siempre jugamos en campo rival y tuvimos ocasiones para hacer gol. Yo que fuimos muy superior al rival y por eso nos llevamos a la clasificación. ¿Cuál era la otra pregunta? Estamos en Corinthians. Sí. Uno de los times más grandes de Brasil, você tem que brigar por tudo. Nós volvemos a repetir outra vez la prioridad del Brasileirão. Mas você va pasando, va ganando, el entusiasmo, el grupo agarra confianza, ahora la confianza va elevando y você si firma en Corinthians sabe que tiene que brigar por tudo. No es... Pero volvemos a falar, la prioridad de nós es el Brasileirão.
Uma ótima noite, Ramon, Emiliano. Ainda sobre a chegada do Memphis, acho que hoje foi um dia que provou-se 2 vezes o que é ser Corinthians, né? Primeiro, a torcida totalmente impactante na chegada do Memphis e hoje também aqui o Corinthians se classificando ali nos minutos finais. Mas ainda sobre a chegada do Memphis, como que a chegada dele pode ter impactado na equipe positivamente, dado aquele gás de energia de a torcida ver não só a chegada dele, de o elenco, desculpa, ver não só a chegada dele, mas também ver o apoio da torcida. Obrigado. No, es un jugador muy importante. Si ves la trayectoria que tiene a nivel europeo y en los clubes donde jugó, nos da un salto de calidad. Por supuesto, se va a tener que adaptar a lo que es Corinthians, a lo que es el fútbol brasilero, pero tiene tanta calidad que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Y principalmente de mitad de cancha para adelante, porque es un jugador que tiene mucha jerarquía, hace muchos goles. Por supuesto se va a tener que adaptar y lo vamos a tener que poner bien. Pero primero también tenemos que agradecer al club, al manager, al presidente, el esfuerzo que está haciendo para que Corinthians sea un equipo grande, con mentalidad ganadora, con un equipo que piense en los resultados cada partido que juegue y por eso esperamos que siga de esta manera, consiguiendo los resultados. Boa noite, tudo bem, Ramon? Tudo bem, Emiliano? Bom, considerando a classificação, que foi a cara do Corinthians, justamente fazendo esse gol no final e deixando a torcida maluca, mostrando a força que a gente tem, queria saber como que a gente vai fazer para usar isso dentro das Copas, né, nas próximas fases e também do Brasileirão. E eu queria que o Emiliano falasse um pouco sobre a dança ali no final do jogo, nessa noite especial. Obrigada. Nada, hoy sabemos que tenemos un apoyo total de la torcida, que jugar aquí dentro es muy especial para nosotros y para el adversario. Y sabemos que contamos con eso, los 90 minutos él apoyan increíblemente, como no acontece en ningún estadio del mundo. Y eso lo usamos a favor de nosotros y hasta ahora está dando todo cierto, gracias a Dios. Y nada, conmemoré un gol que tenía que comemorar, estaba feliz. Entonces, nada, fico contento por la clasificación. Ramon, Emiliano, Rafael Esgrilles, Energia 97. Com relação à parte física, né? Um jogo de muita intensidade, um jogo de muita entrega e como diz o Ramon, em 3 competências, em 3 competições. Como trabalhar essa parte física, se isso preocupa vocês com uma entrega gigantesca do time em 3 competições? E é claro que a chegada do Memphis, o torcedor já começa. Como é que vai jogar o Memphis nesse time? Vocês consideram qual o melhor posicionamento para o Memphis? Atuando com 3 atacantes, atuando ele e mais um, com o Thales Magno, com o Yuri, quem seja. Mas como é que vocês enxergam o Memphis nessa conjuntura tática do Corinthians? Memphis sabemos que es un jugador, un atacante que tiene gol, que faz gol y también tiene para jugar con 2 puntas, con una punta sola. Eso va a depender, nosotros siempre analizamos del adversario, del momento del time, acá en Brasil hay muchos factores aparte de lo táctico que también tiene que analizar. Y él puede jugar, el que juega bien puede jugar en cualquier posición, puede jugar, pero sabemos que es un centro, un atacante y él también puede jugar de segunda punta también. Y estamos muy felices porque ahora estamos teniendo mucha variante ahí y el dolor de cabeza es un poco más grande para armar, mas ficamos contentos. Siempre es mejor tener más que menos. Y la parte física intentamos dentro de lo posible, muchas veces cuestionan un cambio, no cuestionan un cambio, mas nosotros también hacemos siempre esas trocas de quién vamos analizando con los físicos, con el preparador físico, quién da para dar más. Entonces eso tratamos de hacer lo más analítico posible por el tema de los esfuerzos y acho que está dando cierto. Y vamos para frente, y vamos a ver para qué estamos. A gente va a aplicar por todo, mas el Brasileirão siempre es... Mas no es algo que preocupa a lo físico porque
tanto el preparador físico como toda la parte médica están haciendo un gran trabajo y muchas veces tenemos que mudar también por lo físico, aunque muchos los torcedores no entiendan, mas tem un porqué. Lo de Thalys hoy fue por eso también. Entonces tratamos de dosificar los esfuerzos para que podamos llegar en las 3 competencias B. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. A gente vê às vezes um Corinthians, há pouco tempo, que batia na tecla, tentava, mas não conseguia chegar ao gol. E vocês falavam da necessidade de mudar. Vocês acham que já chegaram a um Corinthians ideal? E o que vocês aprenderam de lá, dos erros do passado aqui no próprio Corinthians, que mudou para cá? Obrigado. Sí, es muy poco el tiempo que llevamos de trabajo. Seguramente yo creo que una de las cosas que estamos hablando con la directiva, el manager y nosotros, es armar una estructura sólida de Corinthians. Y realmente todas las incorporaciones que hicimos están dando muy buenos resultados y seguramente estas 2 últimas seguramente nos van a ayudar muchísimo en todo lo que es el proyecto. Sí que cuando se organiza un club, un equipo, tiene que ser sólido y, por supuesto, aparte de ser solidez, tiene que conseguir resultados. Y por suerte nosotros estamos en un buen camino, la gente tiene que tener paciencia, porque no es fácil jugar en 3 torneos completamente diferentes. Y nosotros no tuvimos a José, no tuvimos a Kaká, no tuvimos a Félix, no tuvimos a Mateus. Son 4 o 5 jugadores que nos faltaron que hace la diferencia también para todo el grupo. Pero por suerte hemos conseguido un grande resultado y estamos todos muy contentos. Y esperemos seguir de esta manera. Ramon, Emiliano, boa noite. André Neto da Rádio CBN. Hoje o Corinthians teve 26 finalizações. Queria perguntar para vocês sobre esse volume ofensivo que o time teve hoje, com o Rodrigo Garro, com o Yuri Alberto, com o Romero, com o Thalys Magno. Se aos poucos vocês acreditam que estão encontrando um ataque ideal para o Corinthians e que agora vocês têm essa dor de cabeça boa com a chegada do Memphis e do Carrillo. E também sobre o clima que envolveu todo o jogo de hoje, não só a apresentação do Memphis, mas a sequência de vitórias agora em casa. O quanto que essa sensação positiva, esse momento positivo de paz com a torcida, até os jogadores comemorando depois com os torcedores, o quanto que isso contribui para o trabalho de vocês, para o Corinthians continuar evoluindo. Obrigado. Parame, concentrate, boludo. Desculpa, ¿cuál fue la pregunta? Pensé que iba a comentar. Ele pediu para eles repetirem a pergunta. Está bien. Mas no estamos contentos porque ya comenzó de hace mucho tiempo ya de tener mucha llegada al gol. Pasa que cuando no hay gol y las finalizaciones, você no gana el juego con estadísticas. Mas venimos intentando trabajar de tener ocasiones, llegar con mucha gente al área. Es un trabajo que lleva tiempo, mas estamos muy contentos con el funcionamiento que tiene el time. El time ya sabe a lo que a gente quiere jugar, se siente identificado con lo que ellos quieren también. Entonces yo que la finalización en algún momento, yo falé cuando no acontecían los goles, falé que en algún momento iba a entrar y hoy estamos consiguiendo y los resultados positivos dan mucha confianza a todo el mundo para trabajar. La atmósfera para trabajar es óptima y tenemos que pensar como time grande. Yo que Corinthians es un time grande, pasó por un momento que todo el mundo falábamos que no merecía pasar, mas estamos en el camino cierto, ainda no conseguimos nada, mas tenemos que estar preparados para brigar por todo. Ramon, Emiliano, boa noite. Psicologicamente, quanto ajuda uma vitória, quanto é positiva uma vitória como essa, nessa contagem regressiva no Campeonato Brasileiro, de matematicamente ter que vencer 6 dos 13 jogos que ainda restam. Falar um pouco desse ambiente que pode ser favorável para essa mudança da situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Obrigado. No, sí. Me parece que los resultados que está obteniendo da mucha confianza, mucha tranquilidad, te permite tener confianza en todo el grupo
Y fue algo también importante que ahora ya el mercado está cerrado para todos los jugadores. Este es el plantel que tenemos. Tenemos que trabajar en lo táctico, en lo físico, en lo mental, administrar bien los esfuerzos porque son 3 competencias. Entonces, pero siempre trabajamos en que el equipo tiene que ser intenso, al que le toque jugar. Tenemos variantes, ahora estamos contentos porque tenemos variantes, tenemos jugadores que se van a recuperar y eso nos da mucha tranquilidad sin relajarse, porque no hay que relajarse, hay que seguir trabajando. Pero el equipo va creciendo. Ustedes lo notan que el equipo va creciendo en resultados y eso es... Nosotros le brindamos confianza al grupo, a los jugadores confianza y todo se soluciona con trabajo táctico, con trabajo de intensidad. Entonces, también lo mental y esto nos sirve, estos resultados sirven para todo lo que viene. Obrigado. Ramon Emiliano, boa noite. Acho que tá bom, né? Ouvimos bastante aí do Ramon Dias, do Emiliano. A boleirada vai falar aí, ô Ramiro, é importante também, o André Ramalho, né? O herói corintiano, o Garro. Garro nunca fala, não é? Ele é sempre a palavra do técnico Ramon Dias falando sobre essa situação no Corinthians. Por enquanto, Capri, ninguém passou por aqui na Neoquímica Arena, na Neoquímica Arena nessa situação. Bom, então se alguém passar aí, você já avisa, dá um grito aí, chama aí que a gente quer ouvir. E aí, Pretzel, nada como uma vitória, classificação, para tirar aquele peso, não é? Emiliano tá feliz, dizendo que a semana foi uma maravilha, tá tudo lindo. Quando ganha é uma maravilha e hoje foi uma maravilha pro Timão, hein? Sem dúvida. E agora o calendário, ele é um calendário duro, mas ao mesmo tempo com expectativa positiva. Por quê? Porque você tem a estreia do Memphis Depay. E até ele estrear, vai haver, é claro, todo o comentário e toda a projeção de um jogador afirmado e pronto para ajudar o time do Corinthians. E vale também para o Carrilho. O Carrilho tem menos condição do que o Memphis Depay, sim. Mas é um jogador que também pode ajudar. Então a gente vai ter agora Botafogo e Corinthians sábado, jogo importantíssimo no Rio. Aí é Série A do Brasileiro. Um pontinho nesse jogo para o Corinthians contra o líder do campeonato. É um bom resultado já. Antes, o Depay e o Carrilho provavelmente não vão jogar, porque eles estavam descontados. E aí temos depois na terça-feira, o Corinthians o Corinthians vai a Fortaleza. O primeiro jogo é lá em Fortaleza, no Castelão, terça-feira, Fortaleza e Corinthians abrindo as quartas da Sul-Americana. Eu cansei de ouvir corintianos dizendo o seguinte, tem que largar as Copas e priorizar o Brasileiro. Não. Dá para levar as 3 competições como está se provando. Claro que a situação do Corinthians não é fácil no Brasileirão, mas com os novos reforços e ganhando seus confrontos diretos, o Corinthians tem que ganhar 4 jogos. O Corinthians tem que ganhar do Vitória em Salvador, do Cuiabá em Cuiabá, do Criciúma em Criciúma e do Atlético Goianiense em casa. O Corinthians ganhando esses 4 jogos aqui e, obviamente, ganhando algum improvável, como foi a vitória sobre o Flamengo, o Corinthians vai permanecer na primeira divisão. Então é o seguinte, as projeções elas são boas, só que tem que jogar, tem que sair da zona de rebaixamento. E eu acho que tem tudo para sair. E sem largar as Copas. É loucura largar Copas quando já está em fases muito avançadas. Então o Corinthians está numa semifinal, vai pegar Bahia ou Flamengo. O Corinthians ganhou do Flamengo. O Flamengo com alguns desfalques. É claro que tem para estrear aí o Alexandre e o Plata, jogadores que vão enfrentar o Corinthians se o Flamengo eliminar o Bahia. Evidente que o Flamengo é um time forte, mas é possível sim o Corinthians eliminar o Flamengo, sem dúvida, num mata-mata. Nem sempre o melhor consegue avançar. Então, na Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians, hoje o Fortaleza perdeu para o Inter hoje. O Inter fez um grande jogo, Fortaleza dominou 5 minutos do primeiro tempo, quando o Inter abre o placar 1-0, dominava a partida. Aí o Fortaleza vai para cima e o goleiro Antony falha, só para dar um desenho do que foi o Fortaleza hoje, que é adversário do Corinthians na terça. O Antony falha e o zagueiro Titi empata no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Internacional domina o jogo, domina o Fortaleza de uma maneira muito forte, até surpreendente, e faz o gol no final, vence por 2-1. Então, Fortaleza e Corinthians vai ser um jogaço, mas o Corinthians também, com a presença do Memphis Depay na Sul-Americana, ele não foi inscrito na Copa do Brasil, o Corinthians passa a ter condição de eliminar o Fortaleza. Vem aí uma agenda muito forte para o Corinthians até a data FIFA de outubro
E evidentemente que a prioridade é permanecer na Série A nesse momento, mas não dá para abandonar as Copas como não abandonou o Ramon Dias e fez muito bem, Capri. Já estamos na quinta-feira, 10 minutos da quinta-feira, 12 de setembro de 2024. O Alcindo Luiz está ouvindo a gente em Osasco. Grande Alcindo, responsável pelo título de cidadão osasquense ao craque Neto. Neto vai receber logo o título de cidadão osasquense, graças ao Alcindo Luiz. Valeu, Alcindo, obrigado pela audiência. Grande abraço a você nessa madrugada de quinta-feira. 10 minutos da quinta-feira no apito final da Bandeirantes. Depois de Corinthians 3, Juventude 1. Deu timão, minha gente, deu timão. E o Corinthians está na fase semifinal da Copa do Brasil. Bom, ô Ramiro, boleirada vai falar aí, quando ganha é mais fácil, né? Vai ter algum boleiro que vai falar aí, Ramiro? Vai sim, Capri, vai sim. A gente está aguardando a chegada de mais alguém aqui, mas por enquanto nada, até conversando com alguns colegas, eu até dei uma sumida uma hora ali da sala de coletiva, eu estava conversando com uma fonte importante do Corinthians sobre a situação do clube, e eles estão, só vou dizer uma coisa, não posso trazer mais informações, a gente está tentando apurar, não posso trazer porque ela não está 100% apurada, mas o negócio é o seguinte, o que eu sei o que é de informação, o Corinthians não parou no mercado da bola, ainda segue negociando com o jogador. Tá bom. Eu preciso, nesse momento, quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos com uma grande audiência na madrugada dessa quinta-feira. Tá sem áudio aí, Capri. Sigo por aqui, 00:12. São Paulo, no FM 90,9, no FM na faixa estendida 86,3. Então convido você que está na nossa live do YouTube agora para se transferir para as ondas do rádio. Se você está em um local aí onde não tem uma retransmissora da Rádio Bandeirantes, vai agora aí no aplicativo Band Play. Você vai conseguir no aplicativo Band Play ouvir o apito final. E também no site radiobandeirantes.com.br você consegue nos ouvir. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço ao Walter Oliveira da Silva, Vladimir Luquezzi, Patilosa, Kátia, ao Elias Porfírio, Walter Oliveira da Silva, Jeff Maransaldi, Leonardo Dutra. Tem muita gente, então são centenas, milhares de pessoas que estão conosco aqui na live do YouTube, que agora vão conosco para as ondas do rádio ou nos nossos canais digitais. Muito bom, 13 minutos desta quinta-feira, já tem o gabarito do Pretzel, hein? Daqui a pouquinho, Alexandre Pretzel vai gabaritar esse jogo aí. Hoje eu quero só saber qual vai ser a nota do time do Corinthians, no gabarito do Alexandre Pretzel. E eu quero só ver o que é que o Pretzel vai aprontar hoje. Do Juventude você pode caprichar